Champions todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol com Rogério Assis. Grande abraço a você que ouve futebol na Bandeirantes. Domingo de bola rolando, domingo de rodada tripla. Começando pelo Campeonato Paulista, 11 da manhã, Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Corinthians vivendo um momento ruim no Campeonato Paulista, é lanterna do seu grupo, encara o Grêmio Novo Horizontino e tem novidade, uma novidade muito aguardada pelo seu torcedor. Às 11, Corinthians e Grêmio Novo Horizontino, às 4 da tarde, a decisão da Supercopa Rei, Palmeiras e São Paulo em BH, com Ulisses Costa. Às 6, Campeonato Paulista Vila, Santos e Guarani, com Pedro Martelli. É o domingo de futebol com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Neoquímica Arena, numa manhã de céu nublado, temperatura agradável, com o torcedor do Corinthians chegando, é sempre assim. Jogo aqui com grande público, Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Você ouviu há pouco no Domingo Esportivo mais destaques do jogo aqui com João Paulo Capelanes do comando, ao lado de Alexandre Pretzel, e ele volta com muito mais e trazendo, é claro, como principal destaque, uma novidade do Corinthians aqui em campo daqui a pouco. Destaques para você, o do Corinthians. Alô, Pedro Ramiro. Aqui na Rádio Bandeirantes, Corinthians com novidades. Um abraço novamente a quem nos acompanha. Corinthians com novidades para essa partida, como você pontuou. Pedro Raul aparece já no time titular, escalado e definido pelo técnico Mano Menezes. Uma novidade que deixa Yuri Alberto no banco de reservas.
Claro, peça que não estava conseguindo marcar, já eram 9 jogos sem colocar a bola no fundo da rede, o Yuri Alberto. Por isso, é substituído e também pela ausência de resultados. Corinthians vem de 3 derrotas consecutivas e chega para essa partida pressionado por conta desses resultados e também por ocupar a lanterna do Grupo C do Campeonato Estadual. Neste momento, por exemplo, o Timão não só estaria fora das quartas de final, como ficaria livre neste momento de um rebaixamento pela Série A2 somente pelo saldo de gols. Coringão, que tem desfalques de Palácios com uma cirurgia no joelho e também de Arthur Souza. Arthur Souza que está com um desconforto muscular. O Caetano não foi escalado para a partida de hoje, depois de ter sido expulso na partida contra o São Paulo, também em Itaquera. Corinthians e Grêmio Novo Horizontino terminam o aquecimento no campo, já voltaram para os vestiários. O destaque do Grêmio Novo Horizontino qual é, Ramiro? O Novo Horizontino que está um pouco mais animado, depois de inclusive ganhar do Ituano na última partida, conquistou a primeira vitória nesse Campeonato Paulista e antes só havia empatado 3 vezes. Aliás, uma vez contra o Palmeiras, outra contra o Santo André e outra contra o Mirassol. Portanto, o time está invicto na competição, apesar de estar com 6 pontos e ser o último colocado do grupo. O Novo Horizontino, que está no grupo D, ainda assim, se estivesse no grupo do Corinthians, por exemplo, estaria se classificando às quartas de final. Está apenas a 1 ponto do vice-líder São Bernardo. Time que tem desfalques para a partida de hoje e um elenco completamente alterado. Técnico Eduardo Batista põe tudo que tem para jogo, mas com novidades para o jogo contra o Corinthians. O destaque da opinião da Bandeirantes para Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Bom dia, Alexandre Pretzel. Bom dia, Canhão. Um abraço. Prazer falar contigo sempre. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Acho que o Mano Menezes acerta na escalação e começar com o Pedro Raul. Mas eu imagino que ele poderia já iniciar com o Yuri Alberto mais aberto, jogando com o Romero e Pedro Raul, os 3 atacantes. Ele preferiu o Mosquito, preservando o Yuri no banco de reservas. No meio de campo, acho que ele foi coerente ao colocar o Matheus Araújo, que é o jogador do esquema, que é o jogador que é o meio campo de armação. Vai ser um jogo difícil pela pressão que o Corinthians vem enfrentando, por tudo que está acontecendo nos bastidores e também pela bola que o time não está entregando. Eu acho que tende a ser um jogo chato, um jogo difícil, mas ainda assim com um leve favoritismo para a equipe do Corinthians. Canhão. Tem bola rolando aqui em 18 minutos para Corinthians e Grêmio Novo Horizontino, com muita gente chegando, a Fiel chegando para ver o seu time. Os outros destaques é domingo de decisão Supercopa Rei. Belo Horizonte tem Palmeiras e São Paulo às 4. Ulisses Costa comanda a nave. Belo Horizonte, o destaque do Palmeiras, Gustavo Soler. Bom dia, Canhão. Logo mais 4 horas da tarde tem decisão da Supercopa no Mineirão e o técnico Abel Ferreira não deve ter nenhuma grande novidade na escalação do time titular. Com isso, o Verdão deve ir a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Meio de campo de Mike na direita, Piquerez na esquerda, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga no meio de campo. No ataque, Flaco Lopes e Rony. Na chegada da delegação palestrina em Belo Horizonte, o ônibus do Verdão foi alvejado por um torcedor do São Paulo que já foi preso. E no hotel, a presidente Leila Pereira confirmou a contratação do meio atacante Lázaro. Belo Horizonte, o destaque do São Paulo, Paulo do Vale. Fala, Rogério. No São Paulo, Rames Rodrigues foi o único jogador que não viajou com o elenco. Até Rodrigo Nestor, que se recupera de cirurgia, está aqui em BH. Já Lucas, integrado com o grupo, vai realizar um teste antes da partida, mas deve estar entre os titulares do São Paulo para enfrentar o Verdão. O Santos, às 6, na Vila, encara o Guarani. Pedro Martelli vai narrar o jogo do Santos. O destaque do Peixe, Guilherme Cimati. Tudo bem, Rogério? Bom dia a você e a todos. Santos e Guarani se enfrentam às 6 horas na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. E, aliás, Juliano, que trata de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, está fora do confronto. O meio de campo deve ser formado com João Schmidt, Diego Pituca, Casares e Otero. Domingo de bola rolando, temos 3 jogos e você vai se ligar na grande cobertura com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. O alto-falante daqui da Neoquímica Arena, 10h45 em ponto, vai anunciar a escalação do Corinthians. Vamos ouvir a escalação para ver a manifestação. Ouvirmos e vermos, né? A manifestação. Primeiro banco, né?
no telão, agora também com os nomes. Primeiro começamos com as reservas, é assim, Ramiro? Isso, sempre assim. Aí depois a locutora do estádio, que aliás assim, tá há muito tempo na Neoquímica Arena, traz os jogadores titulares. Vamos ouvir a Neoquímica Arena. 1 a 1 os times vão ser apresentados. Eu quero ouvir a escalação do Corinthians para a gente sentir, na verdade, a receptividade ao novo centroavante do Corinthians, que com certeza será imensa, né, Ramiro? Ah, com certeza, é um nome muito esperado. E o Corinthians que sempre tem aplausos no começo, porque o primeiro é o Cássio. Vamos ouvir então. Marcos Mesquita aqui comigo na cabine Bandeirantes. Som da Neoquímica Arena. Sinta o clima, ainda não temos 35, 40 mil torcedores aqui. Mas temos muita gente. Expectativa com toda certeza. Esse, para variar, muito aplaudido. Wagner também, não fez uma boa temporada no passado. Torres estreante. Menino Raul Gustavo. Os mais jovens não são tão aplaudidos assim, não. Daniele também novato. Esse tem um certo carisma. Maicon já está aqui há algum tempo. Outro garoto, Matheus Araújo. Vem aí o Gustavo Silva Mosquito. Tem o seu público. Romero. Esse ovacionado. E agora? O aplauso ao Pedro Raul, na verdade, acho que é mais por chegar e ter o Iro Alberto jogando mal do que por ele mesmo, né, Ramiro? Eu até tentei ouvir agora se houve vaias pro Mano Menezes, mas por enquanto não. No último jogo contra o São Paulo, uma parte do setor sul vaiou o Mano Menezes, mas por enquanto nada. O nome dele foi anunciado até que com certos aplausos também. Muito bem, vamos continuar mostrando os principais destaques no futebol da Bandeirantes. Jornalismo, Lucas Taveira. Fala, Canhão! Ótimo dia para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O governo federal estuda ampliar a oferta de vacinas contra a dengue no país. Municípios do Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, além do Distrito Federal, têm os dados mais alarmantes da doença. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou neste sábado da abertura do Centro de Operações de Emergências em Brasília. Segundo a ministra, o governo tem trabalhado para ampliar a oferta de vacinas no SUS com diferentes laboratórios. Em todo o país, a doença já contaminou 107 mil pessoas somente este ano, levando à morte de 61. Plantão da Bandeirantes, Guilherme Simati. Rogério, passando a rodada dos estaduais, hoje tem também Supercopa do Brasil, Rei, tem Palmeiras e São Paulo se enfrentando às 4 horas, transmissão do Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Na Copa do Nordeste tem Bahia Esporte se enfrentando também às 4 horas. O Vitória visita a equipe do Altos do Piauí às 4 horas da tarde. No Campeonato Paulista, além de Corinthians e Novo Horizontino, Santo André e Bragantino se enfrentam também às 11 horas da manhã. Um pouco mais tarde, às 6, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto atuam, assim como Santos e Guarani, com transmissão também da Bandeirantes, e a Ponte Preta, que joga contra o São Bernardo às 8 horas da noite. Dia de clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo atuam às 7 horas, o Fluminense visita a equipe do Boa Vista, são os principais jogos aí do Campeonato Carioca também. No futebol internacional, Canhão, também partidas acontecendo, partidas importantes que vão acontecer, como por exemplo em La Liga, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Atlético de Madrid. Clássico espanhol às 5 horas da tarde, aliás, uma grande rivalidade entre os dois times, 5 horas da tarde. Esse é o principal destaque internacional, Real Madrid e Atlético de Madrid. Claro que a Bandeirantes também acompanha tudo o que acontece no mundo da bola, Canhão. 11 da manhã, Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio Novo Horizontino, com todo o time Bandeirantes em campo. Mesa de som, Ricardo Garcia. Na central técnica, Roger Palme Duarte. No suíte de imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Bruno Puzóvio. Sonzão Bandeirantes, Neoquímica Arena, com
Marcos Mesquita na externa. Às 11 tem bola rolando. Daqui a pouco, portanto, em 10 minutos, mais destaques direto do campo, que foi molhado e, aliás, continua sendo molhado aqui na Neoquímica Arena. Mais de Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Pedro Ramiro. É verdade, Canhão. Você falou sobre essa curiosidade no fato do campo ter sido molhado. O Corinthians geralmente molha só o lado que ele vai atacar. Só que como no início do jogo é difícil saber no sorteio se você vai poder escolher o lado ou não, então o Corinthians molha os dois lados. No segundo tempo, o torcedor que está acompanhando a gente através do rádio, às vezes está aqui no estádio, muita gente às vezes vem no estádio aqui acompanhar a partida e ouve pelo rádio. Depois reparem, você observando no campo de ataque, no intervalo de jogo, o Corinthians vai molhar só o campo de ataque, porque aí é uma prática das equipes alvinegras e também da equipe alvinegra, aliás, e também da comissão técnica, não só do Mano Menezes, na história. O Corinthians sempre fez isso para tentar dar um pouco mais de agilidade no campo de ataque. Se isso é permitido ou não, tá acontecendo. Mas é uma estratégia do Timão. Estratégia que também vai ser utilizada hoje. Agora, eles não sabem de que lado vão atacar, né? Isso, por isso que eu disse, no intervalo, eles antes do início do jogo, eles molham os dois lados. Só dá pra escolher no intervalo. Isso. Pra ter certeza. E assim, geralmente, o Corinthians começa o jogo, quando tem oportunidade, atacando para o setor sul. Setor sul é onde eu estou agora nesse momento, que fica do lado oposto das organizadas. Se isso é uma tradição, não sei, até porque não tem dado resultado. Contra São Paulo, por exemplo, começou do mesmo lado. Mas o fato é que o Corinthians geralmente começa atacando sentido setor sul e o Cássio fica mais próximo das organizadas. Então, o Timão, que inclusive tem novidades da partida de hoje, Matias Rojas volta a ficar no banco de reservas, e também o próprio o jogador Fausto Vera. O Fausto Vera, que como a gente tem colocado várias vezes aqui na transmissão da Rádio Bandeirantes, ele já pediu em várias oportunidades para deixar o Corinthians. A nova diretoria disse, beleza, você quer sair? Tudo bem, pode sair, mas só se tiver uma proposta que cubra o que pagamos por você. Pagamos mais ou menos, né? Porque o Argentino Júnior entrou na FIFA e o Corinthians, inclusive, foi condenado a pagar cerca de 13 milhões de reais que está devendo à equipe argentina. Isso não é uma novidade, como disse o diretor financeiro do clube, o Rosala Santoro, porque ele disse, essa condenação está na FIFA e acontece há tempos, mas o Corinthians não tem a condenação imediata de pagar agora. O Corinthians vai ter que pagar, isso é fato, mas não é algo novo, não é algo que saiu agora porque saiu uma matéria e acabou sendo requentado e tal, até o Rosala Santoro fala isso. Mas o Corinthians precisa pagar ainda o time argentino. E como já pagou também outra equipe argentina, o Tajeres. Tajeres já foi, aliás, já recebeu o dinheiro do jogador Rodrigo Garro, que inclusive tem treinado com o elenco, tem feito parte do plantel, mas ainda não pode atuar, porque falta uma parte do documento que ainda está na Federação Argentina de Futebol. Essa semana o Timão entrou na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, para conseguir a liberação de Rodrigo Garro, que ainda não vai atuar na partida de hoje. Um Corinthians, portanto, vamos lá, sem a estreia de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro. Dois jogadores que inclusive já foram anunciados pelo próprio Timão, mas não estão à disposição. O Gustavo Henrique, por um problema de fortalecimento muscular. Ele ainda está fortalecendo a musculatura da perna e por isso não pode atuar por conta desse reforço. E aí fica também a expectativa pela estreia dele, porque o Timão hoje tem apenas um zagueiro no banco de reservas, João Pedro Choca, que era da base e que está à disposição do técnico Mano Menezes. E aí existe a possibilidade, como tem feito o técnico ao longo dos últimos jogos, de que caso não dê certo, tenha algum problema com o Raul Gustavo ou o Félix Torres, que o Ranieri seja improvisado, como tem sido improvisado em muitas oportunidades. O Cássio já chegou a criticar essa situação, falando, a gente não pode atuar com um jogador que é volante, fazendo um improviso ali enquanto zagueiro. Então o Corinthians está atrás de mais um zagueiro. O Pablo do Flamengo foi cogitado, mas se acertou com o Botafogo, e também alguns nomes são especulados. Um deles é o Lianco, que hoje está no Al-Garrafa, se eu não me engano, do Catar. Mas esse nome, por enquanto, não passa de uma ventilação, não tem nenhuma confirmação por enquanto, mas o Corinthians está ainda no mercado, atrás de mais um zagueiro e de mais contratações. O Timão, que sobe neste momento para daqui a pouco, execução do hino nacional ao lado da equipe do Novo Horizontino.
Lado a lado os times em campo, Neoquímica Arena. Corinthians com seu maravilhoso uniforme, camisa meia branca, calção preto. Pedro Raul é o último da fila, trazendo os meninos, aliás, penúltimo da fila. Romero é o último da fila. Novo Horizontino, seu tradicional uniforme com amarelo e preto. Listras amarelas e pretas. Calção branco, meia preta. A equipe de arbitragem hoje com aquele verde limão, né? Que pode ser observado, por exemplo, a 600 quilômetros de distância. Satélite com certeza pega esse uniforme aqui. Vamos à execução do hino nacional brasileiro antes da bola rolar para Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Agora os times, o Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com 12, Cássio no gol. No setor de defesa, 23, Fagner, Félix Torres tem a 3, 34, Raul Gustavo e 46, Hugo. 14, Ranielli, 7, Maicon, 30, Matheus Araújo. Mosquito tem a 19, 11, Romero e 20, Pedro Raul. Reservas do Corinthians. Reservas, Carlos Miguel, Fausto Vera, Yuri Alberto, Rojas, Pidon, Vitor Mir, Kaique, Léo Maná, Wesley, Rian, João Pedro Choca e Iago. Agora o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que quer melhorar a pontuação no Campeonato Paulista, vai com Jordino, gol vestindo 93, Chico 44, 33 Renato Palme e 25 Luizão, 97 William Cepo, Marlon veste a 28, William Farias 8, Rômulo 10, Danilo Barcelos 14, a dupla de ataque, 29 Isaac Pelé e 91 Gênilson. Na reserva do Grêmio Novo Horizontino, banco de reservas de Ayrton, Rafael Donato, Giovanni, Rodolfo, Neto Pessoa, Luca, ex-jogador do Corinthians, Lucas Ribeiro, Heverson, Raul Prata, Lucas Café, Vagninho e Diego Galo. Quem apita? Corinthians e Grêmio Novo Horizontino, Neoquímica Arena. O árbitro é o jovem Matheus Delgado Candançan, que será auxiliado por Daniel Zioli e Rafael Alves. O quarto árbitro é Hilbert Estevan da Silva e o VAR de Daiane Muniz dos Santos. A opinião Bandeirantes. Corinthians muito pressionado. Eu não descartaria a demissão do Mano Menezes perdendo aqui. Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, Alexandre Pretzel. Olha, Canhão, não sei se ele vai cair se por acaso perder, porque a multa realmente não é das mais baratas. Agora, o Augusto Melo não seria incoerente, porque não foi ele que contratou o Mano. O Mano é o técnico da gestão passada. Eu me dou bem com o Mano, conheço o Mano desde 1998, tenho uma convivência com ele. Acho que ele está um pouco incomodado com as saídas do Lucas Veríssimo, com a não contratação do Mateuzinho, com a demora na regularização do Garro. Imagino que ele tenha pensado lá no dia 6 de janeiro num time considerado ideal. Ele não conseguiu escalar esse time ainda, então está fazendo tudo meio que na urgência. Por isso poderia estar jogando mais? Poderia, mas ao mesmo tempo também o elenco é mais fraco do que o elenco do ano passado. Vamos ver, jogo chato, jogo duro, porque o Novo Horizontino vem com 3 zagueiros, vem no esquema 3-4-3 e deve prejudicar o Corinthians, deve jogar a bola aérea, ter a bola alta, ter o jogo físico. Acho que vai ser um jogo interessante e equilibrado, meu caro Rogério Assis. E o torcedor continua chegando. Aqui não importa o horário, né, Ramiro?
a arena sempre enche, né? É verdade, não importa o horário. Aliás, um grande detalhe sobre a Neoquímica Arena. Em horário 11 em ponto, agora marcando o quinto sinal. É verdade, a bola ainda não rolou, a arbitragem fazendo os últimos ajustes. A gente falava sobre o lado do campo e até eu reparei que o lado em que o Corinthians vai atacar é o lado em que mais foi irrigado. E aí, de fato, o Corinthians agora vai atacar do lado contrário do que é o natural. O Corinthians vai atacar sentindo o setor norte, onde fica o lado das organizadas. Observei também isso, molharam mais esse lado aqui, que fica à esquerda das imagens, né? Isso, e aí até na disputa, se o Cássio ganha, ele sempre escolhe o lado. Mas acho que hoje não foi ele que ganhou, porque o Corinthians vai sair jogando. E quem dá a saída é Pedro Raul. Acabou de chegar e já vem pro jogo. Tudo pronto aqui, são 11 em ponto. Matheus Candançan acerta o seu relógio para começar. Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Quinta rodada, Campeonato Paulista. Tudo pronto para começar mais um jogo do Paulistão e você vai se ligar com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio, com a Fiel cantando o tempo inteiro. Esse é o clima da Neoquímica Arena, é sempre assim. Torcedor empurrando o time, não importa o momento. Tá ruim no Campeonato Paulista, Fiel acredita. Ela vem pra cá, o sol apareceu. Já brilhando o sol nessa manhã. 11 horas, 1 minuto. Está tudo pronto. Pedro Raul com a sua chuteira vermelha. Já posicionado. Começa Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Para a direita, a bola, Gustavo Silva já toma um tranco nas costas. Chega Danilo Barcelos, que o torcedor conhece bem também, né, Ramiro? Já é a primeira falta. A primeira falta agora pelo lado direito de campo. Fagner já para cobrança. Já cobra a falta. Fagner vira jogada pela minha esquerda. Sai aqui atrás com o zagueiro do Corinthians. Raul Gustavo toca pela beirada do campo. Na proteção pelo lado esquerdo para Romero. Romero toca a bola. Vira para Raul Gustavo. Já dispara pela ponta esquerda. Raul Gustavo toca na marcação. Zagueiro toca com o outro zagueiro. Volta a bola. Torres no comando. A Pedro Raul para a grande área. Bola de cabeça. Renato Palme domina a jogada. Chega à frente. Bota o cabeção tocando pela linha lateral. Já na primeira ação com Pedro Raul. Lateral para o Corinthians. Fagner já cobra a jogada. Curtinha feita pela meia direita. Matheus Araújo. Volta a jogada pela meia direita. Dá a primeira pinta. Recupera a bola. Volta, perde Ranieri pela meia direita. Ele entrega para Torres. Para a grande área. Ela vai na mão do goleiro. Fácil, sozinho. Pega a Jordi na pequena área. Ramiro. E ele sai jogando todo errado. Escorrega na bola. O Jordi entrega quase que de graça para o Timão. Gênison de cabeça para Jaque. Tentou a jogada. O Isaac. Bola passa na marcação. Volta a ser o do Corinthians ainda. Raul Gustavo, lado esquerdo. Enfia na ponta. De costas. Romero. Belo passe para trás. Já toca para Maicon. 2 em cima. Perde a bola. Zagueiro do Grêmio Horizontino ganha a jogada. Toca na frente. Chico. Vira a bola para a direita. Vira o passe para Isaac. Opa! Da frente. Gênison, centroavante. Marcado o primeiro impedimento do jogo. 1 minuto e meio de Corinthians e Grêmio Novo Horizontino. Neoquímica Arena com 0-0. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abraço a conta. Gustavo Silva lançado sobre de cabeça na marcação, tira a defesa, rebote, volta no campo do Grêmio do Horizontino para Marlon, toca pelo meio, Torres para o Corinthians, já toma, dá Raul Gustavo, ele abre do ladinho, lado esquerdo para Hugo, tá sozinho, entrega para Romero, tomou pressão, na marcação, vem por cima dele, tenta pegar na bola, chegando em cima o Lepo, já tomou, não houve falta, dominou, partiu, ameaçou bater pro gol, rolou para trás, a bola atravessada, fica do lado esquerdo, vai para fora do outro lado, o Novo Horizontino perdeu a chance num contra-ataque. Romero tá reclamando de falta, que eu não vi não, Ramiro. Ele pediu a falta depois que o Gênison acaba desarmando esse jogador paraguaio. Bola para o Timão, lado direito de campo, Fagner na cobrança do lateral. 2 minutos e meio de partida, 2:30, primeiro tempo com 0-0. Torres domina a bola e volta para Cássio dentro da grande área. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Bola que faz a jogada com o zagueiro do time do Grêmio Novo Horizontino. Toca na ponta Chico, vira a passada pela meia direita. Na jogada vem Lepo, hoje jogando aqui de lateral direito. Lepo recua, entrada na grande área, devolve a bola. Luizão por dentro. Toca Chico para lado esquerdo. Aqui atrás com Renato Palme. Domina, parte à frente. Tenta o passe da linha esquerda. Marlon meio de primeira. Toca forte nas costas da marcação. Passa Danilo Barcelos, a bola vai forte, direto para fora pela linha lateral. Em arremesso pro Corinthians cobrar. 3, primeiro tempo, Neoquímica Arena. Corinthians, Grêmio Novo Horizontino empatando em
0x0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 11h04 da manhã desse domingo. Você ligado na Bandeirantes com Corinthians, Grêmio Novo Horizontino. Tá enchendo, né, o Química Arena, e tem gente entrando ainda. Tem gente que já vai chegar, claro, com o jogo em andamento. São quase 4 minutos. Ó, o Gustavo Damina vira jogando, entregando para Félix Torres. Ele ajeita pelo lado direito, marca Gênison em cima. Toca na ponta, Wagner com ele marcado. Dá na direita com Gustavo Silva. Romero na grande área, lançado. O zagueiro desviou na mão do goleiro Jordi. Um desvio no meio do caminho. Atravessou a jogada, seria para Romero. Pega Jordi, Ramiro. Num contra-ataque em que a gente já vê a movimentação do Pedro Raul tentando buscar essa bola. Dessa vez ela não chega. Sai jogando o Novo Horizontino. Bola por dentro, passa aqui na marcação. Michael não domina. Volta, sobra com o Corinthians ainda para Ranieri. Domina pelo meio do campo. 4h30, primeiro tempo. Toca na esquerda para Raul Gustavo. Michael se apresenta, passa na ponta Romero. Enfiou para ninguém. Essa bola vai para fora de graça. Em linha de fundo, tiro de meta. É bola para o Grêmio Novo Horizontino. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Próximos dos 5 minutos é o primeiro tempo. Você ligado na Bandeirantes, também na faixa estendida do FM em 86.3. Tiro de meta, Grêmio Novo Horizontino. Sem pressa, Jordi para cobrança. Por isso, as vagas da Ferro. Neoquímica Arena recebendo mais uma vez um grande público. Jordi na bola. Pé direito, enfia um bicudo. Tenta Gênison sobre cabeça, ele ganha. Tocou para a grande área. A bola seria para Isaac, é para Cássio pegar. O sinal marca com Ricardo Garcia na mesa de som. Com Roger Palme do Marte na central técnica. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. Michael na esquerda, vem Ranieri, dominou, partiu, tá na área, rolou para Romero, forte demais, a bola sai na lateral do outro lado. Ranieri ganha e merece aplausos pela sua determinação, só que toca forte, a bola vai para fora. 5h30, primeiro tempo, Neoquímica Arena, placar da Bandeirantes. Quinta rodada do Campeonato Paulista, 0x0. Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, se mate. Rogério, Série A na Itália, jogo em andamento. Por enquanto, 0x0, Napoli e Verona. Lateral aqui na esquerda, ataque do Novo Horizontino. Aliás, defesa é pertinho da bandeira de escanteio. Aqui na sua defesa, o Corinthians marca. Danilo arremessa sobre cabeça, tenta o toque. Marlon cai na entrada da grande área. Disputa Pedro Raul de cabeça, corta na marcação o zagueiro. Toca para fora Chico, levanta Danilo Barcelos. Recuperação com o Gênison. Domina pelo meio Isaac. Escapa o centroavante, domina e já passa pelo meio do campo. Toca nas costas da marcação para Lepo. Ele vai no fundo, marcado. Em cima dele vem Romero. Ele para, domina, recua. Serve atrás a jogada, vira pela linha direita. Puxa a aproximação para William Farias. Farias atrás a Marlon. Ajeitou, bateu pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. 6h30 primeiro tempo. E esse início de jogo, 0x0. Alexandre Pretzel. Jogo forte, jogo duro. Novo Horizontino com seu sistema 3-4-3. Corinthians tentando sair rápido. E um alerta sobre o Pedro Raul. Tá correndo bastante, mas até agora não tocou na bola. O jogador precisa ser acionado. Não adianta ele ficar correndo para lá e para cá, senão não vai adiantar. Um início muito físico do jogo inteiro. Caiu o Ranieri e bota a mão ali perto do tornozelo. Acho que é quase joelho direito, né? É isso, Ramiro? É, me parece até no posterior da coxa, o Ranieri. Com dores neste momento. Aí os jogadores do Corinthians já foram para o trabalho de aquecimento. Breno Bidon, Iago e também por lá aquecendo o Rian. 3 volantes. 3 volantes já foram para o trabalho de aquecimento. Pode ser que numa passada um pouco mais rápida ali do Ranieri, ele tenha sentido e com dificuldades para jogo. 7 minutos e meio o primeiro tempo, já fica preocupado o torcedor do Corinthians. O Beto Marques está ligado em Americana, é torcedor fanático do Coringão. Está preocupado, atento aqui o que vai acontecer com o Ranieri. Ele se levanta, sai do campo, já deve voltar. Parece que também já deu um pisão um pouco mais forte ali, acho que vai voltar. Pelo menos no clima, olhando, parece que vai, essa é a impressão, né, Ramiro? É uma impressão positiva pela volta dele. Neste momento é o que tudo indica. Ele até está com a Ana Carolina Corte, médica do Corinthians, dando pisões ali no próprio gramado. Vai voltar o Ranieri. Sai jogando o Corinthians, 8 minutos, primeiro tempo, 0x0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Wagner domina a jogada, entrega na entrada da grande área para Raul Gustavo. Isaac em cima, escorregou, atacante do Novo Horizontino. Sorte do Raul Gustavo, toca na ponta e não dominou o Hugo. E sentiu o tornozelo esquerdo. Acho que pisou em falso, hein? A bola passou pelo pé dele, ele leva a mão ali à altura do tornozelo, tá calçando. Será que a chuteira descalçou sozinha? Só pode ser isso, né? Ela tá tudo bem. Saiu a chuteira sozinha? Ô, Ramiro. Acho que um pisão em falso ali do próprio Hugo, que já tá melhor. Pisou no pé dele, né? Pisão em falso, viu, Canhão? Pisão em falso. Então ele não chega na bola e torce o tornozelo esquerdo sozinho. Felizmente ele está recuperado. Bola para o Novo Horizontino, para Rômulo, domina mal e ela vai para fora. É lateral, bola para o time do Corinthians cobrar. 9 minutos é o primeiro tempo com 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lançado, Romero marcado, vai tentar driblar. Tomou pressão na ponta com o Luizão em cima, o zagueiro chuta, bate no Romero, Luizão insiste, chuta, bate em Romero, vai pra fora, tiro de meta apenas. Romero tá reclamando, queria falta, escanteio, ele queria até um pênalti, né, Ramiro? Ele dá um chilique ali à beira do gramado, mas não foi nada. Bola pro time do Novo Horizontino, tiro de meta por enquanto 0-0. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Na Bela Uberaba, Triângulo Mineiro, no Manuel Zaidan, alô Caboclinho, atento ligado na Bandeirante, um abraço. Vai lá o Candançã, enquadra o zagueiro do Grêmio Novo Horizontino, o goleiro Jordi, os caras estão demorando para bater tiro de meta, merece mesmo um enquadramento aí, Ramiro. E a arbitragem falou, meu amigo, não adianta fazer isso que eu tô contando lá, ele aponta pro Jordi, goleiro do Novo Horizontino. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos é o primeiro tempo. Paulistão, quinta rodada, 0-0, Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, se mate. Rogério, na Espanha temos bola também rolando, 0-0 por enquanto, Villarreal e Cádiz. Mais tarde, às 5, tem Real Madrid contra Atlético de Madrid. Lepo na ponta, fecha na ponta, William Farias de cabeça, tira que atrás da defesa, Hugo, Maicon põe no peito, não bico, Pedro Raul, amacia no peito, faz o pivô, belo giro, toca por dentro, vai passar bem aberto, tenta a finta, Gustavo Silva, caminhou com ela, vem aberto o lado esquerdo, dá Romero, domina, vai no fundo, levantou pro gol direto, Jordi defendeu, ela vai forte demais, Jordi encaixa, Ramiro. E o Pedro Raul foi bastante aplaudido na primeira jogada dele enquanto atleta no Corinthians, domina, faz o pivô e vê o Gustavo Mosquito. Na sequência o Romero erra o cruzamento, Canhão. Ranieri domina o meio campo do Corinthians, ajeita pela meia direita, vira o passe na direita, Fagner passa bem aberto, lá na ponta, pedindo, levantando o bração, fecha, Matheus Araújo, Fagner toca atrás, vira Torres, Torres entrega a bola para Raul Gustavo, 11,5 primeiro tempo, 0-0, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. Fagner por dentro, bela bola, com Gustavo Silva, para a área, Pedro Raul já levanta o braço, tem Gustavo Silva, levantou na esquerda, Romero, dominou, Hugo encostou, é com o Hugo, na grande área, travou o Lepo, escorrega, Hugo, não houve pênalti, tira Lepo, dá um drible curto, sai do Maicon, belo passe pela meia direita, na velocidade, William Farias, chuta a bola batendo o braço, aqui na marcação com o Ranieri, foi para fora, é bola para o time do Grêmio Horizontino jogar, 12 primeiro tempo, 0-0, Alexandre Pretzel. Olha, não falta nada pro Corinthians em termos físicos e motivacionais. Agora falta um pouco de bola. Jogo físico pelos lados, Fagner de um lado, Hugo do outro, muita tentativa de cruzamento e Novo Horizontino bem postado. 0-0 por enquanto, absolutamente correto, Canhão. Lepo domina a bola pela direita, escapa da jogada, vira para Isaac, faz o corta-luz, Hugo tenta tomar e ganha para o Corinthians. Pedro Raul caído, conseguiu tocar para Maicon pelo meio, tem uma falta atrás, isso, Cadançano vai dar vantagem, não teve vantagem. Pedro Raul sofreu a carga, a falta marcada, certa arbitragem agora, Ramiro. E aliás, um detalhe, o Maicon ia sair com a bola, em 3 lances do Maicon no jogo, 3 erros. Ele errava o passe, sorte para o Corinthians, que era falta a favor do Timão. 12 minutos e meio, primeiro tempo, Fagner domina a bola, aberta, ponta direita, encosta Matheus Araújo, Fagner recua, toca atrás, vira o passe para Torres. Torres abre a jogada no meio do campo, na roda gigante, Raul Gustavo, dá na esquerda, Hugo. Para a área, Pedro Raul perde, Hugo levantou, a Pedro Raul de cabeça, tira a marcação, consegue no rebate, Renato agora fora da grande área, insiste Hugo na trombada, na puxeta, Maicon, Romero tá voltando no impedimento, nem vai para a bola.
Faltou o Romero, devia prestar um pouco mais de atenção, não vai para a bola. Sai atrás marcando o William Lepo, domina com o Grêmio no Horizontino. Toca na ponta para Isaac, o passe é forte demais. Ao Gustavo chega, Cássio pega e joga. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 13, primeiro tempo, 0-0. Domina Matheus no meio campo do Corinthians, aqui aberto meio à esquerda. Dá a primeira pinta, escapa bem por dentro do Marlon. Vira atrás com as pressionou, recua a jogada. Queria na ponta, Fagner volta para Torres. Torres toca a bola com Ranieri outra vez. Fechamos 13 minutos e meio, primeiro tempo. Hugo, o lateral se apresenta lá do esquerdo. Já recua a bola, volta para Raul Gustavo. Tem ao lado pedindo Ranieri. É para Ranieri a bola. Ele passa completamente sozinho. 11h15 da noite, marca o quinto sinal Bandeirantes. Hugo por dentro, belo passe na ponta, Matheus não domina. Tentou dominar, não pegou. O garoto ela passou por debaixo do pé dele e foi para fora, Ramiro. Estou contando 3 caretas já do Pedro Raul quando a bola não chega. Agora com o Matheus Araújo, que não consegue dominar, se perde pela linha de fundo, 0-0. 14 minutos, 14 de jogo, primeiro tempo, 0-0 para fazer cobrança, Jordi. Pouco mais de pressa, agora levanta a bola para Lepo. Hugo vai na bola, acompanha, ela vai direto pela linha lateral. Arremesso Corinthians na defesa, lado esquerdo. No futebol é bom, no Sicredi é show. Patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Quando ele leva a falta, Hugo pega a jogada e já bate para Raul Gustavo, domina lado esquerdo, dá uma trupicada na bola. Já se levanta, vira o passe pela meia direita. Dá para Félix Torres, pela meia direita, Fagner já passa. Na ponta, Gustavo Silva, entrega a Ranieri. Ranieri bate do lado esquerdo para Raul de novo. Olha o Hugo chegando, ó, Maicon também. É para Maicon, tem liberdade, caminha com ela. Dá para Romero, Hugo por dentro, passa, ele prefere o passe atrás e lança mal demais. Tava no meio, o grifeu na grande área, a bola fica fácil para o goleiro, para Jodi pegar com tranquilidade. 14 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 para Corinthians e Grêmio do Horizontino. O Marcos Mesquita tá mostrando o Sãozão da Química Arena. Tem gente entrando ainda, temos um grande público. E agora com sol em São Paulo, com quase 15, o toque vai marcar, vem ele já chegando. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 15, primeiro tempo. Quinta rodada do Paulistão, aqui 0-0, Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, Simati. Rogério, Campeonato Paulista, jogo também em andamento agora, por enquanto 0-0, Santo André e Bragantino em Santo André. Ranieri, Matheus Araújo ajeitou, bateu, fora! A direita do gol na arrancada com o Ranieri roubando bola. Matheus Araújo enfia o pé direito do gol do Novo Horizontino. Ramiro. E é bem verdade que o Ranieri tinha opção junto ao Matheus Araújo de abrir ou pelo lado esquerdo de campo ou com o Mosquito pelo direito. Não consegue completar o chute. Tiro de meta para o Grêmio Novo Horizontino. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. De cabeça vinha a jogada, Gênison vira na ponta, rebate ao Gustavo para fora, direto pela linha lateral. Arremesso, bola, ataque do Grêmio do Horizontino. 16, primeiro tempo, segue 0-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil na Braspress. Você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Wagner para a direita para Gustavo Silva, é forte demais, a bola vai para fora. Linha lateral, arremesso, o Grêmio do Horizontino. E o jogo 16,5, primeiro tempo, tá 0-0, Alexandre Pretzel. Primeira jogada pelo meio, Matheus Araújo com 3 toques de trás, Maicon, Ranieri e Matheus. E o chute na primeira finalização do Corinthians. Pedro Raul não tocou na bola até agora. Se ele tiver estrela, na primeira que ele tocar, ele vai fazer o gol, Canhão. Lateral cobrado do Grêmio do Horizontino, Danilo Barcelos arremessa de cabeça, tira Torres, rebote no meio, Maicon gira, é para Romero, se antecipa na marcação, tira o zagueiro Chico, toca para a direita, deixa o William Lepo, domina na grande área, Gênison e Isaac, levantou pro gol, de cabeça, Rômulo para fora! Ele chegou se antecipando a marcação do Wagner e bota para fora pela linha de fundo. Tinha um buraco na zaga do Corinthians, agora Ramiro. Num contra-ataque que mais uma vez foi fornecido pelo Maicon. Ele erra o passe, a bola sobra pelo lado direito de campo. Cruzamento na grande área, passa, ninguém pega, 0-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Pedro Raul de primeira para a direita, a bola volta, Barcelos recua, dá para Jordi na grande área, para cima dele Gustavo Silva, Jordi chuta, a bola de volta na esquerda, para Danilo Barcelos, ele bota no peito, marcado agora, dominou, tentou recuar, tá pressionado, vira, tentou chutar, chuta, ela bate na marcação, vem Gustavo Silva,
tomou, sai do Marlon, recua a jogada, vira para Matheus Araújo, por dentro de primeiro, domina, sem ninguém marcar, Fagner, levantou, no gol, tenta Maicon, tira, marcação, rebote, volta, Isaac, levanta de voleio, toque no meio para Gênilson, marca Torres em cima dele, Gênilson domina a bola, Torres, na bola, na saúde, tomou, dá para Maicon na esquerda, bela abertura, com o Romero, cruzou, Pedro Raul, bateu, fundou, na hora do chute, ela bateu no calcanhar do pé direito, marcação fica atrás com o Leco, toma a frente, quem dá para Isaac, Hugo protege, vem marcação, falta marcada do Hugo. Pedro Raul tentou bater de primeira, mas furou na canhota, ela bateu no calcanhar do pé direito. Ramiro. Na primeira grande oportunidade dele no jogo. Poderia chutar e completar o lance ao estilo centroavante, mas fura o Pedro Raul. 18 minutos e meio, primeiro tempo, fechamos com 0-0, 18:30 primeiro tempo, na Bandeirantes, as emoções do Paulistão, às 4 tem a final da Supercopa Rei, Palmeiras e São Paulo, Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Mauro Betting, Gustavo Soler, Paulo do Vale, Enzo Ortega e Ricardo Capriotti. 19, ataca na jogada do time do Grêmio do Horizontino, bola aberta com o Luizão, o zagueiro passa adiantando, bola pela meia direita, domina Isaac, foi tocado, pede a falta, arbitragem marca, Cadenção para o jogo e marca a falta, é pro time do Grêmio do Horizontino cobrar. Grupo Sonhos, a Lima Eficiência em segurança e serviços. É falta marcada, vem Rômulo. Pelo jeito tem jogada em saída, todo mundo para dentro da grande área. Os zagueiros estão indo para lá também, Ramiro. É isso que está sendo arquitetado. Já vejo o Renato Palme, capitão do time, zagueirão lá na grande área. Luizão também. Vem pra bola, Rômulo. Chega agora ao lado dele o Danilo Barcelos para cobrança dessa falta. 19 minutos e meio. Cássio apenas orienta ali a posição da barreira com o Matheus Araújo nela. Danilo Barcelos arruma para cobrar de pé esquerdo aqui na ponta direita. É falta para o Grêmio do Horizontino. Já sai Rômulo, vem pro meio do campo. Danilo Barcelos, pé esquerdo, autorizada a cobrança, levantou pro gol, tentou para trás, toque de cabeça, tirou o Pedro Raul. Ajudando a marcação, ele tira a bola, quase que passa aqui no meio. O Leco fechava com o Gênilson, marcado o impedimento. Na esquerda do zagueiro que fechava na ponta, o Renato Palme. Impedimento, o Corinthians é quem vai agora sair jogando. E vem o toque Bandeirantes para marcar. Com Ricardo Garcia na mesa de som. Com Roger Palme do Bate na central técnica. Neoquímica Arena, bola rola, relógio não para. 20 minutos é o primeiro tempo. Campeonato Paulista, quinta rodada, 0-0. Corinthians no Horizontino, se mate. Gol na Premier League, Rogério Assis, gol do Chelsea, 1-0 contra o Wolverhampton. Cássio pega essa bola, já levanta no ataque, perna canhota, levanta para Romero, cabeceia, toca no meio, vem Pedro Raul, na frente o zagueiro, rebate Renato, toca no ataque, Hugo de cabeça, sobe, prefere dominar no peito, com categoria, põe no chão e volta a bola para Raul Gustavo, pro Corinthians que joga na entrada da sua grande área, o Tenda atacado escalou as melhores ofertas, para você abastecer sua casa ou comércio, com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. Bola recorre atrás com o Corinthians, vai dominar sozinho o Renato, o Raul Gustavo, toca na canhota, Maicon vem buscá-la. Por dentro, pede, vira-se, Matheus Araújo já perdeu, Marlon tomou, ganhou pro Grêmio do Horizontino sem tomar falta, sai ganhando, sai girando, entrega a bola para Lepo, domina na direita, outra vez o passe do fundo, chega Marlon para cruzar, carreio na bola, Ranieri, escanteio no Horizontino na direita. Tem gol, se mate. Tem sim, Rogério. 2 minutos depois, o Wolverhampton empata com o Matheus Cunha. Chelsea 1, Wolverhampton também 1, Premier League. Pressão do número 21 minutos e meio, primeiro tempo para a grande área, os zagueiros do Grêmio do Horizontino. Chico, Renato, Luizão lá dentro, grandões. Cássio orienta ali o seu muro, protege na grande área, todo mundo, marca todo mundo. 22 minutos, Pedro Raul volta para ajudar a defesa. Barcelos, pé esquerdo, Rômulo, pé direito, sai Rômulo, vem Danilo Barcelos, 22 minutos, escanteio no Horizontino, perna canhota, fechadinho, Cássio de Souza tira a bola da grande área, ela sai e volta no meio do campo, para Rômulo, cabeceia para trás a jogada, dá para Marlon, tomou pressão no Matheus Araújo, Marlon domina, dá para Jordi, o goleiro domina e sai jogando na entrada da sua grande área. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar.
Pulo de cabeça, rebate, manda a bola para fora, direto pela linha lateral. Em arremesso, é bola que atrás com o time do Grêmio Novo Horizontino. Todo o time Bandeirantes com você nesse domingo. Imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Alexandre Marques. No digital, Bruno Pozóvio. Já tem João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes. Sobe de cabeça, Gênison ganha. Tenta Rômulo, passa por ele. Fagner pega a sobra, põe na coxa. Aberto meia direita. Drible curtinho, sai do Rômulo. Fiel gosta. Ele volta a bola com o zagueiro Félix Torres, que domina e parte para o ataque. Metade da metade, 22,5 o primeiro tempo. Lança Hugo aberto, lado esquerdo. Vai no fundo, marca Isaac, ele recua. Toca para Maicon domina. Fagner perde, ele inverte a jogada. Belo passe para Fagner pela direita. Passa Gustavo Silva por dentro. Pedro Raul girou para fazer o primeiro gol, chutou no canto. Para fora! Inacreditável! Eu achei que era o Yuri Alberto. Pedro Raul consegue dominar de frente no pé direito, um pouco atrás da marca do pênalti, escolhe o canto esquerdo e perde o gol, Ramiro. Eu fiquei na dúvida, Yuri Alberto ou Pedro Raul? Era o Pedro Raul que batia de perna direita, mas pelo menos conseguiu dominar. Daí a grande diferença para o próprio Yuri Alberto. 0-0 e que chance perdeu! Que chance perdeu Pedro Raul. Pretzel, era um pênalti com bola rolando, Pretzel. 4 minutos atrás eu te falei, se ele tiver estrela, na primeira que ele tiver, ele vai fazer o gol. Ele teve para fazer o gol. Ele tirou do Jordi, viu? Do Jordi. O Jordi cai pro lado direito, ele tenta bater no contrapé e acaba errando o gol. Chance perdida pelo Pedro Raul. Ele e o gol. Impressionante. Ranieri na meia direita, carrega, acha Fagner aberto pela linha de fundo na direita. Olha para a área, Fagner toca do lado, volta a bola para o próprio Ranieri. Gira, tomou pressão do Marlon, sai da marcação do lateral, enfia a jogada com Raul Gustavo aberto, meia esquerda, toca na ponta de primeira, Hugo já vira, tocou na frente, jogada, vem para tentar pegar, domina Matheus Araújo, toca do lado, vira para Maicon abre a jogada para Torres, lá pela direita, enfia pelo meio, bela bola, Gustavo Silva, foi tocado por trás, é falta! Dominou quando clareou para chutar, tomou um tranco nas costas. É falta pro Corinthians na entrada da grande área pela meia direita, Ramiro. Foi falta no Rômulo em cima do Gustavo Mosquito. Pela ponta direita, Fagner, Maicon e Romero. 3 jogadores que chamam a responsabilidade para a cobrança da falta. Com quase 25 minutos do primeiro tempo, uma ótima chance para o Corinthians fazer o gol. É na meia direita. Está encostado o Jordi na trave esquerda. Sobe o muro, coloca 13 jogadores por enquanto. 4 vai lá, Matheus Candançan. Posiciona o muro dentro da grande área, Ramiro. Só um detalhe, o Romero é um dos jogadores que mais tem treinado chutes de falta no Corinthians. Então é uma grande possibilidade dele ir na cobrança neste momento. Próximos então ali ficam Fagner, Romero e Hugo. Hugo bate com a canhota. Hugo já saiu. Hugo sai, não é dele. Parece o Romero mesmo. Romero e Fagner. 25 minutos e meio o primeiro tempo. Vai lá o Candançan, passa o Chantilly, posiciona o muro, protege o lado esquerdo do gol do Grêmio Novo Horizontino. Romero para tentar de pé direito a 4 passos da bola. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Autorizada a cobrança. Chance para o Corinthians fazer o primeiro. Romero, pé direito, bateu! Jordi salta, a bola passa perto e vai para fora. O goleiro voa bonita, ela passa pertinho dele, pertinho do travessão e sai por cima do gol, Ramiro. Paraguai, artilheiro do Corinthians, tem tentado um novo universo, quase marca pro timão. Jordi na pressão, o goleiro levanta a bola para fora direto pela linha lateral. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 26 primeiro tempo. Placar do Paulistão na quinta rodada, Corinthians, Grêmio Novo Horizontino. Tá 0-0, Cimati. Placar do Paulistão, Rogério, também 0-0, jogo também das 11, Santo André e Bragantino. Futebol é com a rede Bandeirantes de rádio, você ligado na maior rede de rádio desse Brasilzão. Sai Raul Gustavo entregando para Maicon, domina a bola, passa meia esquerda, na ponta se desmarca, Matheus Araújo, Maicon domina e volta, a bola começa outra vez mais atrás com Raul Gustavo. Fechamos 26:30, primeiro tempo, 0-0. Corinthians, Grêmio Novo Horizontino jogando Paulistão na rede Bandeirantes de rádio. Inverte Torres, dá para Maicon, domina, na ponta ele está Hugo pedindo, Ranieri, meia esquerda, Matheus Araújo de primeira, dá para Hugo, domina com dificuldade, Pedro Raul de primeira, bota para Romero nas costas dele, erra o passe, Pedro Raul, pega a frente, Leco, domina com o Grêmio Novo Horizontino, Romero dá carga para tentar pegar, volta Pedro Raul também para tentar consertar o erro que ele fez dando passe para o adversário, não domina, ele volta no visão, entrega a jogada na entrada da grande área, sai atrás com Chico, Chico levanta a cabeça entregando para Renato, Renato com Chico, Chico abre a jogada com Barcelos aberto, lado esquerdo, enfia pela
pela meia direita para Rômulo. Belo giro. Torres chegou, deu um tapa no peito dele. É falta. Que drible bonito e que tapa deu Torres. Ele nem viu o Rômulo, né, Ramiro? E até pensava que o árbitro ia dar cartão amarelo ao Félix Torres, porque ele impede o contra-ataque do Novo Horizontino. Há pouco o Cimati falava do jogo entre Chelsea e o Wolverhampton da Inglaterra. O Wolverhampton que inclusive fez uma proposta ao Timão pelo empréstimo de Yuri Alberto. O Corinthians recusou. Rômulo, a Genilson na esquerda, na área, rolou para Isaac para fazer. Tira Hugo, botou no peito do Genilson, ajeitou, bateu para fora! E agora o assistente está marcando impedimento. Daniel Zioli. Novo Horizontino chegou assustando. Alexandre Pretzel, 28 minutos, primeiro tempo. Pretzel 0-0. Tá impedido o Isaac nesse bom ataque do Novo Horizontino. O time do Corinthians é muito rápido, muito incisivo e muito direto. Agora, o Pedro Raul não tem que sair da área para fazer tabela, não é a dele. Ele tem que estar ali onde ele teve para criar a chance para fazer o gol. Já era para estar 1-0, mas o Novo Horizontino é um bom time também. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. 28 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. Domina aqui atrás do campo do Corinthians para Michael. Michael entregando bola curtinha para Raul Gustavo. Giro, domina, não entrega para Hugo, levanta a cabeça. Toca a Torres que sai quando domina no jogada pela meia direita. Lá no fundo para Wagner por dentro, para Matheus Araújo. Escapa, dá Gustavo Silva. Dominou na área para Matheus, para fazer, bateu no canto. Fora! A direita do gol, passando isso aqui da trave. Tabela Gustavo Silva, Matheus Araújo. O garoto chuta, ela passa perto demais, Ramiro. E o Corinthians chora, mas a bola não entra. Em várias tentativas agora com o próprio Matheus Araújo. Aliás, a segunda dele do jogo, num lance tramado pelo lado direito pelo Gustavo Mosquito. Bate pra fora, tiro de meta pro Novo Horizontino. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 0-0, 29 minutos e meio, o primeiro tempo. Já tem João Paulo Capelanes. Bola na canhota para Rômulo. Vai chegar no primeiro Félix Torres. Domina, recua, dá para Cássio. Rômulo para cima, Cássio. Dominou pequena. Opa, é susto demais. Cássio domina, depois a galera gosta de dar um drible curtinho. Tá no meio, perdeu essa bola na ponta. Tentou tomar na frente, Fagner. Tentou, recuperou bem. Caiu sentado, tira Rômulo. Vai chegar na primeira jogada. Toma, dá na esquerda, passe forte demais. Ela vai para fora, direto, linha de fundo. Numa saída enroscada do Corinthians, Ramiro. E até porque o Félix Torres jogou na fogueira. Depois do caso jogar na fogueira para ele devolve também na fogueira para o Fagner. Perde a bola e o Novo Horizontino pressiona. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Sai jogando o Corinthians com os zagueiros. Torres recua a jogada. Raul Gustavo domina lá no esquerdo. Enfia pela meia, bela assistência para Matheus Araújo. Hugo dispara pela ponta. Matheus não passa a bola para ele. Serve atrás, devolve a bola para Michael. Michael recua. De novo a bola aqui atrás com Raul Gustavo. Lança pela meia esquerda para Ranieri. Marcado por dois adversários. Gira e volta a bola para Torres. Neoquímica Arena. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio é o primeiro tempo. Placar da quinta rodada do Campeonato Paulista, 0-0. Corinthians, Grêmio, Novo Horizontino. Que deve se mate. 4 da tarde tem a Supercopa do Brasil. Decisão Rogério Assis em Minas Gerais. Palmeiras e São Paulo. Transmissão de Ulisses Costa. Pedro Raul na direita, domina dentro da grande área. Limpou, saiu da grande área. Espera alguém de branco. Rolou para trás, amigo da grande área. Volta Lepo, ganha saída o Romero. Cercado, gira na tela da canhota, dá para Rômulo. Tomou pressão, levantou demais o pé, comete a falta. Ranieri, o jogo tá parado. E sai primeiro o cartão do jogo, Ramiro. É para o Fagner. Ele dá uma chegada um pouco mais forte. Ali no camisa 10, Rômulo. Rômulo sentindo bastante, inclusive no pé. O Fagner leva o primeiro cartão da partida, amarelo para ele. Ranieri. Foi pro Ranieri, é verdade. Pro Ranieri, porque o Ranieri acaba deixando enxadado. O Fagner foi reclamar por lá. Cartão amarelo pro 14, Ranieri. 31 minutos e meio, primeiro tempo, por enquanto o placar de 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai cobrar falta o time do Grêmio, Novo Horizontino. E o jogo, Alexandre Pretzel segue 0-0. Novo Horizontino tem um bom time, hein, Pretzel? Tem bom time, bem armado, já uma base da Série B do ano passado. Time forte fisicamente, mas o Eduardo gosta de atacar também. Tá incomodando o Corinthians, mas o Matheus Araújo, escalado pelo Mano, tá fazendo um bom jogo. Meia de chegada, já teve 2 chances. E o Pedro Raul teve a bola do primeiro tempo até agora. Cartão amarelo bem aplicado no Ranieri, a falta bem marcada.
32, arremesso lateral, cobrou na ponta Lepo, sobe de cabeça Ranieri, sobrou pra ação do Gêmison na cara do Ranieri, que tá sentindo aqui, mas tá vivo, sobreviveu. Raul Gustavo domina e volta, a bola pra entrada da grande área do Corinthians, dá pra Torres, enfia na canhota, esse passe pra Romero, alta demais. Ela foi pra fora direto pela linha lateral. O Mano vai reclamar do assistente aqui, o Daniel Zioli. Como é que o Mano vai contestar o lateral de um assistente que tá em cima da linha? Aí o Zadi faz assim, abaixa a bola, abaixa a tua bola. Eu achei que saiu muito. E vem aqui a bronca do Candançã pro Mano. Saiu a bola. Pois é, então, como é que o Mano vai tomar uma bronca de graça agora, ou seja, ele já tá pendurado, né, Pretzel? Claro, mas ele reclama sempre, né? Isso é tradição dele, não que ele tenha razão. Sem razão, né? Exato, ele reclama sempre. Pode estar ganhando, ele reclama também. Faz parte do DNA dele, mas realmente tem horas que ele exagera. 33 minutos, primeiro tempo, 0-0, arremesso lateral para Lepo, já cobra do meio para Marlon, bota no peito, tomou pressão do Gustavo Silva, dá uma puxeta, bela jogada, Pedro Rô disputa a marcação, Chico cabeceia, e presentaço do zagueiro, toca mal Renato, Wagner, linda finta em cima de Rômulo, caminhou com ela, Marlon bateu por trás, é falta, e vem cartão, é falta em Wagner na meia direita, não vem cartão? Não vem, não tem cartão não. Só falta marcada, Ramiro. Marlon estava em cima do lance, acaba fazendo a falta, ele não dá cartão amarelo. Fagner se desvencilhou bem da marcação, até por isso ele ganha o bônus de fazer a cobrança da falta. Wagner pelo lado direito. No futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abraço a conta. É falta pro Corinthians, é lá na meia direita. Romero tá arrumando, mas tá longe pro Romero daí. Wagner foi lá, arrumou a bola para bater, de pé direito, para a grande área, os zagueiros do Corinthians, Raul Gustavo, Félix Torres, muro só tem um jogador, o Gênison estava no muro, é grandão, volta aqui para dentro da grande área, encosta um canequinho a Marlon, ele com o Rômulo, sai o Marlon. Vem o Isaac, é baixinho. 34, para a área, a bola, toque de cabeça do Raul Gustavo por cima do gol. Bota o cabeção e lança longe do gol, Ramiro. Com 1,90 m, o Raul Gustavo sobe, mas não consegue completar o lance. Tiro de meta, Jordi na bola. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Abraçando você com a gente no Band Play, tá ligado na Bandeirantes, não importa onde você está, em toda a galáxia, um grande abraço. Jordi levanta a bola para o ataque, Gênison sobe de cabeça, uma cassinha para Isaac, vem Félix Torres, protege a bola, fica fácil para Cássio pegar dentro da grande área. 34:40 primeiro tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sai jogando o Corinthians, domina Hugo, aberto lado esquerdo na sua defesa, o Corinthians vem com ela, Isaac em cima, ele volta a bola, recua a jogada, volta para Raul Gustavo, Maicon levanta o braço, gesticula, pede que ele vire a jogada para Torres, Torres domina, vai embora, 35, toca na ponta, 35, primeiro tempo, 0-0, Wagner para trás, a bola para Matheus Araújo, para Gustavo Silva, para Matheus Araújo, perde para a bola, Marlon toma, toca atrás, toma o zagueiro, ganha Chico para Rômulo, para Isaac, tira Raul Gustavo de primeira bola, volta no meio campo, a William Farias, joga o time do Grêmio Novo Horizontino, para Lepo aberto, vai no fundo do Gênison, Isaac fecha, vem Raul Gustavo no ombro, é grandão, prende, protege, gira, evita que ela saia em escanteio, pé da canhota, pica, toca à frente, vem Pedro Raul, leva o tranco nas costas, sai bem do Lubizão, gira o passe, bate no pé do William Farias, perde a falta, é Pedro Raul, o árbitro deu. Parou, essa foi mais na insistência, ele parou para marcar. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 36 aqui, primeiro tempo. Placar da quinta rodada do Campeonato Paulista, segue 0-0, Corinthians, Grêmio, Novo Horizontino, Guilherme Cimatti. Mesmo placar fora do país, Rogério Assis no Campeonato Italiano, por enquanto Napoli 0, Verona também 0. E na Espanha segue 0-0, Villarreal e Cádiz. Eu e você ligados pela mesma emoção, é futebol e você se liga na Rede Bandeirantes de Rádio. Por enquanto 0-0, 36 minutos, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. Olha, o jogo agora deu uma caída, só que o Corinthians, a bola passando mais pelo meio, teve duas criações claras de jogadas. Quando o jogo ficou físico e lateralizado, o Romero foi protagonista, mas sem vitória pessoal. O Mosquito joga melhor do que o Romero. Novo Horizontino marca bem e o Corinthians agora com um pouquinho mais de dificuldade. O empate para mim talvez não seja correto por aquela bola do Pedro Raul.
Para Gustavo Silva, bola de bico, toca para fora, Chico, enfia o bicudo e manda para fora no meio da galera, no meio da Fiel. 37, primeiro tempo, lateral para Fagner fazer cobrança. Já encosta Gustavo Silva, atrás Matheus Araújo, mais atrás Félix Torres. Fagner arremessa a bola, vira para Félix Torres. 37, primeiro tempo com 0-0. Ele abre a passada, lança a minha esquerda para Maicon. Maicon domina no meio do campo, para Torres outra vez. Rômulo vai para cima dele, toca na meia direita, vira a jogada de primeira, Matheus Araújo. Dá para Fagner, pede na grande área, Pedro Raul. Fagner carrega a bola, não levanta a cabeça, não passa, dá na ponta, vira Gustavo Silva para Matheus Araújo, para Gustavo Silva, bateu no gol, toca em Chico, a bola vai para fora. Lateral ataque do Corinthians aqui na ponta direita, para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. 37,5 primeiro tempo, já tem João Paulo Capelanes, intervalo pela Bandeirantes. Domingo de futebol para você. Domina Torres, vira a bola pelo meio do campo. Corinthians todo ataque, vem Raul Gustavo, meio à esquerda, levantou a bola e deu um bicudo. Lá do meio, um bicudão, enfiou e mandou no meio da... Aí não, né, Ramiro? Aí foi longe demais, foi parar para algum Felizardo ali no setor norte das organizadas do Corinthians. Esse chute do Pedro, ou melhor, do Raul Gustavo, longe do gol, 0-0. Sai jogando aqui atrás, Luizão, zagueiro do Grêmio, no Horizonte, no Romero, marca a distância. Luizinho enfia na ponta a bola para Isaac. Hugo põe o pé, Isaac toca de primeira para Lepo, bota na coxa, para cima dele, volta Maicon. Lepo domina, Maicon dá um coicinho na bola e manda para fora direto pela linha lateral. Arremesso a bola para o time do interior cobrar. 38, primeiro tempo com 0-0. Domina a bola aqui atrás, Luizão, com certa dificuldade, chuta. Ela bate em Romero, vai em direção ao gol, fica pro goleiro Jodi. Ele primeiro bota no peito, chega Pedro Rô, depois ele se abaixa para pegar. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Lepo domina pela ponta, adianta a bola, Maicon tentou, não conseguiu tomar. Lepo ganhou, dominou, pé direito, mandou cruzado pro gol, ela passa por todo mundo e vai pra fora. Ele sai do Maicon, caminha, mas manda um chute à direita do gol, Ramiro. E o lance até que era bom e oportuno para a equipe do Novo Horizontino, que não consegue completar depois de um erro de passe, Canhão. Danilo Barcelos domina a bola lá do esquerdo, ataque do Grêmio Novo Horizontino pro fundo, para cruzar pro gol, para Genilson, ajeita na cadeira, desvio, contra do Hugo, Cássio defendeu. Ela bate na canela do Hugo e vai em cima do Cássio. Se sai um metrinho do lado, era preocupante, haja reflexo pro Cássio pegar, Ramiro. E a perna não era boa, era a perna direita. O Hugo acaba quase que tirando completamente errado e fazendo contra. O Corinthians assustado neste primeiro tempo. Peças pra cá, Romato, o caminhão é Nakata, você sabe por quê? Ora, porque é Nakata, é tudo azul pela frente. Vem ao Gustavo, ajeita aqui meu campo do Corinthians, vira pra Félix Torres, sozinho domina pela meia direita, Fagner dispara pela ponta, encosta ao ladinho, já perde a bola, domina Ranieri. Meu campo do Corinthians, vira a jogada com Raul Gustavo, 39 minutos e meio, primeiro tempo por enquanto 0-0, com a Fiel chegando, Neoquímica Arena, já chega. Raul Gustavo inverte pra Fagner na direita, alta demais, a bola vai pra fora. Vai chegar já o toque dos 40, primeiro tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Ricardo Garcia na mesa de som com Roger Palmiruati na central técnica marcando. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Placar do Paulistão, quinta rodada, 0-0 Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, Semate. Jogo em andamento também pelo Campeonato Paulista, Rogério Assis segue 0-0 Santo André e Bragantino. Mais tarde, também pelo Paulistão, tem Santos e Guarani. Você só está esquecendo no giro de destacar que a Votuporanguense está ganhando da Matonense na Série A3, Semate. Você é impecável nas informações, perfeito. Por isso você acabou de ganhar um prêmio merecidíssimo da PCA. Mas não pode esquecer esse resultado da A3, tá bom? Muito obrigado, Canhão. Foi gol do Kaique Alves. 41. Primeiro tempo que tem uma falta no Genilson. Dominou o centroavante, a galera tá achando, mas teve falta mesmo, né, Ramiro? Falta no Ranieri, ele até diz ao árbitro, ó, foi encontrão, foi de ombro e tal. O árbitro falou, não tem conversa, falta intermediária, vem o Novo Horizontino. 41 minutos e meio, o primeiro tempo tá acabando com 0-0 e vão para a grande área do Corinthians, os zagueirões do Grêmio Novo Horizontino. E são 3, hein? Tá lá dentro o Chico, vem o Renato também, Renato Palme, que deve ser parente do Roger Palme, Duarte, e vem também o Luizão. 41 minutos e meio. Castro gritando com o seu time. De frente para fazer cobrança, Danilo Barcelos. Ele pode até tentar um chute direto, hein? É de frente pro gol.
Vai lá o Matheus Candanção, passou o Chantilly. Cássio tá mandando abrir, pelo jeitão, o Cássio. Tá gesticulando pro Gustavo. Agora vai ficar ali. Isso, é pra ficar ali no muro. Ó o berro do Cássio, ó. Ouça. Marcos Mesquita mostrando. Esse berro que você ouviu é do goleiro do Corinthians. Os caras estavam na posição errada. Danilo Barcelos, autorizado, ensaiada. Na direita o Ian Farias, bateu pro gol, cruzado, heresia, Pedro Raul. Cai na grande área, a bola rasga de Vic Torres. Toca à frente para chegar Gustavo Silva. Vem Rômulo, ajeitou, camisa 10 do Novo Horizontino. Domina e volta a bola com o goleiro Jordi. 42:30, primeiro tempo, Alexandre Pretzel. Insiste o Corinthians. Segue 0-0 Pretzel. Insiste, mas na base da força física nesse momento, né? Você falou do Raul Gustavo naquele lance bizonho no ataque, mas na defesa ele tá jogando bem. Está se firmando ao lado do Torres nesse momento. O jogo agora caiu demais na parte técnica e o 0-0 aos poucos vai sendo correto. 42 minutos e meio, domina aqui atrás, Torres, enfim, uma trevelinha na direita, belo passe para Gustavo Silva, cercado, marcado na jogada em cima dele, Chico, dominou Gustavo Silva, tenta a finta da baixa em Barcelos, volta Danilo Barcelos, vira, chuta, toca a bola para fora, não saiu não, fez uma curva incrível e tá em jogo, Ranieri pega aqui atrás e joga com o time do Corinthians, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 43, primeiro tempo, tá acabando com 0-0, nada interessante pro Corinthians. Ranieri domina de frente na jogada, vira pra Torres, Torres entrega pra Raul Gustavo, dominou de costas pra marcação, entrega pra Maicon, Maicon devolve a bola, voltando pra Raul Gustavo, todo no seu campo, marca o Grêmio no Horizontino, dispara pela ponta esquerda, Hugo pede, domina Raul Gustavo, aberto o Romero também, caminhou Raul Gustavo, enfiou por dentro, tentou pra Maicon, dá pra Ranieri de primeira, vira a bola pra meia direita, pra Gustavo Silva, do que domina, sai do mar, não escapa da falta, já recua, toca ao lado, volta a bola pra Torres, enfia na ponta, passe horrível, forte demais, pra correr não vai pegar, Matheus Araújo protege o zagueiro e a bola vai pra fora, em linha de fundo, tiro de meta pro time do Grêmio no Horizontino cobrar, às 11h45 da manhã, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 44, Palmeiras e São Paulo, Supercopa Rei, decisão já às 4 da tarde, BH, Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Mauro Bertin, Gustavo Soler, Paulo do Vale, A6 Vila, Campeonato Paulista, Santos e Guarani, tem Pedro Martelli, Rafael Oliveira, Pedro Martelli, Rafael Oliveira e Bruno Miliose. Torres de cabeça para o Corinthians, tira a bola muito alta, vai cair aqui atrás, Gerisson cabeceia, dá na canhota, com Danilo Barcelos, Fagner para cima, domina Danilo, vai ter que recuar, Fagner bateu por trás, opa, é falta, pezão do Fagner para variar, fazendo falta, né, Ramiro? Fagner não perde a viagem mesmo, né? Não, se for para marcar, ou ele ganha a bola, ou ele ganha a falta, aliás, o time adversário ganha a falta. Falta para o Novo Horizontino, lado esquerdo, 44 do primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Falta vai ser cobrada sem pressa, vem Danilo Barcelos, o árbitro faz sinal que a falta é bem mais atrás. 44 minutos, 40 segundos do primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Maicon pro Corinthians, pra Romero na canhota, pra Hugo de primeira, enfia na ponta, ela bate na cabeça do Lepo, volta no centroavante Gênison, lança a bola pra meia, mas lança muito mal, pro Corinthians ganha Raul Gustavo, bica aos 45, toca na ponta, Luizão rebate de cabeça, vem a plaquinha com os acréscimos, Lepo, uma caneta em Romero, dominou aberto na direita, sai do Romero de novo, toca do lado, vira o William Farias, entrega na ponta pra Lepo, carrinho do Maicon pra fora pela linha lateral. 3, é isso, Ramiro, piscou aí a plaquinha. 3 minutos. 45, vai até 48 e tá no chão, jogador do Grêmio do Horizontino. Na disputa de bola, teve a cacetada aqui na ponta. O árbitro não pega a falta, apenas marca arremesso lateral. Na chegada do Romero em cima do William Lepo. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Recua o zagueiro Renato, toca pro goleiro Jordi na grande área, pé direito Jordi. Já levanta na ponta para Rômulo. Ele com Torres. Rômulo cabeceia, bola pra ponta para Isaac. Na grande área, Cássio chega sozinho para pegar. Pretzel, você voltaria com mudanças no intervalo? Já tracaria alguém no time do Corinthians? Por exemplo? Yuri Alberto no lugar do Ranieri. Pode me chamar. Pô, mas tu abriria demais o meio. Abriria mesmo. Indo pra cima, porque o Corinthians ele não tem meio de campo. O Matheus Araújo teve 2 oportunidades, mas sumiu do jogo depois de perder a segunda. E aí fica jogando bola pelos lados. O que fez no Novo Horizontino? Bloqueou os lados. Por isso fica dando balão pra frente. Põe o Yuri Alberto pra encostar no Pedro Raul e faz um 4-2-4. Vai pra cima. Não adianta ficar muito Lepo na direita, Liberdade, levantou pra Genisson, cabeceou no canto, é gol! Gol! É do Grêmio Novo Horizonte.
Horizontino. É do centroavante Genilson. Na roubada de bola pela meia direita. Rômulo toca para Lepo. Completamente aberto. Ele levanta a cabeça e capricha. Põe na cabeça do centroavante Genilson. Ele tá sozinho. Bota o cabeção no canto direito do Cássio para fazer aos 46,5 o gol do Grêmio Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Grêmio Novo Horizontino, Corinthians 0. Cássio não tem jeito, tá feito. Genilson 1-0. Grêmio Novo Horizontino. Ramiro. Pra paralisar a zaga do Corinthians, que nem viu a cor da bola depois de uma jogada tramada pelo lado esquerdo de campo. É bem verdade, com uma força total do William Lepo, que fez o que quis com o lado esquerdo de Romero e Hugo. Levantamento na grande área. Genilson completa o lance. O Novo Horizontino abre o placar da Neoquímica Arena. 1-0. Alexandre Pretzel, 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Todo mundo fora do lugar. Hugo fora do lugar. O Raul Gustavo, que eu elogiei há pouco, estava marcando o vento. E o Torres parado vendo o Genilson cabecear sozinho. Um erro gritante da defesa do Corinthians e a bola aérea mortal do Novo Horizontino. 1-0. Nossa, um balde de água fria nesse calor desse domingo, cara. Genilson domina mal, domina na esquerda a bola. Hugo tenta o passe para Romero, vem Maicon fechando desse lado, 48, virou para Hugo, adiantou, limpou na área, tentou carrinho na bola, Marlon tira, fica na ponta, toca Maicon na grande área para Romero, para Maicon de novo, Corinthians quer o empate, bateu, toca em bala, vai para fora, escanteio Corinthians, é a última chance do primeiro tempo, Ramiro. E vem pelo lado esquerdo de campo Maicon para cobrança do escanteio. 48 minutos e meio, Corinthians todo na grande área do Grêmio Novo Horizontino. Passamos dos 3 dados de acréscimos. Vem Maicon para bater o escanteio. Pé esquerdo na bola. Levantou pro gol de cabeça. Ranieri tira a bola e manda para fora da lateral do bolso. Ela vai sair devagar para fora pela linha lateral. Olha pro relógio Matheus Cadançan. Perde a bola para terminar o primeiro tempo. Tá chamando a atenção dos jogadores do Grêmio Novo Horizontino. Corre em direção à bola e você já ouve as vaias da Fiel. Neoquímica Arena terminou o primeiro tempo. Grêmio Novo Horizontino, Genilson, Corinthians 0. Intervalo Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso do microfone de esportes da Bandeirantes. Antes do Pedro Ramiro, sobe som da Neoquímica Arena. O torcedor se manifesta. De crítica, nada, ou joga por amor ou joga por terror, mas fato é que o Corinthians começou muito mal a temporada, teve boas oportunidades na primeira etapa, uma claríssima com Pedro Raul, mas quem tá na frente é o Novo Horizontino, que ainda não sabe o que é vencer na Neoquímica Arena. E tá pelo menos essa primeira etapa quebrando um tabu, hein, Pedro Ramiro? Tá quebrando um tabu. Novo Horizontino nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Aliás, em 3 oportunidades em Itaquera, só vitórias do Timão. E o detalhe, este gol joga um balde de água fria, como pontuou o próprio Pretzel, mas também no setor norte, aqui, torcida organizada já gritava: vamos jogar a bola, vamos jogar a bola. Porque o Corinthians tem um calendário apertado no sentido de adversários. Depois do jogo de hoje contra o Novo Horizontino, volta a campo na quarta-feira, na Vila Belmiro contra o Santos. Então o resultado hoje é muito importante, por enquanto. 1-0 pro Novo Horizontino. Ei, Coringão, hein? Ei, Coringão. Tá perdendo a primeira etapa pro Novo Horizontino por 1-0, mestre Alexandre Pretzel. Claro que tem toda a segunda etapa, o Corinthians tem condições de virar o jogo, de golear, mas uma coisa é fato. Quando a fase não é boa, isso vai passando de jogador para jogador. O problema antes era o Yuri Alberto. Chegou o Pedro Raul, titular, tem uma grande chance na cara do gol e ele desperdiça. E aí o futebol não perdoa. 1-0 Novo Horizontino. Para ser bem justo, você tem toda a razão. Aos 22 do primeiro tempo, a bola do primeiro tempo. Toque do Mosquito para o Pedro Raul. O Pedro Raul se livra da marcação do Marlon, que estava como zagueiro no lance, e fica cara a cara com o Jordi. Sabe que o movimento que ele fez não foi ruim, não. Ele bate, deslocou, né? Ele bate no contrapé do Jordi. Mas foi dele, né? Exato, exato, mas é o gol. Aí é que tá o detalhe. Foi um lance de centroavante, um lance de jogador técnico. Ele se livra corretamente da marcação e fica com o gol escancarado na frente dele.
O que o Jordi faz? Cai pro lado direito, ele bate no esquerdo, no contrapé, mas a bola raspa a trave. Errou o gol. Acontece, errou o gol. E eu até comentei que o Ricardo Garcia olhou pra mim, primeira bola que o Pedro Raul tocar, se ele tiver estrela, ele faz o gol. E a primeira que ele teve, ele não fez o gol. Impressionante, que ele não tinha tocado na bola ainda. Mas fez um bom jogo? Olha, para centroavante, ele tem que jogar ali onde ele fez essa jogada. Ele tá saindo muito da área para fazer tabela. Ele já errou 3 passes. Por quê? Porque não é dele. Não é dele dominar e tabelar. Não é dele. Ele precisa ter. Ele é um cara alto, ele é um cara forte. Ele sabe usar o corpo. Ele precisa da bola para esse lance individual. Contra o zagueiro. Ele levou vantagem. Na primeira que ele teve, ele levou vantagem e não fez o gol. O Novo Horizontino criou alguma coisa? O Novo Horizontino só viveu da bola aérea. Por isso tem que saber que o Novo Horizontino joga muito em função disso. Bola de lado, tô revendo o gol, ó. Primeiro, o William Lepo recebe sozinho, tá jogando de ala, né, num 3-4-3. O Raul Gustavo não tá marcando ninguém, apavorado, ó. Ainda faz um pênalti no lance anterior, acho que se não sai o gol seria pênalti. O Hugo fora da posição e o Gênison sozinho, o Torres estava marcando o vento. Gol do Novo Horizontino numa jogada muito básica do time do Novo Horizontino. Ah, mas não vale isso? Claro que vale. Aliás, é o seguinte, ó, o Rogério falou e eu concordo. O Novo Horizontino é um time bem treinado pelo Eduardo Batista, time alto, time forte fisicamente, mas o Corinthians teve a bola com o Pedro Raul para fazer 1-0. Se larga na frente, é outro jogo. O C também, vamos dizer, não existe, não fez o gol, é verdade, não fez e tomou o gol no final. Acho que o 0-0 seria até o mais correto para o primeiro tempo, ponto, pelo que foi o jogo em si. Agora, Novo Horizontino teve uma bola e aproveitou. A fase do Corinthians é aquilo, né, o Capelante? A gente já viu o Corinthians passar muitas vezes por isso. O Corinthians não consegue fazer gol, domina o jogo, tem mais posse de bola, não falta raça, não falta vergonha, falta bola para muita gente. E aí, num cruzamento, a defesa falha, o Cássio não consegue chegar. Gol do Novo Horizontino. A fase realmente é terrível, é uma nova gestão, mas essa nova gestão está começando também com azar danado, mesmo que o Corinthians corra, lute, se empenhe, mas falta um pouquinho de qualidade. Para te liberar da primeira etapa, Pretzel, vamos falar a grande verdade. Nós já vimos aqui um Corinthians jogando bem, não vencendo, e muitas vezes já vimos um Corinthians com um time muito ruim, mas conseguindo chegar e batendo campeão. Mas hoje a realidade é olhar para um Corinthians que está chegando na metade da primeira fase do Campeonato Paulista, na zona de rebaixamento ou perto dela. Porque o Santo André no momento está empatando, né? Se ganhar, moiou. Então ele não fica na frente do Corinthians, porque o Corinthians tem uma vitória, o Corinthians já ganhou um jogo, o Santo André não. Exato. Mas se o Santo André fizer um gol, sabe o que acontece? O Corinthians entra na zona de rebaixamento, junto com a Portuguesa e com o Ituano. Cair não vai, né, Pretzel? Mas a gente fala, não vai, e uma hora chega e bate, né? O Corinthians, porque o Ituano joga no fim de semana. A Portuguesa não joga, porque ela enfrentaria o Palmeiras, isso aí passou pro dia 21. Exato. A Inter de Limeira também não joga, porque enfrentaria o São Paulo e também passou pro dia 21. Então Portuguesa e Inter de Limeira não jogam no fim de semana. O Corinthians joga, o Ituano joga. São os adversários com 3 pontos, perfeito? Então se o Santo André ganhar e o Ituano fizer 1 ponto, o Corinthians termina a rodada, se terminar assim, na zona de rebaixamento. Nossa. Aí vai passar o quê? 5 dias na zona de rebaixamento. 3 dias, 4 dias. Pega o Santos, 3 dias, pega o Santos na quarta-feira. Claro que tem um tempo ainda, dá pro Corinthians empatar, tudo isso é verdade. Agora, a fase é terrível, porque o primeiro tempo não foi assim, ó. Foi um horror o primeiro tempo? Não. Mas também não foi um primor, né? Então assim, eu acho que o empate até não seria nada absurdo e o Novo Horizontino conseguiu o gol. São 6 minutos de intervalo, é o intervalo inteligente Bandeirantes que volta daqui a pouquinho. E quando voltar, vamos para Belo Horizonte com os repórteres Bandeirantes, PDV, Gustavo Soler, trazendo destaques do Choque Rei. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem Cláudio Zaidan, tem Mauro Betting, tem Soler, tem PDV e tem, claro, Ulisses Costa para transmitir Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras vale o título da Supercopa do Rei no microfone de esportes da Bandeirantes. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente.
Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. No futebol é gol, no Sicredi é show. No flow, pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Estamos de volta, 12:01, intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Ei, Coringa, calma, torcedor, eu sei, está de saco cheio, tá bravo, faz tempo que o Corinthians não vai bem, muito tempo sem ganhar título, mas calma, tá perdendo por 1-0, tem totais condições de reverter a situação, empatar, por que não virar? Daqui a pouquinho tem os 45 minutos finais. Novo Horizontino tá vencendo por 1-0. Gol na reta final da primeira etapa. Um vacilo tremendo envolvendo o sistema defensivo. Hugo, Raul Gustavo, Félix Torres, ninguém marcou e o Novo Horizontino fez 1-0. Vamos para Belo Horizonte, no pique o hino do Palmeiras. Vamos falar com Gustavo Soler, direto de BH. 4 horas da tarde tem. 4 da tarde tem Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Mauro Betti em PDV. E para falar do Palmeiras é contigo. Alô, Gustavo Soler, um abraço, boa tarde, Soler. Tudo bom, Café? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Já estamos na porta do Mineirão. Acompanhamos a chegada aqui
das duas torcidas no estádio Gigante da Pampulha, onde logo mais teremos a Supercopa Rei, decisão entre Palmeiras e São Paulo, e o técnico Abel Ferreira, KP, não deve ter nenhuma grande novidade no time titular. Um provável Verdão de Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, meio de campo de Mike como ala pela direita, Piquerez na esquerda, a dupla de volantes com Zé Rafael e Richard Rios, e o Rafael Veiga como o meio armador no ataque, Flaco Lopes e Rony. Esse deve ser o time do Palmeiras, que será confirmado a partir das 3 horas da tarde pelo técnico Abel Ferreira. E ontem, KP, depois daquele fato lamentável, né, de um torcedor de São Paulo que arremessou uma garrafa de cerveja e estourou um dos vidros do ônibus do Palmeiras, ele foi detido, e na chegada ao hotel, a presidente Leila Pereira confirmou que na próxima semana, a tendência é que entre terça ou quarta-feira, Lázaro, jogador de 21 anos de idade, passe por exames médicos para assinar contrato com o Palmeiras até o final deste ano. Maravilha, Gustavo Solaro, daqui a pouquinho volta com mais informações. É o Intervalo Inteligente Bandeirantes, transmitindo o jogo, o primeiro de 3 jogos que a Bandeirantes vai transmitir. Por enquanto, Novo Horizontino 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. Falamos do Palmeiras, vamos falar do outro lado. Tricolor do Morumbi é contigo. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale. Fala do Vale, boa tarde. Fala, Capela, abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone na Rádio Bandeirantes, também aqui já no Mineirão, né, no entorno do estádio, acompanhando também a chegada dos torcedores. Por enquanto tudo muito tranquilo, né? Daqui a pouco a previsão também de chegada dos ônibus das torcidas organizadas do São Paulo. Já tivemos por aqui os ônibus chegando principalmente na Mancha Verde, a principal torcida organizada do Palmeiras, e aparentemente, por enquanto, um clima tranquilo com relação à chegada e separação dos torcedores aqui, né? Cada um tendo a sua via de acesso no estádio do Mineirão. Muito calor também, viu? Tá quente aqui em BH, realmente expectativa aqui para a hora do jogo esse calor permaneça. Com relação ao time do São Paulo, ontem a gente trouxe, né, essa ausência do Rames Rodrigues. São Paulo trouxe Rodrigo Nestor, Luan, que não vem sendo relacionado, o Igor Vinícius, que segue machucado também com problema na coxa. Todo mundo veio, até o Muricy Ramalho, que não costuma viajar por questões de saúde, veio. Só o Rames Rodrigues que não quis vir. Ele tinha, sim, a opção de se juntar à delegação do São Paulo, mesmo não participando da partida, realizando esse trabalho especial de controle de carga. O Rames não veio, mas o Lucas sim, e deve daqui a pouco realizar um último teste para, quem sabe, ser confirmado entre os titulares do São Paulo, viu, Capela? Maravilha, repórter Paulo Vale, daqui a pouquinho volta direto de Mineirão, direto do Mineirão, direto de BH, para falarmos mais sobre Novo Horizontino e Corinthians agora. Depois, mais tarde, tem a Supercopa do Rei entre Palmeiras e São Paulo. Os times voltaram, né, Ramiro? Voltaram, e o Novo Horizontino mexeu já o completo. Daqui a pouquinho, porque agora vem ele. Alô, Rogério Assis, o estrondoso Novo Horizontino tá vencendo, é contigo. Explode, canhão! Valeu, Capelanes, ele volta já, vai autorizar Matheus Candançan. Vai começar o segundo tempo, Neoquímica Arena. Por enquanto na frente, ganhando o jogo no segundo tempo, o Grêmio Novo Horizontino. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Eu e você ligados pela mesma emoção. No futebol é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. A bola já sai. Lateral Grêmio Novo Horizontino, que voltou com uma alteração, Ramiro. Sai o 29, Isaac Pelé, e entra o 5, Giovani. Volante Giovani entra com a 5 no lugar do atacante Isaac Pelé. Gênison domina o autor do gol na direita. Esse passe no fundo para Lepo. Tomou pressão, tentou colocar para a grande área a bola. Marcado pelo Hugo. Hugo bica, bate em Lepo. Bola ganha uma curva incrível, toca de volta no próprio Hugo. É lateral, ataque do Grêmio Novo Horizontino. Está apenas começando o segundo tempo, Neoquímica Arena. Para a área, a bola de cabeça subiu e mandou para fora essa bola. Ranieri se antecipa. O lateral cobrado pelo Lepo aqui como se fosse um chute. Bora no meio da pequena área, toque de cabeça para fora do Ranieri. Escanteio, Grêmio Novo Horizontino, Ramiro. Foi para quase um latereio ali o jogador da equipe do Novo Horizontino. Ganha escanteio, vem para a bola o 10, Rômulo. 1 minuto do segundo tempo. Rômulo cobra curto do escanteio. Danilo Barcelos com efeito. Cássio subiu para grudar na pequena área.
Tem pressa, mas não acha ninguém de branco. Com as mãos, já lança a bola para a direita para Romero, passe errado. Sobe na jogada, Marlon ganha a bola com o time do Grêmio do Horizontino. Jordi perde no gol. Marlon domina, volta a bola para Jordi dentro da grande área. Romero para cima dele, Jordi domina no pé direito. Chuta a bola e cai sentado. Tenta o passe, Rômulo sobe de cabeça, Raul Gustavo. Não pega Maicon, cabeceia na ponta, William. Tenta a jogada pela ponta, falta em Rômulo. Tomou um tapa na cara do Hulk, tomou uma bolacha, né, Ramiro? Tomou uma bolacha. Aliás, só uma curiosidade, o Gênison, autor do gol da partida, não marcava, o atacante não marcava há um ano. Desde o dia 15 de fevereiro de 2023, quando ele jogava pelo Guarani, estava emprestado pelo Cuiabá. O Guarani depois foi ao Novo Horizontino. Gênison, autor do jogo, não marcava há um ano. Giovani cabeceia no meio, tentou Marlon, Gênison, Giovani, Rômulo na área, dominou, Cássio sempre deu um biquinho, ela passou no meio das pernas do Cássio, na trave, vem Gênison livre, escorou pro gol, aberto, é gol! Gol! Outro do Gênison, numa falha incrível da defesa do Corinthians. Toque pelo meio para Rômulo, a defesa parou, pedindo o impedimento de Rômulo. Ele dá um bico na bola, ela passa no meio das pernas do Cássio, toca na trave e vem pro Gênison. Com gol vazio é só fazer 2-0. 1 minuto e meio começando o segundo tempo. De novo Gênison, centroavante tem disso. Às vezes vive de resto. 2-0 Grêmio Novo Horizontino. Cássio não tem jeito, tá feito. 2-0 Grêmio Novo Horizontino. Outra vez Gênison. Pedro Ramiro. E se ele não marcava há um ano, o Corinthians proporciona uma manhã espetacular. Gênison, 2 gols no jogo, Novo Horizontino vence 2-0. Alexandre Pretzel, ao invés de empatar no começo do segundo tempo, o Corinthians toma 2-0, Pretzel. Um erro defensivo de novo, o Raul Gustavo, que eu elogiei no primeiro tempo, ele erra agora de novo, fica parado, sozinho, o Rômulo em condição legal, o Cássio não sai legal e fica torcendo para a bola não entrar, fica todo mundo olhando a bola pegar na trave sem correr em direção à bola. E o Gênison, gol de treino, gol de rachão, apenas empurra para o fundo da rede. Um gol no final do primeiro tempo, um gol no início do segundo, o Mano vai falar sobre isso, mas não precisa. 2-0 Novo Horizontino e agora é uma panela de pressão. Do jeito que tá a coisa aqui, nem sei se tem coletiva do Mano, hein, Pretzel? Olha... É porque é o seguinte, né, que a gente falou sobre isso no intervalo, a Inter de Limeira não joga, mas o Santo André tá jogando. Se o Santo André fizer um gol agora, o Corinthians pode terminar a rodada na zona de rebaixamento com um pontinho do Ituano nos jogos da tarde. Então a situação começa a ficar muito delicada. E vamos combinar também que esse negócio de multa, o dirigente que isso aí agora, paga. Não, ele não vai, o dirigente não vai pagar do bolso dele. Claro. É, o Corinthians que paga, ué. Paga lá em 10, 15 vezes, paga. Faz um carnezinho. Exato, sempre fizer. Pra ponta essa bola com o Danilo Barcelos, comete a falta, Pedro Raul. Por falar em Pedro Raul, Alexandre Pretzel, e a atuação do estreante aqui? Ele teve a bola do jogo, um lance técnico, um lance de centroavante, mas errou o gol. Mas ele está estreando hoje, quer dizer, não dá para dizer que o cara não serve apenas por esse gol perdido, né? Mas o momento dele é um momento tenso, assim como todo time. Ele precisa de um gol, ele precisa fazer o gol. Eu até falei, quando ele pegar a bola, se ele tiver a estrela na primeira bola, ele faz o gol. Não fez, mas a jogada foi muito boa. Bola para a grande área do Corinthians, Cássio já encaixa e bota com o Hugo na esquerda, passa na ponta, Romero, passe errado, ela fica com o Luizão, zagueiro bota no peito, já recua, dá na meia direita, aberto com o William Farias chegando, domina e volta, jogada na entrada da grande área, dá com o zagueiro, toca Chico, Danilo Barcelos, dá na meia para o William Farias mais uma vez, prende a jogada, recua, toca Chico outra vez, enfia na perna esquerda, bola para a ponta, passa pelo Marlon, domina aqui atrás, Torres com a defesa do Corinthians, Neoquímica Arena, a bola rola, relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Paulistão na quinta rodada. Corinthians 0, Grêmio Novo Horizontino 2 e Corinthians aperta. Fagner domina na direita, ameaça cruzar para a grande área, não cruza, já recua, dá na meia direita, a bola com o Matheus Araújo, sai da marcação de William Farias, toca lá do esquerdo para Raul Gustavo, tomou pressão em cima dele, jogo, ele devolve a bola para Torres de novo, domina e passa à frente, jogada virando para Ranieri pelo meio do campo, toca na ponta, Fagner de primeira, já aciona, aberto Gustavo Silva, dominou, rolou, Pedro Raul para trás, desceu.
recebeu para Matheus Araújo, linha de fundo, para Gustavo Silva, levantou pro gol, Jorginho, bateu o goleiro. 6 minutos de jogo, segundo tempo, placar Bandeirantes. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Paulistão, quinta rodada aqui, Corinthians 0, Grêmio Novo Horizontino 2, Guilherme Cimatti. Rogério, Campeonato Paulista, no Bruno José Daniel, segue 0-0, Santo André e Bragantino. Apertou Pedro Raul, sai da grande área, fica órfão, não pega na bola, ganha Giovani, dá na esquerda o passe, Marlon fecha aqui no meio, Rômulo, passe é forte demais, Cássio sai para pegar, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Aperta o Corinthians, Maicon na canhota, jogada pela ponta para Romero, pressando o Luzão em cima dele, gira Romero, agarrado, tomando um chute na canela, já recua a bola, vira pela meia esquerda, Hugo, toca na direita, abre a jogada para Torres, Mano continua sentado no banco de reservas, por enquanto não há movimentação de mexida no time do Corinthians. 7 minutos é o segundo tempo, você com a Bandeirantes na maior rede de rádio do Brasil, Sonzão Bandeirantes, Neoquímica Arena, com Marcos Mesquita, para ponta, Romero caiu, Maicon na bola não tem vantagem, é falta. O árbitro vai puxar cartão, só tem a bronca, Ramiro. Só conversa por enquanto, depois desta falta pelo setor de defesa, ali do camisa 25, Luizão, oportunidade para o Corinthians. Matheus Araújo e Hugo se aproximam da bola. 7 minutos 40 segundos de jogo no segundo tempo, é falta marcada para o time do Corinthians fazer cobrança. Para a grande área, Torres, na grande área, Raul Gustavo, lá estão Ranieri, Pedro Raul, Gustavo Silva, Romero, Hugo se prepara para fazer a cobrança de falta, pé esquerdo na bola, autorizado, levanta a mão de cabeça, rebate, tira Danilo Barcelos, a bola cai dentro da grande área, de cabeça rebate o Maicon para dentro, vem de cabeça, tira Lepo, Romero, na sobra, dominou, ajeitou, bateu pro gol, bate na funda do William Farias e vai para fora. Escanteio Corinthians na direita, Ramiro. E o Lepo leva a bronca ali do Chico, porque ele sai com a bola todo desesperado. Sobra pro Romero, que bate em cima da marcação. Fagner para cobrança no escanteio. 8 minutos e meio, segundo tempo. Fagner bate o escanteio pro Corinthians, todo mundo para dentro da grande área. Dá 2-0 pro Grêmio Novo Horizontino, é isso mesmo. 8 minutos e meio, segundo tempo. Fagner levantou, jogo que saiu no mal, pé dele, pega o goleiro completamente sozinho. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Carrega o Grêmio Novo Horizontino, autor dos gols na direita, perde a bola, passa na ponta, domina, vem Rômulo, limpou o primeiro, perde a esquerda, enfia por dentro, a bola vai desviada na grande área, para chegar sozinho, tentou pegar, mandou, a bola bateu na coxa do Maicon e foi para fora do Fagner, na verdade, em cima dele, fechava a Marlon, escanteio, e esse veio de graça para o Grêmio Novo Horizontino, às 12h15, Ramiro. Por enquanto, sem movimentações de alteração, agora sim, chamou Yuri Alberto. Yuri Alberto foi chamado e vai entrar do timão. Mais um, além do Yuri. Também Fausto Vera com a 5. E também Matias Rojas com a 10. 3 logo de cara. Escanteio Grêmio Novo Horizontino para fazer cobrança, Danilo Barcelos. Pé esquerdo, lado esquerdo para a grande área, Luizão. Lá dentro também Renato. Autorizado, Barcelos na bola. Para Luizão, tira a marcação, a bola sai da grande área. Rômulo, de primeira pro gol, ela bate aqui atrás, é Matheus Araújo. Cai na grande área, a bola para Luizão, de cabeça ajeita. Vai tentar bater pro gol, ajeita na coxa. Prende, marcado por 2, gira. Com liberdade, domina a bola aqui pela direita. O passe na linha de fundo para Lepo. Luizão do lado, Lepo tenta tentar bater na marcação. Vem Gustavo Silva, toca a defesa, rebote e volta, tira aqui atrás. Toca na ponta, Ranieri, o passe é forte. Ele vai, a bola não sai pela linha lateral. Recua na marcação, vinha Pedro Raul. Devolução atrás com o goleiro. Dá um voleio, Joaquim. Toca na ponta direita, põe na coxa, William Farias. Domina e vai jogar mais atrás, envia pelo meio campo. Giovani na ponta, Fagner domina muito mal, só toca curtindo. Marlon domina. Bandeira está marcando o impedimento do Marlon. Neoquímica Arena, a bola rola, relógio não para. 10 minutos e meio é o segundo tempo. Placar da quinta rodada do Campeonato Paulista. Aqui Corinthians 0-2, Grêmio Novo Horizontino, Cimatti. E segue 0-0, Rogério Assis do Campeonato Paulista também, Santo André e Bragantino. Na Premier League, por enquanto, Manchester United 2, West Ham 0.
Já 3 mexidas no Corinthians, deu pra ver a 14 piscando primeiro. Bola pra esquerda com o 14 do Grêmio Novo Horizonte. Nesse não vai sair não. Danilo Barcelos vai voltar a bola. Dá pra Chico. Marcado, Romero gira. Chico sai bem dele. De primeira, Marlon vira com Danilo Barcelos no fundo. Pra Marlon, volta o passe com Danilo Barcelos. Toca de volta, Marlon. Domina, livre. Pé esquerdo, cruza mal demais. Ela bate na jogada porque atrás com o Matheus Araújo. Dele pra Gustavo Silva. Escapa da primeira bola, mas tocando por trás. É falta. William Farias comete a falta. As mexidas no Corinthians, Ramiro. Vamos para a primeira. Sai o 14, Ranielli, e entra o 5, Fausto Vera. Fausto Vera entra com a 5. Ranielli vai descendo o gramado com a 14. E a torcida não gostou, não. Tá vaiando. Vai o Fausto Vera. Ou vai ao Nando pela mexida? Situação complicada. Sai o 19, Gustavo Mosquito, e entra o 9, Yuri Alberto. Yuri Alberto sai com a 19 e entra, aliás, Gustavo Mosquito sai com a 19 e entra o 9, Yuri Alberto. Também deixou o campo o 30, Matheus Araújo, e entra o 10, Rojas. Rojas entra com a 10 no lugar do 30, Matheus Araújo. Alexandre Pretzel, as mexidas feitas pelo técnico do Corinthians. O básico, lavou as mãos, 6 por meia dúzia em características. Tirou o Ranielli, que não estava mal, mas tem cartão. Poderia ter entrado na defesa, ter tirado o Raul Gustavo, por exemplo, não está bem no jogo. Então é o seguinte, ele lavou as mãos. Eu não tenho elenco. Eu vou tirar os caras que eu escalei como novidade. Vamos ver o Yuri Alberto ao lado do Pedro Raul. É uma tentativa. Na direita, tomou Rômulo com o Grêmio Novo Horizontino. Já no fundo, Lepo aqui, Genilson na área, Marlon atrás, Marlon dominou na meia-lua com certa dificuldade, perde tempo para o chute, toca ao lado, vira jogado, William Farias, liga de fundo na ponta, para Lepo, para Rômulo, tá na área, bateu rasteirinho para Genilson, escorou, é gol! Jogada na direita com o Rômulo recebendo o passe do Neto. Ele põe rasteirinho, ela passa pela pequena área. Livre, Janilson com gol vazio, pé esquerdo para dentro. Para marcar 3-0 Grêmio Novo Horizontino. Janilson 3, Corinthians 0. Um passeio, um verdadeiro baile. O Corinthians é humilhado na Neoquímica Arena. Cássio não tem jeito, tá feito 3-0, Ramiro. Para colocar na conta de Mano Menezes mais um recorde batido. O Corinthians nunca perdeu para o Novo Horizontino em Itaquera. Está rompendo essa marca. No ano passado, até então não havia perdido nem para Internacional e Bahia. Conseguiu romper esta marca. Fausto Vera sai jogando errado, entrega para o timão. Genilson faz 3-0 para o Novo Horizontino, Canhão. Falaram o que, Alexandre Pretzel? Que time ruim. Olha, eu só vou fazer isso aqui, ó. Parabéns ao Novo Horizontino. Grande atuação nesse segundo tempo, matando o jogo. 3-0, Genilson muito bem colocado. O lado esquerdo do Corinthians é uma brincadeira de mau gosto, o lado esquerdo. Hugo e Raul Gustavo, podem ficar abraçados os dois. O Mano fez 6 pelo meia dúzia nas mudanças. E ele toma o gol assim que ele muda o time. Caiu a casa. O Corinthians para reagir, acho muito difícil. Grande vitória do Novo Horizontino. 3-0 Novo Horizontino em plena Neoquímica Arena. Vai ter que jogar muita bola esse time para reagir, para conseguir reverter essa vantagem maravilhosa do time de Novo Horizonte. Bola por dentro, tenta Matias Rojas, vira Alberto na jogada, pancada nele. Falta Corinthians atrás do primeiro para chegar no terceiro, Ramiro. Pelo lado direito, Fagner vem para a cobrança, daqui a pouco o Novo Horizontino também vai mexer. Camisa 9, quem é que está aqui na beira do campo? Neto Pessoa. E ao lado dele, 30, Vagninho. Com quase 15 minutos do segundo tempo, é falta para o Corinthians cobrar. Você está ouvindo ao fundo a chiadeira da galera. Torcedor do Corinthians inconformado. O time apanha em casa do Grêmio Novo Horizontino. 15 segundo tempo. Matias Rojas na cobrança de falta. Pé esquerdo, bico da grande área. Pela ponta direita. O árbitro vai autorizar a cobrança. Vai lá e enquadra todo mundo no apito que você ouviu. Autorizado. Rojas direto do gol! Fora! Ela bate na rede, perto do ângulo. Inteligente, Matias Rojas. O goleiro Jordi voltou correndo.
Sempre fez o certo, Rojas. Por isso aqui não entra. Ramiro. Assustou, mas a bola não entrou. Bate na rede pelo lado de fora. Rojas não marca e mexe o Novo Horizontino. Sai o 28, Marlon. Marlon sai com a 28 e entra o 30, Vagninho. Vagninho entra com a 30. E os protestos da torcida do Corinthians agora nesse momento. Também deixa o gramado o 91, Gênison. Gênison sai com a 91. Ele que marcou os 3 gols da partida, sai com a 91 e entra o 9, Neto Pessoa. 3-0 Grêmio Novo Horizontino, 16 minutos do segundo tempo. Alexandre Pretzel opina na Bandeirante. Gênison, personagem do fim de semana. 3 gols dentro da Neoquímica Arena. O Eduardo Batista tirou pelo desgaste, provavelmente, mas ele põe jogadores do meio para frente. Novo Horizontino está próximo de uma goleada histórica se o Corinthians continuar do jeito que está. Não falta vergonha, não falta corrida, não falta raça. Não adianta dizer que o pau vai quebrar, não é isso. Falta elenco, falta qualidade, é isso que falta. 17 minutos é o segundo tempo. Neoquímica Arena segue 3-0 Grêmio Novo Horizontino. Troca passes o Corinthians, meio campo, Raul Gustavo já lança a bola para Hugo no fundo, marcado pelo Rômulo. Toca para o Romero, devolveu a bola para Hugo, lado esquerdo, levando no gol, vai desviar no exame e saiu em escanteio ou lateral. Bandeira se demora, é só arremesso lateral. 17 minutos, segundo tempo para fazer cobrança Hugo. Romero se mexe pedindo, sai da grande área, Pedro Raul. Domina de primeira, Romero tenta driblar, 2 em cima, Lepo protege, Romero toca na bola, ela vai saindo pela linha lateral, arremesso de graça pro Grêmio Novo Horizontino cobrar. No futebol é bom, no Sicredi é show. Patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Lançado, Rômulo sobre de cabeça, tira aqui na ponta, Félix Torres, Giovani, dá na meia direita, vai chegar sozinho, domina Vagninho, já toca a bola para a ponta esquerda, passe e vem no apoio, completamente sozinho, Danilo Barcelos, para cruzar, carrinho do Michael, não pega nada, Barcelos cruzou, Fagner tocou para fora, escanteio, um buracão de novo, aqui na defesa do Corinthians, agora pelo lado direito, Ramiro. É o Tigre do Vale, mostrando as caras ao Timão, que não consegue se defender, ganha escanteio, lado esquerdo de campo. 18 minutos, tem escanteio, o Grêmio do Horizontino para fazer cobrança, Danilo Barcelos, vão para a grande área, Chico, Renato e também Lubizão. 3-0, no Horizontino tá vendo que dá para fazer mais gols, e dá mesmo. 18 minutos, Danilo Barcelos autorizado, levantou para Renato de cabeça, subiu, mandou longe do gol, ela vai para fora. 18 minutos e meio do segundo tempo, 3-0, o Corinthians está apanhando em casa, com amortecedor HG na carta você chega mais longe, sabe por quê? Porque é na carta, é tudo azul pela frente. Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No digital, Bruno Pusóvio. O nosso time em campo nesse domingo pela manhã, e tem mais futebol às 4. Tem a Supercopa Rei Belo Horizonte, Palmeiras e São Paulo com Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Mauro Bertin, Gustavo Soler, Paulo do Vale, Enzo Ortega, Ricardo Capriotti. Às 6 tem mais Paulistão, Santos Guarani jogando Vila Belmiro, Pedro Martelli, Rafael Oliveira e Bruno Meriose. Jodil, goleiro, está jogando com a mão, entrega a bola para Chico, Chico abre a jogada para Danilo Barcelos, 19 segundo tempo, inverte Barcelos, toca para a ponta, uma cabeçada cantinha, William Farias conserta o passe, fica para a direita ainda, para Lepo, Lepo já recua a bola, volta para Farias mais uma vez, segue atacando o Grêmio Novo Horizontino, vence e que vitória, 3-0, William Farias inverte a jogada na esquerda, a Danilo Barcelos domina, Wagner em cima, ele encarou, passou pé sobre a bola, fez uma graça, refugou, tentou, Wagner deu um tapa no peito, ele de trás não pega a falta, ganha Wagner, já toca para Robin enfiado pela direita, dispara na pontilha, Alberto, passe errado, Chico na frente, volta Yuri, protege bem, ganha para o Corinthians, dá para Romero, tenta fintar para o lado errado, perde a bola Romero, ela bate em Chico, fica atrás do zagueiro Renato, volta pequena área para Jordi, marca em cima Fausto Vera, tenta a bola que atrás volta, com o time do Novo Horizontino, toca pela meia direita, William Farias, dá Giovani, drible curto, sai do Maicon, na direita aberto, completamente sozinho, William Lepe, esse é o canal, dominando a canela e a bola vai para fora, para sorte do Corinthians, Hugo já pega a bola, arremessa, não, no primeiro tem mexida. Quem é o 16 que está vindo na vaga do Danilo Barcelos aqui? É o Danilo? É o Danilo. Isso. Sai o 14 Danilo Barcelos e entra o 16 Heverson. Heverson entra com a 16. Danilo Barcelos vai deixando o gramado neste momento. Ricardo Garcia na mesa de som com Roger Palme do Bate na central técnica marcando. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos é o segundo tempo. Placar do Paulistão na quinta rodada por aqui, Corinthians 0, Grêmio Novo Horizontino 3. Semate.
Rogério, neste momento o Corinthians 14º colocado do Campeonato Paulista. Se o Santo André vencer o time do Bragantino, Corinthians na zona de rebaixamento do Paulistão por enquanto 0-0. Pro ataque no Horizontino, para Giovani de primeira, vira a bola pelo meio do campo, sozinho Vagninho pelo comando Neto Pessoa, já vira Vagninho, põe no fundo da jogada, Heverson domina, para Vagninho, tenta de calcar, perdeu a jogada, tentou fazer uma jogada bonita, tira a marcação, essa bola sai direto pela linha lateral, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 21, lateral cobrado, Heverson para Vagninho, passa pela bola, protege Félix Torres, a bola está na grande área, já dá um bicudo, toca à frente para Romero, ele bota no gogó, tenta um chapéu, ganha a primeira jogada, perde para Heverson, toca para trás, rasga Fagner de bico, a bola voltou na ponta, Pedro Raul não domina, tenta a defesa, corta Chico, dá na meia esquerda, levanta o pezão Heverson, dá no meio, vem Neto Pessoa, sobe de cabeça, centroavante, depois ele comete a falta em cima do Fagner. O jogo parado é falta marcada, Alexandre Pretzel, 21 minutos e meio, segundo tempo. E as mexidas no Corinthians não surtem efeito. 3-0, Novo Horizontino. Ele recorreu a jogadores que não servem mais. E aí você não tem elenco. Por que não botar então esses meninos, o Breno Bidon, que é muito cotado? Por que não tentar, mas eu não vou botar perdendo de 2-0. Sim, aí botou e tomou o terceiro. Então é o seguinte, ó, o Mano também está sendo muito previsível nas mudanças, está faltando arriscar um pouco. Não tem elenco, é verdade, o elenco piorou em relação ao ano passado, mas também o treinador precisa se ajudar. Vitória histórica do Novo Horizontino e mais, hein? Se forçar, toca 4. Se forçar, toca 4. 22 minutos do segundo tempo, permanecendo 3-0. Tenho eu a sensação de que não vai ter coletiva do Mano, vai ter anúncio que ele caiu, Ramiro. É difícil até prever o que pensa a própria diretoria do Corinthians, porque a multa dele é um pouco alta. Rômulo para Neto Pessoa, vem Raul Gustavo, domina mal, Neto Pessoa que depois tomou um tranco do Raul Gustavo, nada de falta, toma Raul, dá pelo meio campo, tentou Matias Rojas, vem Pedro Raul, 2 em cima, trava o zagueiro para tomar essa bola do Pedro Raul, 22 minutos e meio, segundo tempo, Neoquímica Arena, 3-0 pro Grêmio Novo Horizontino, ataque o Novo Horizontino, bola com o Vagninho aberto ao lado esquerdo, do que domina sem muita pressa, já toca pro Heverson, dispara pela ponta, encosta Giovani, trava Maicon, tira Heverson, carrinho na bola, mandando para fora pela linha lateral, Fausto Vera. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas, internet até entrega, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Fechamos 23, segundo tempo, 3-0, Grêmio Novo Horizontino, Vagninho na canhota, tenta girar, ela bate na marcação aqui, vai saindo pela linha lateral, evita aquela seca do Raul, mas toca no pé do adversário, Chico agradece, vira pela meia, para Giovani, toca para a direita, William Lepo fecha, Rômulo com ele, a Rômulo, tá na área, linha de fundo, para cruzar, limpou, bateu para fora direto pela linha de fundo, em tiro de meta, é bola para o time do Corinthians agora, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Quando terminar Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, volta João Paulo Capelanes, às 4 tem Palmeiras e São Paulo, Supercopa Rei Belo Horizonte, Ulisses Costa com Cláudio Zaidan, com Mauro Betting, com Gustavo Soler, mais Paulo do Vale, Enzo Ortega, Ricardo Capriotti completam o time. Às 6 tem Campeonato Paulista, Santos e Guarani com Pedro Martelli, ao lado de Rafael Oliveira, também do Bruno Miliozzi. 12h30, marcando o quinto sinal de Brasília. Quem vai trocar? Corinthians, daqui a pouco 36 Wesley com a 36 e o 31 Kaique Ferrari foi chamado, além do 35 Léo Maná também foi chamado. Esses 3 jogadores conversando com o técnico Mano Menezes. Bola pra ponta, protege o William Farias, tomou o tranco nas costas e levou a falta. Não adianta dizer que não fez a falta. Fez a falta sim o jogador do Corinthians. 24 minutos e meio, 24 e meio. Pretzel já, mais mexidas no Corinthians, Pretzel. Mexidas para tentar algo diferente do que o Mano já foi como previsível, né? O Yuri Alberto não tocou na bola, o Pedro Raul há pouco tentou uma jogada, mas só ele correu. Quer dizer, os demais jogadores são entregues. O Corinthians está derrotado em campo, ainda faltando 25 minutos para terminar o jogo. Então, 20 minutos para terminar o jogo. Tem muita gente indo embora já, as imagens mostram aqui. Então o torcedor tem razão em ficar revoltado, o elenco é fraquíssimo. A direção também não posso isentar de culpa, que ela prometeu um timaço e entregou um elenco pior do que o do ano passado. Isso também não dá. Tá todo mundo ruim no Corinthians nesse momento. Ninguém escapa, essa que é a realidade. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 25, segundo tempo.
Paulistão, quinta rodada, Neoquímica Arena. Corinthians 0-3, Grêmio Novo Horizontino, se mate. Jogo em andamento também pelo Paulistão, 0-0 Santo André e Bragantino. Corinthians é o 14º colocado neste instante. Na Supercopa do Brasil, hoje às 4, tem Palmeiras e São Paulo em Minas Gerais. Fagner toca a bola para fora pela linha lateral e toma a vaia, Fagner. Será que ele vai ser um dos sacados? Sobem as plaquinhas. Ramiro. Vamos lá, sai o 20, Pedro Raul, e entra o 36, Wesley. Wesley entra com a 36. Vaias para o Fagner. Fagner vaiado na Neoquímica Arena, ele sai com a 23 e entra o 35, Léo Maná. O Mano Menezes chamou o Kaique Ferrari, Léo Maná e o Wesley. Fez uma reunião entre os três e mandou o Kaique Ferrari sentar. É que aí seriam 6, né? E porque ele não poderia fazer 6 substituições, mas ele inclusive, achei estranho, ele chamou o Kaique Ferrari junto, ele até tirou o colete e tal, não sei o que, ele falou, acho que tirou na moedinha, deixa eu ver quem vai. O para o ímpar, né? Rômulo pelo meio, tentou na pessoa, tira a marcação aqui atrás da bola, bate em Hugo, volta meio campo do time do Novo Horizontino. William Farias, Luizão William Farias, dá pra Lepo na direita, Rômulo já pediu, a bola vai desviada em Hugo pela linha lateral. E as mexidas do Mano Menezes, tomando 3-0 no lombo, Pretzel. O Fagner hoje só joga, o Fagner tem que jogar do meio pra frente, ele não tem mais condição de marcar. O terceiro gol do Novo Horizontino, o Fagner tá parado, olhando o Gênison fazer o gol. É lamentável, a vaia é justa pra ele, é um jogador que já fechou o ciclo no Corinthians. Agora, por que tirar o Pedro Raul? Centroavante, o cara tá estreando. Ué, pra que tirar? Não foi muito previsível também. Ajeitou, bateu no ângulo, no travessão, de cabeça, tentou vir, Alberto livre, estourou, é gol! Pegando o rebote na jogada com o Wesley, ela carimba o travessão, quica, Yuri sobe de cabeça, Jordi tava voltando, ela entra, o Corinthians faz o primeiro gol na Neoquímica Arena, Yuri Alberto, 1 pro Corinthians, 3 pro Grêmio Novo Horizontino. Jordi não tem jeito, tá feito, Yuri Alberto, e tem tempo ainda do Corinthians reagir. São 28 minutos do segundo tempo, o Corinthians marca o seu primeiro gol, Ramiro. Foram 10 jogos sem colocar a bola no fundo da rede. Levantamento que não era nem pra ele, era do lado esquerdo, um chute do Wesley, que explode no travessão e sobra na sequência pro Romero. Yuri Alberto, pela primeira vez do ano, pela primeira vez desde o dia 1º de novembro, marca um gol para o Corinthians. 3-1 para o Novo Horizontino. E aos 28 minutos do segundo tempo, parada para a hidratação. Muito justa, na verdade, com temperatura lá em cima, aqui na Neoquímica Arena, e vai esquentar por aqui. O Corinthians acabou de fazer o seu gol. Ouça, fiel. Ela se anima, há instantes vaiava. O gol do Yuri Alberto acende no torcedor do Corinthians essa chama de reação, de esperança. Tem gol, Simate. Gol no Campeonato Paulista, Rogério Assis, gol do Bragantino. Gustavinho, golaço, chute de longe, 1-0 contra o Santo André. Bom pro Corinthians na situação envolvendo possível rebaixamento no Campeonato Paulista, é claro que ainda é cedo, mas ruim no grupo. 1-0 Bragantino, gol de Gustavinho. Pretzel, o Corinthians desconta e tem tempo para reagir. Precisa ter bola, né, Pretzel? Precisa ter bola. Esse bolão foi do Wesley. Uma paulada no travessão, o Jordi ainda toca na bola, o Romero lutou e o Yuri Alberto, gol de centroavante, foi para a área e conseguiu fazer o gol. Importante esse gol para ele. Agora, a melhor coisa do Corinthians é a torcida. Olha o ambiente que vocês trazem. A torcida não para, então o gol reacende a torcida. Mas o time do Corinthians precisa, é claro, de muito mais qualidade, né? E o Mano foi previsível nas mudanças hoje. O 3-1 do Novo Horizontino, ele é correto, porque o time do interior simplesmente foi espetacular na eficiência ofensiva. Com 2 minutos de paralisação, reiniciado o jogo, bola para o Wesley, perde, a bola foi tocada direto pela linha lateral. Vem aí o toque dos 30 minutos do segundo tempo. Lateral Corinthians, Hugo para fazer cobrança. 3-1, Grêmio Novo Horizontino. Se mexe Matias Rojas, perde a bola, Hugo para fazer cobrança, meia hora, Hugo, aí o Alberto na grande área, bota no peito, tentou a pocheta, defesa, tira, rebote, voltou fora da grande área, vai com se aproxima por aqui, dá na ponta esquerda, passa o Wesley, lindo no livre do
Wesley, saiu do Lepo, entortou para a direita, Lepo caiu sentado, Wesley levantou, na grande área, a bola para o Hilalberto, ele caiu, pedindo pênalti, a bola foi para a linha de fundo. Aqui da cabine pareceu um mergulhão do centroavante do Corinthians. E até para ouvir o Timon. O VAR vai confirmar. Eu aqui da cabine não vi pênalti não. Até para reclamar, o Yuri é meio sossegadão, né, Ramiro? A impressão que eu tive foi de lance normal também, uma disputa ali na grande área entre ele e o 16 Heverson. O Novo Horizontino vai mexer, vai entrar o 22, Raul Prata. Raul Prata, daqui a pouco entrando. Eu só esperando, pronto, vai sair o 97, o William Lepo, aliás. William Lepo sai com a 97 e vai entrar o Raul Prata com a 22. Reclamação de pênalti em cima do Yuri Alberto e o VAR mostrando o vídeo. Nada, tiro de meta. Vai botar um lateral direito para dar uma reforçada daquele lado. Porque o Wesley chegou desse lado esquerdo, ataque do Corinthians, e tá aprontando, né, Pretzel? Exatamente, agora o time mais defensivo, né? Ele começou num 3-4-3, agora ele tá num 3-5-2. Então mexeu bastante o Eduardo Batista, já contente com os 3-0 que estava, agora 3-1. Mas ele tira o jogador do meio pra frente e coloca um lateral de ofício, né? Pra marcar o Wesley, você tem toda a razão. O jogo do Novo Horizontino agora é um jogo de fazer passar o tempo, né? E o Corinthians na pressão, tentando de tudo para descontar. No momento o placar está correto. Maicon rebate pro Corinthians na ponta, Romero Macasquinho, Alberto aqui domina a bola pro lado errado, sai do Chico, toca na meia, vem Romero, de frente, tocou para Wesley, forte o passe no fundo, o garoto é rápido, chega, Raul Prata o encara, Wesley tentou, já ganhou do Raul Prata, tá na área, encantou de novo, rolou, Maicon bateu no gol, toca na defesa, rebote passa na entrada da grande área, fica aqui atrás da direita do time do Corinthians ainda, completamente aberto, ali o zagueiro Félix Torres, dá na linha de fundo da jogada, recebe na proteção, tenta girar, tocou para fora, devolve mal demais a bola pro Léo Manara, vai direto pela linha lateral. O Tenda atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Lateral Grêmio Novo Horizontino, sem pressa para fazer cobrança. Heverson, 33 minutos, bola na frente para Neto Pessoa, passa pelo Neto Pessoa, cai pro Corinthians ainda, aqui atrás com o zagueiro, tá sozinho, domina a bola com liberdade, Raul Gustavo, dá pelo meio para Maicon que vem com ela, 33, segundo tempo, o Corinthians marcou há pouco com o Yuri Alberto, o jogo continua dramático pro Corinthians, lado esquerdo, para Wesley, dominou em cima dele Rômulo, entortou, a galera gosta, tentou outra pinta, vira para Hugo, já dispara Wesley, Hugo caminhou com ela, enfia na grande área, Yuri Alberto vem, tocou para trás da defesa, Renato botou para escanteio, pro Corinthians na esquerda, Ramiro. Tem bola o Timão e pressa também, Matias Rojas para cobrança no escanteio. 33 minutos e meio para a grande área, Torres e Raul Gustavo, Matias Rojas, escanteio pro Corinthians, pé esquerdo, ponta esquerda, atrás do segundo gol, Rojas, e o Alberto tenta o zagueiro, descia para fora de novo, Neto Pessoa subir aqui, centroavante, bota o cabeção e toca para fora mais uma vez, é novo escanteio pro Corinthians. E tem o Bosco na grande área ali, ó. Candanção tá chamando a atenção do Raul Gustavo, vai lá dar uma enquadrada nele, o Heverson também. Matias Rojas, escanteio Corinthians, 34, autorizado, levantou pro gol muito alto, a defesa tira rebote, volta fora da grande área, Léo Maná na coxa, bateu pro cobertura, mal demais, enfia o pé e manda longe do gol. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 3-1, Grêmio Novo Horizontino vencendo o jogo aqui na Neoquímica Arena, 34 do segundo tempo, Alexandre Pretzel continua pressionando o Corinthians. Tempo tem, Pretzel. Tempo tem, o ambiente é todo favorável ao Corinthians pelo apoio da torcida. Mas bola, vamos botar bola. Tira o ambiente. Se não tivesse torcida, o jogo seria sob controle para o Novo Horizontino. O Corinthians é muito mais ímpeto e muito mais vontade do que bola realmente. O placar correto, se o Novo Horizontino ganhar, não vai ter reparo nenhum. Eu tenho algumas teses, são pouquíssimas, meu querido Alexandre Pretzel. Uma delas é de que torcida não ganha jogo. Não ganha mesmo. Não ganha mesmo. Quem ganha é time, quem ganha é time. Isso, exatamente. O professor Rubens Minelli, falecido, grande ídolo, dizia o seguinte: o time é que faz a torcida também. Isso. É isso, o time é fraco. Giovani chegou na ponta, tirou e botou para escanteio. Escanteio grátis pro Corinthians na direita. E vem Rojas em Ramiro. Ele se prepara para a cobrança. Félix Torres e Raul Gustavo na grande área. 35 minutos. Dá até para tentar um gol olímpico, hein? 35 segundo tempo.
Vem Matias Rojas, pé esquerdo, levantou fechadinho de cabeça, tirou Giovani, mandou para escanteio de novo. Repete a cobrança, Matias Rojas. A Fiel tá esperando o segundo gol do Corinthians, tá apanhando em casa 3-1. Escanteio, Matias Rojas para fazer cobrança, autorizado para o gol, tenta a defesa, rebatida, a bola sai do outro lado. Se sair, um novo escanteio, não é não? Giovani acompanha, vem Fausto Vera, a bola saiu, Bandeira tá demorando para marcar, o árbitro marca para o Corinthians. 35,5, Fausto Vera já arremessa, dá para Hugo, para Fausto Vera, levanta na grande área, Jordi saiu do gol, dá um tapa, o gol tá fácil, ela vai sair do outro, dando pela linha lateral, na direita, arremesso para o Corinthians fazer cobrança, 36 para cobrança, vem Léo Maná, vai colocar dentro da grande área, Corinthians manda os zagueiros todos lá para dentro, permanecem aqui. Arremessa Léo Maná para Torres de cabeça, tenta a bola, bate no zagueiro Torres, na Yuri Alberto tentou bater, perde em toque de mão, tiro de bico, defesa alivia, que atrás tocou Heverson pro meio do campo, Cássio sai do gol, reclama um toque de mão, a jogada vai seguir com o time do Corinthians ainda, Maicon domina pelo meio do campo, toca na ponta esquerda para Hugo, desmarcado, perde o Wesley, Hugo devolve a bola para Maicon de novo, se perder vai tomar o quarto gol, Maicon volta a bola para Cássio, limite fora da grande área, ajeita com o pé, Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, tá com um site novo, www.estrelabet.com. Briga pela bola, liga de fundo aqui na jogada, Matias Rojas ganhando o escanteio mais uma vez, outro escanteio, Corinthians, Rojas autorizado, primeira trave, desviou atrás, ela bate no peito do zagueiro, ficou na grande área, a bola para Torres, devolveu para Rojas, perna esquerda, cruzou pro gol, tenta Félix, a bola ficou na grande área ainda, Romero fecha aqui, prendeu Heverson primeiro, prende, gira, protege, tentou Romero tomar, depois agarrado pelo pescoço, é falta, Heverson quase que arranca o pescoço, quase que arranca a cabeça do Romero, falta pro Corinthians, Ramiro. E a arbitragem não dá cartão amarelo, falta para o Timão, Rojas preparado para a cobrança. 37 minutos é o segundo tempo, a Fiel vai toda para dentro da grande área do Grêmio Novo Horizontino. Rojas prepara-se para fazer a cobrança de falta, ele bate tão bem na bola que aí é até possível tentar o chute pro gol. 37 minutos e meio, segundo tempo. Para a grande área, Yuri Alberto. Para a grande área, Félix Torres, Raul Gustavo. Todo mundo lá dentro. Rojas se prepara para fazer a cobrança. Jordi encostado na trave esquerda, sobe o muro. Vai lá, Matheus Canançato do jogo, passando o Chantilly. Posiciona ali a barreira com Heverson. Matias Rojas, dá para tentar o gol, hein? 37 minutos e meio, 3-1, Grêmio Novo Horizontino. Lá vem a cobrança. O Jordi sai muito do gol, tá no meio daquela área para esperar um cruzamento. O Matias Rojas pode surpreendê-lo. Partiu, ele bateu direto de cabeça, Heverson. É que tentou Rojas, novo escanteio na direita. Rojas prepara a cobrança. Léo Maná encostou, vai cobrar direto lá na grande área, Matias Rojas, perna esquerda, levantou, fechadinho no gol de cabeça, rebate na defesa, tira cá atrás Renato, e a bola vai direto pela linha lateral. 38, segundo tempo na cobrança, vem Léo Maná, arremessa, dá Rojas, perna esquerda, colocou na grande área, Jordi vai subir, acompanha o goleiro no alto, é dele, subiu, grudou, ficou com ela. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 38 e 30, segundo tempo, Jordi pega essa bola e já dá um balão, enfia na ponta a bola, tenta o passe para o Vagninho, tira de sola, na marcação Hugo, rebate de volta, tira Raul Prata, Hugo pega o rebote mais uma vez aqui, lado esquerdo, Vagninho pressiona, chuta tudo, inclusive o Hugo. Ô louco, chegou desesperado aí o atacante do Novo Horizontino, chutando tudo, hein, amigo? É, chutava tudo que via pela frente, inclusive o lateral esquerdo do Corinthians, público. Sim. De 39.603 pessoas, 39.603 pessoas para uma renda de R$2.343.000. Em Brasília, 12h45, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, aperta o Corinthians, bola para a direita, Romero sai do primeiro marcador, de bico na grande área, bola de cabeça, rebate Renato, a bola cai no meio, ajeita Fausto Vera, Rômulo em cima dele, cabeceia Vera, levanta na ponta de cabeça, rebate Heverson, vai atrás da jogada, Torres cabeceia meio do campo, deixa a bola para Maicon toca lado esquerdo, para Hugo, vem o Wesley fechando com ele, 39 e 30, segundo tempo, vem o Wesley encarando o Raul Prata, pedalou, ganhou, dá meia luz no segundo, sai do Vagninho, Prata bota a bola para fora. Lateral, ataque do Corinthians, quase 40 minutos do segundo tempo para fazer cobrança, Hugo. Vai colocar na grande área, foi lá para dentro, Raul Gustavo. Ih, rapaz, pintou um clima do Vagninho lá com Wesley. Candanção vai parar para dar uma enquadrada no jogador do Grêmio Novo Horizontino, mas não deu cartão não, Ramiro? Não, aliás, o Wesley foi ali empurrado na tentativa de marcação do Vagninho, eles brigam nesse momento. Lateral vai ser cobrado, vem Hugo para fazer cobrança, vem aí o toque dos 40 minutos do segundo tempo. Toma a distância Hugo para colocar dentro da grande área do Grêmio Novo Horizontino.
40, segundo tempo, arremessa, Matias Rojas recebe a bola, girou bem, Wagninho pro baixo, tocou nele, é falta do Wagninho no Matias Rojas, é bico da grande área na esquerda, Ramiro. Foi calçado, agora pela ponta esquerda, Rojas tem pressa para a cobrança. Vem para fazer cobrança, Matias Rojas, o muro vai ser organizado ali pelo árbitro do jogo, vai passar o Chantilly, Wagninho fica muito perto, enquanto isso o Jordi tá gritando com a sua defesa. 40 minutos e meio, o segundo tempo, ficam 2 no muro, Wagninho e Rômulo, Candança vai lá, com o braço esquerdo gesticula, chama atenção, posiciona os dois. 40 minutos e meio, vai passar o Chantilly, não vai passar Chantilly não. É falta pro Corinthians, o Wesley, pé direito, Matias Rojas, pé esquerdo, Rojas levantou de esquerda na pequena, a bola vai entrando, passa, sai à esquerda do goleiro, direita, ataque do Corinthians, escanteio, quase que essa bola entra, Ramiro. O desvio foi no Heverson, lateral da equipe do Novo Horizontino, Rojas, para mais um escanteio, mais um a favor do Timão. 41, segundo tempo, Rojas, autorizado, levanta mal demais, Heverson cabeceia, Maicon na sobra, domina meio da grande área, dá para Léo Maná, preparou, apontou um canhão, longe do gol, direto, linha de fundo, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 41 e 30, segundo tempo. Placar do Paulistão na quinta rodada, Neoquímica Arena. Corinthians 1, Grêmio Novo Horizontino 3, Cimate. Rogério Assis, Campeonato Paulista, 36 segundo tempo, Santo André empata o jogo. Bruno Michel marca, Santo André 1, Bragantino também 1. Neste instante, Corinthians é o 14º colocado do Campeonato Paulista. Atrás da bola, Romero protege sozinho. Renato, a bola fica pro goleiro Jordi dentro da grande área. 42 minutos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tira aqui atrás, Torres, toca a bola pela ponta para Léo Maná. Vem Rômulo, atropela, comete a falta. Tem gol, Cimate? Enquanto eu falava, o Bragantino volta a ficar na frente. Sacha, 2-1 contra o Santo André. Rogério Assis. Bom pro Corinthians então, né? Bom pro Corinthians, né? É bom pro Corinthians em termos de rebaixamento. Ruim no grupo. Ruim no grupo. Sim. A que ponto chegamos, em Predson? Esperar um Bragantino e Santo André para ver se é bom ou não pro Corinthians, né? Sabe o que é? A Portuguesa tá com saldo negativo, já tá com saldo melhor que o Corinthians sem jogar. Não vai jogar hoje. Aí o Ituano tem saldo pior que o Corinthians, mas joga à tarde. Se o Ituano empatar, o Corinthians entra na zona de rebaixamento hoje com essa derrota contra o Novo Horizontino. Que fase passando 5 rodadas. Agora, o grupo do Corinthians é o que menos pontua no momento, porque a fórmula é esquisita, né, Rogério? Você não precisa pontuar muito para se classificar. Você pode passar para a próxima fase com uma pontuação pequena. E aí quem tem mais até em outro grupo fica pelo caminho, correndo risco de cair também, né? Exatamente. Na direita, Arias esquerdo, Wesley bateu na bola, bateu no Luizão e foi para fora pela linha lateral. E aqui sobrou cartão, ou sobraram cartões, né, Ramiro? Mano Menezes, amarelado. O Léo Maná tomou cartão e o Rômulo também aqui, os dois se desentenderam. Fizeram gracinhas aqui, tomaram cartão. Bola aberta pro Corinthians, para Matias Rojas, pra área, a bola, direto, Jordi no alto, subiu, soltou, pegou. Ela tava entrando. E quem tá de centroavante agora aqui é o Félix Torres, hein? Que desespero, Ramiro. Pois é, foi todo mundo pro ataque. Goleirão consegue em 2 tempos segurar a bola. No futebol é gol, no Sicredi é show, patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Léo Maná na ponta, bem neto, pessoal, a bola quicou, passou, quando a bola quicou, ela deu um drible maravilhoso no centroavante do Grêmio Novo Horizontino. Mas ele tomou um drible da bola quicando, sensacional. 44, arremessa Léo Maná para a grande área, Maicon, agora é o zagueiro, Félix Torres vira centroavante. Para ele a bola, pelo meio campo de cabeça, na ponta esquerda o passe, seria na ponta para Romero. A defesa tira, não pega o Alberto, rebate Heverson, pro alto de volta, tenta a jogada com Rômulo, cabeceia na ponta, sobra do Corinthians, para Matias Rojas, corre a bola, vai para fora direto pela linha lateral. Mas está caído em campo, Rômulo, camisa 10 do Grêmio Novo Horizontino, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Quando acabar o jogo, Neoquímica Arena, volta João Paulo Capelanes, às 4, Supercopa do Rei, a final do jogo, a final em Belo Horizonte, é claro, o único jogo entre Palmeiras e São Paulo, com Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Mauro Betti, Gustavo Soler e Paulo do Vale, com Enzo Ortega, Ricardo Capriotti na sequência. Às 6 tem Campeonato Paulista, Santos e Guarani, Pedro Martelli, Rafael Oliveira e Bruno Miliozzi. Continua caído o Rômulo. E cartão pro Cássio agora, que saiu do gol para encher a paciência do Candançã.
O Cássio não tem que sair de lá, ele é capitão. O capitão não dá direito a isso não, Ramiro. Tá certo o árbitro. E é bem verdade que o Novo Horizontino também atrasa demais o jogo. Leva cartão amarelo o goleiro Cássio por reclamação que aponta como se estivesse com o relógio. Olha o horário, meu amigo. E aí, o Pretzel, é só o árbitro acrescer. Não tem que sair o Cássio do gol pra dar esse escândalo aqui, pô. Acresce. 7, é isso? 7 é uma boa. Agora, a placa tá apagada. Tem toda a razão. O Cássio tá cobrando com o relógio, o Mano também. Mas na realidade é o seguinte, ó, o Matias Rojas entrou pra bater escanteio pra fazer cruzamento, viu? O time do Corinthians é só isso, tem mais nada. Todo mundo dentro da área e bola aérea, só isso. E vem contra-ataque, Grêmio Novo Horizontino pra Giovani, abre a jogada lá pra ponta direita. Domina bem aberto no meio, Giovani, escorregou, vem Neto Pessoa, Cássio sai do gol. Pega Raul Gustavo. Que escorregando lateral, Hugo. Bola para Wesley na esquerda. Prata o encara. Ele vai tentar driblar, vem para cima dele. Volta o William Farias tentando. Domina atrás, a bola volta aqui atrás com o zagueiro Renato. Toca para Raul Prata de novo. 46. Vamos a 52. Raul Prata já escapou na ponta. Sai do Wesley. Inverte para canhota. Acha bem aberto o Rômulo aqui. Ao lado dele. Domina a bola, vem Rômulo. Vem Wagner, rolou. Neto Pessoa não vai para a bola. Tá explicado porque o Neto Pessoa é reserva nesse time também, né? Ele não acerta uma, né, Ramiro? Agora acaba... Ele pensa tudo errado. Os caras pensam uma coisa, ele faz outra. Exatamente. Aliás... Com o Gênison fazendo 3, vai seguir no banco, né? 3, e inclusive ele que não marcava um ano. Novo Horizontino vence por 3-1. E vem Corinthians, Léo Maná, entrada da grande área, bolinho, Alberto tentou prender a jogada, bate na marcação, Félix Torres volta a bola, Léo Maná, a Torres de novo, linha de fundo, na direita, para Romero, para cruzar, levantou pro gol de cabeça, rebate, Luizão, a bola fica na direita aqui atrás com o time do Grêmio do Horizontino, completamente sozinho o Wagninho. 47 em instantes, o toque marcando, com Ricardo Garcia na mesa de som, com Roger Palme do bate na central técnica, Luizão, zagueiro, domina a bola, sai da jogada pelo lado esquerdo, vai limpar o primeiro marcador, vira pela meia direita, William Farias, se antecipa Fausto Vera, ganha do Neto Pessoa, vira atrás a jogada, volta o William Farias para tomar, vem na bola para tomar a pancada do Matias Rojas. O jogo tá parado aos 47. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, você sabe por quê? Porque é Nakata. É, Pretzel, 47,5. Se o ano já terminou ruim pro Corinthians, o ano novo não tá começando bem, não. Eu acho o seguinte, ó, o Corinthians até fez o gol com o Alberto. O ambiente mudou por causa da torcida, mas o time em campo é uma confusão. O time é uma bagunça, o time luta, corre, isso aí não falta. Mas falta bola, falta qualidade. Alguns jogadores já dá pra ver que não dá mais, então a reformulação do elenco que já foi drástica pode ser ainda maior. O problema é que o discurso era de um timaço, né? E olha o que foi entregue na abertura do campeonato. Todo mundo é culpado, do presidente ao Mano Menezes, aos jogadores. Não tem, ninguém escapa nesse momento. Tá tudo realmente muito ruim. O legado é triste financeiramente e de maneira institucional, sim. Mas o Corinthians é um time de futebol. E o elenco hoje é muito fraco. Seu cartão aqui atrás para quem? Pro William Farias, amigo? Isso, pro William Farias, porque ele atrasou a retomada do jogo, leva cartão amarelo. 48 minutos, Corinthians bate a falta, Léo Maná pela direita, já carrega a jogada saindo do Rômulo, toca pelo meio para Fausto Vera, que recua entregando para Maicon. Os zagueiros do Corinthians viraram centroavantes, o Raul, Gustavo e o Félix Torres. Bola aberta à ponta esquerda, para Hugo, linha de fundo, para Matias Rojas, tenta escapar do William Farias, vira o passe pela meia direita, na ponta Romero, bem aberto, levanta a cabeça, cruzou no gol para Torres de cabeça, defesa tira, rebote e volta lá do esquerdo para Rômulo, ele com a cabeça ajeita, coloca no chão, dispara pela ponta esquerda, Neto Pessoa, Maicon em cima dele, protege Neto Pessoa para chamar a falta, calcanhar, tentou não entender, o Rômulo tá cansado, voltou na ponta, Fausto Vera, já recua, vem Léo Maná, dá pra Maicon chuta, bate na marcação do Neto Pessoa e vai pra fora direto pela linha lateral, com quase 49, vamos com 52 aqui pra terminar, e aí vem de volta João Paulo Capelanes, 49 minutos do segundo tempo. Rogério, 3-1, Grêmio Novo Horizontino, Alexandre Pretzel. Bom, nas redes sociais, todo mundo pedindo a cabeça do Mano. Sabe por que eu acho que não cai hoje? Pegar esse ataque, Fausto Vera, ajeitou, bateu pro gol, ela bate no pé do Chico, escanteio. Por que você não mandaria embora Mano Menezes? Porque tem o clássico contra o Santos na quarta-feira. Então você tem que apostar muito alto para enfrentar o Santos. Se você põe um interino, a não ser que o treinador já chegue amanhã pela manhã, o que eu acho que não vai acontecer. Escanteio, vai. Rojas, pé esquerdo na direita, autorizado, fechadinho, Jorginho, soco, tira a bola, voltando o rebote para Maicon de frente, bateu longe do gol. Nem para acertar o gol, Pretzel, o cara serviu agora o Maicon. É um nervosismo gigantesco, né? E são 10 escanteios no jogo. E o número de escanteios é uma maravilha. O problema é a eficiência na hora de fazer o gol. Então é o seguinte, o clássico contra o Santos pode determinar muita coisa.
Mas aí fica naquela, pois é, mas vai esperar mais um jogo, com o elenco que tem, vai ter a estreia do Rodrigo Garro no Clássico, né? Aí o menino vai virar uma esperança também. Sinceramente, eu não queria estar na pele do Augusto, mas alguma coisa ele vai ter que fazer. Hoje, por exemplo, aqui o queimado do dia foi o Pedro Raul. Exato, né? Que não deveria ter saído. Tudo bem que o Corinthians melhorou a intensidade e tal, mas deixa o cara, você precisa da bola aérea. Precisa de um cara. Aí o Matias Rodos fica fazendo 10 cruzamentos e não tem ninguém pra cabecear a bola. Novo Horizontino roubou a bola, o árbitro deu a sorte. Ou deu a sorte o Novo Horizontino, que o árbitro deu a sorte o Corinthians, na verdade. O árbitro pegou a falta do Raul Prata. E tem um detalhe, o Pedro Raul perdeu um gol no primeiro tempo com uma bola rolando, praticamente um pênalti com bola rolando. E quem faz o gol é Yuri Alberto, Pretzel. É verdade, até esse cenário também é um cenário complicado. Mas Yuri Alberto não entrou mal. Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar juntos. O problema é que o Mano ele vai dizer o seguinte: tomamos um gol no final do primeiro tempo, um gol no início do segundo tempo. Aí caiu a casa. E ele vai dizer também quando estava 0-0. Tivemos a bola do jogo e não fizemos. Quer apostar como ele vai dizer isso? Ele vai distribuir culpas. E se ele der coletiva também, né? Vagninho, se não der porque já caiu. Tentou driblar, foi travada essa bola, o Hugo colocou pra fora. 51 minutos. Ô Ramiro, algumas pessoas foram embora, mas a maioria tá aqui, hein? A maioria ficou na arquibancada, Ramiro. Pois é, bem esperançosos esses que ficaram, mas para protestarem, né? Exato, pode ter protesto no fim do jogo, a gente tá de olho em tudo isso. Fausto Vera colocou na ponta de cabeça, rebate, Raul Prata, a bola voltou na entrada da grande área. Sozinho, Léo Maná, deixa aqui atrás com o zagueiro, domina Félix Torres, devolve a bola para Léo Maná, se perder vai tomar 4 gols. Tocou para Romero na direita, aí o Alberto, cercado, chegam 2 na cobertura, toca para trás, a bola bate na marcação, volta o próprio Yuri, Giovani em cima dele, ele pede alguém, todo mundo chega, ele chuta prensada, a bola bate em Giovani, fica para Heverson, dá o descido, cabeceia para trás, vai tentar insistindo na jogada, vem Romero, cabeceia, escorrega Rômulo para Léo Maná para Romero na linha de fundo outra vez, encarou para tentar driblar, vai tentar outra finta, dá meia lua, Heverson se antecipa, toma a frente, toca a bola para fora direto pela linha lateral. Arremesso, ataque do Corinthians, vai terminar. Lateral, Romero na grande área, Yuri Alberto chegou, o zagueiro tocou de cabeça, apito na boca, terminou. João Paulo Capelani. E Rogério Assis, o estrondoso canhão do gol, narrou uma vitória, uma quebra de tabu e um resultado histórico. Ramiro, eu vou te pedir uma licença, eu quero ficar por um bom tempo ouvindo o que o torcedor tem a dizer. Ouça a Neoquímica Arena nesse momento, o Novo Horizontino vence e quebra o tabu. Muitos protestos, cara. A torcida ainda não começou, né? Eles ainda não começaram, né, Ramiro? Muita insatisfação, mas acho que daqui a pouquinho os gritos começam. O fato é que o Gênison muito provavelmente vai ser eleito o craque do jogo, o craque Bandeirantes que será aberto daqui a pouquinho, mas fato é, Pedro Ramiro, Pedro Raul, Yuri Alberto, é o Rojas, é o Fausto Vera, tem muito problema, só que, gente, não esqueçam, todos têm a culpa, mas não esqueçamos aqui da renovação e transparência que deixou esse legado maldito no Parque São Jorge. Vai, Ramiro! É um legado que agora está sendo repercutido na própria torcida. Torcedor, e esse resultado? Mano, é péssimo. Que volte pro Sul, ele só tá atrapalhando. Time mal treinado. Calma, sem palavra. O torcedor acaba ficando exaltado ali. Torcedor, e esse resultado? Normal. Horrível, time horrível. O Yuri Alberto tem que ir embora do Corinthians, embora. O único que tem que ficar é o Fagner Romero. De resto, vai todo mundo embora. Tem que honrar a porra da camisa, caralho. O torcedor tá bastante revoltado, obviamente. Esses dois representam bastante o sentimento desse torcedor do momento. Claro, o Corinthians vai ter um jogo na quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro. E é claro que a gente está de olho em toda essa situação. Até vi alguns jogadores do Novo Horizontino indo comemorar com a torcida ali no setor visitante. E aí os seguranças estão tentando ajudar para evitar qualquer tipo de confusão, porque os torcedores do Corinthians estão revoltados e jogam até garrafa d'água em cima de alguns atletas, até do preparador físico do Novo Horizontino. Mas o protesto continua. Mano.
torcida pede fora Mano Menezes. Mas é o seguinte, ó, né, o Capelães, não adianta ficar tirando objeto no gramado, né? Daqui a pouco o Corinthians pode ser punido, cara. Vocês que viu ontem Cruzeiro e Atlético? Eu vi um absurdo. Os 2 gols do Cruzeiro. Comentei. A Arena MRV tinha que ser interditada. Que voou depois em cima dos jogadores do Cruzeiro. O João, quando faz o gol, ele vai dançando numa boa. Cara, isso não adianta. A torcida tem que ter calma. O momento é difícil, é muito difícil. O legado é inexistente, como tu disseste, Capelantes. Agora, o time entregue também é fraco, cara. O time é fraco, o elenco é bem comum. Não adianta essa, né? Algumas teses maravilhosas. Tem que botar a base, sim. Põe a base e toma 4, o que acontece? Queima todo mundo em um jogo só. Muita calma, parabéns ao Novo Horizontino. Grande vitória do Novo Horizontino. E a quebra de tabu, hein? A quebra de tabu, o Novo Horizontino. Olha, gente, foi assim com o Bahia, quebrou o tabu, nunca tinha vencido, ganhou. Inter, nunca tinha ganhado, ganhou. São Paulo, semana passada, nunca tinha ganhado. Semana passada nada. Esse meio de semana, foi lá e ganhou, na última terça-feira. E agora o Novo Horizontino, que nunca tinha ganhado, quer dizer, o Corinthians conseguiu, aliás, o Corinthians como instituição não, as pessoas que comandam mal e porcamente esse clube durante tantos e tantos anos, eles conseguiram falir o clube administrativamente falando, e é uma consequência, Pretzel. Claro. Quando você está administrativamente falando, financeiramente falando, destroçado, isso rebate para o campo de jogo, e não à toa o clube está mais de 3 anos sem conquistar um título de expressão, Pretzel. Tem toda a razão. O legado ele é inexistente. Institucionalmente o Corinthians precisa recomeçar, entendo o que eu quero dizer. Por isso precisa recomeçar com um conselho limpo, com um conselho deliberativo transparente, certo? Com o clube voltando a ser um clube com credibilidade de tudo que foi deixado pelos dirigentes passados. Quer dizer, o Corinthians virou uma grande piada de gestão. Mas ganhou tudo na década passada. E a herança a gente já viu, tá aí, ó, não tem nada, absolutamente nada. A nova diretoria, ela vai ter que reconduzir, é claro, um processo, recomeçar um processo muito forte de recuperação das finanças e da credibilidade do ponto de vista institucional, ponto. Só que, junto com essas 3 coisas, você sabe que o Corinthians tem que jogar a cada 3 dias, né? Não adianta. Opa! Isso não muda. Não adianta lamentar. Exato, isso aí não muda. Então hoje, nesse momento, o Corinthians, Santo André perdeu, terminou o jogo agora pro Bragantino, perdeu por 2-1. Péssimo pro Corinthians. Em relação à classificação, sim. Claro. Em relação ao rebaixamento, bom. Porque o Corinthians ainda não entrou na zona de rebaixamento. Mas à tarde pode entrar, se o Ituano fizer 1 ponto. Se o Ituano empatar o seu jogo, o Corinthians entra na zona de rebaixamento neste final de semana. Certo? E aí fica uma pressão gigantesca, porque vai pegar o Santos quarta-feira na Vila. Eu acho que o Augusto, apenas um sentimento, tá? Ele não tem o número 10 ainda, que é o Rodrigo Garro. Mas esse menino também, eu tô repetindo há um tempão, ele não é o novo Messi, o novo Maradona. Ele é um jogador normal que foi contratado para ser o meia, ponto. Mas não dá para dizer que ele vai estrear na panela de pressão que tá contra o Santos e vai arrebentar e vai recuperar o Corinthians. Não é isso. Eu tô sentindo que a torcida clama por uma mudança. O time não está jogando absolutamente nada. Até que o primeiro tempo hoje não foi ruim, né? Do ponto de vista coletivo, técnico razoável, porque o time é fraco mesmo, mas do ponto de vista coletivo não foi ruim. E o Mano pode dizer, nós tivemos a bola, ele não vai citar o Pedro Raul, mas ele vai dizer, a gente teve a chance de abrir o placar, não fizemos. Quer apostar como ele vai dizer o seguinte, se ele der entrevista? Aí tomamos um gol no final do primeiro tempo e tomamos um gol no início do segundo. Exato. Isso quebra com qualquer estratégia. O Mano não tem a humildade de chegar e reconhecer que não jogamos nada, não fizemos um bom papel, mudanças? O adversário foi superior, as mudanças ridículas, são as mesmas, né? Que a gente faria também, imagina. Não, eu tô dizendo, viu? Olha só, eu e tu brincando de FIFA Manager, certo? Futebol Manager, ok? É a gente fazer isso. Tu pegar o 6 e botar o meia dúzia, perfeito? O Ranieri já tinha cartão, mas o Ranieri era vigor no meio de campo, né? O Corinthians não deixou de correr, o Corinthians não deixou de lutar, não faltou ver. Não, o Corinthians teve raça, teve o apoio da torcida. O que falta é bola, esse elemento esférico. Falta qualidade, não há reposição. O Raul Gustavo, que até sofrer o primeiro gol, até o Novo Horizontino marcar, ele fazia um bom jogo. Impressionante como esse jogador despencou, Capelanes, depois do primeiro gol do Novo Horizontino. É verdade. No segundo tempo ele não voltou pro jogo. Esse tinha que ter saído. E o Ranieri ter virado zagueiro. Mas é fácil eu falar depois? Sim, mas fazer o quê? O jogo acabou, nós estamos analisando. Então é o seguinte, ó.
Mano Menezes hoje ele fez o 6 pelo meia dúzia. Ele tentou uma escalação diferente, isso eu gostei, mas as mudanças foram muito previsíveis. Muito previsíveis. Bom, a pergunta que não quer calar. Mano Menezes, se fosse você, Augusto Melo, você demitiria? Esquece a multa. Se bem que a multa vem no pacote. Demitiria ou não? A pergunta é difícil, cara. Tu sabe, mas ela tem que entrar no debate. Claro que tem que entrar. Ela tem que entrar. Ó, eu falei lá atrás, você é testemunha, lá na pizzaria, depois eu falei, Augusto, minha avaliação. Eu, se sou você, ciente que você está assumindo agora, vai encarar inúmeros problemas. O Mano Menezes não é o seu treinador, você só vai continuar com o Mano por causa da multa. Porque vão apontar o dedo na tua cara que, olha, o presidente chega com um discurso de responsabilidade, mas manda o treinador embora e vai ter que pagar quase 20 milhões de reais pela informação que foi passada lá atrás. Eu falei, dane-se! Sim. Dane-se! Se você não tem convicção, não acompanha o trabalho ou a ideologia, o método, o barato sai caro. Agora você vai ter que engolir esse abacaxi ou descascar o abacaxi da forma que queira por causa do valor. Claro. Ele não é o teu treinador, ele não rende, ele não faz um bom trabalho, ele tá queimado com o grupo, até pelas péssimas declarações que deu recentemente. Manda embora, cara. Certo. Mas foi um erro do Augusto. O Augusto errou. Ele só não mandou embora por causa da multa. Ele deveria ter colocado em cima da mesa e depois ter buscado um patrocinador para poder bancar essa multa e contratar o treinador da preferência dele. A pergunta é, qual é o treinador da preferência do Augusto? Aí é que tá. Se você já tiver um treinador, por exemplo, quando o Novo Horizontino faz 3-0, isso já aconteceu várias vezes no futebol, tá? O Fabinho Soldado já começa a ligar para alguns treinadores. Opa, não tem a dúvida. O Augusto já diz assim pro Fabinho, procura o fulano e o Beltrano, quem é que tem no mercado? Não, o Barbieri, vê lá. Né? Não, tô dando exemplos, fazendo um quadro hipotético. Tem razão. Eles já fazem uma lista, eles já vão ver treinadores possíveis. Até o Eduardo Batista, hein? Olha, tem história no Corinthians com o pai dele, hein? Eu não duvido nada. Nada no futebol. Nada no futebol. Então, seria um bom nome? Seria um momento de não ter de pressão. Duro, né? Não, assim, viu? De não ter como analisar mercado. Porque se tu vai tirar um Mano hoje, não adianta tu chegar contra o Santos com auxiliar. Não. Com todo o respeito. Porque se tu toma uma paulada do Santos, que é bem provável hoje de levar, o time do Santos é muito mais arrumado que o Corinthians. Com certeza. Muito mais. E tem treinador bom, né? Que é o Carille. Eu acho bom. Eu não gosto muito. Então é o seguinte, é uma situação difícil, mas ele precisa tomar uma atitude. E a tua tese, pra mim, eu concordo quase tudo contigo, porque não é o treinador dele. Ele teve que ficar com o cara por causa de uma questão financeira. Exato. Ponto. Mas é o que o Rogério de uma sacanagem feita no contrato que o Duírio colocou. Isso pra mim é sacanagem. Sacanagem de caras que merecem ser expulsos do clube. Exatamente. Tem que expulsar esses caras do clube, porque eles só pensam neles. Nunca pensaram no clube. Então é o seguinte, é uma situação difícil, mas treinador tu arruma. Paga a multa de alguém, certo? Tira alguém de algum lugar. Sempre foi assim no futebol. E recusar o Corinthians é difícil. É difícil. O Vojvoda vai recusar. Renovou com o Fortaleza agora. Tô dando eu tô dando exemplos, perfeito? Aí tu vai contratar, tu olha pro mercado. Quem é que tem? Maurício Barbieri. Tu vai vendo outros nomes, certo? Tem que ser o Eduardo Batista está empregado, mas não recusaria o Corinthians. Gringo, eu acho que não. É técnico gringo. Mas o mercado tá duro. O gringo é difícil chegar agora para tirar um time tem que chegar um treinador que conheça o Paulistão agora. Que saiba o tamanho que o Corinthians tem no Campeonato Paulista hoje. Sabe qual é hoje? Quem? É lutando para não cair. Nossa. O papel hoje é lutando para não cair. Olha a situação. Se o Ituano fizer um ponto, amanhã não, hoje à noite, às 11 da noite, o Corinthians está na zona de rebaixamento, cara. Vai cair? Não sei se vai cair, mas o Corinthians está sendo o que o Santos foi nos últimos 3 anos, perfeito? É, lógico. Aí é que tá o detalhe. Hoje fala-se mais em rebaixamento do que luta por classificação. Do que classificação. Não dá para brincar com o Campeonato Paulista. É muito rápido. O Corinthians tem que enfrentar o Santos e o Palmeiras ainda. O Palmeiras como mandante, certo? Palmeiras como mandante daqui a 2 semanas. Nossa. Então, na Arena Barueri, né? Sim, mas é um manda do Palmeiras. Claro que é. Então é o seguinte, a situação é complicada, mas tu tem que tomar uma atitude. Então, se tu vai tirar o Mano e vai botar o cara do Sub-20, vai botar o Danilo pra treinar contra o Santos, aí eu acho que não. Agora, se tu já tem um treinador, o domingo é longo, né? Agora são 1h10. Dependendo do nome que tu conseguir, se um cara estiver livre no mercado, às 5 da tarde tu acerta com o cara. É verdade? Vou te falar um cara que poderia ser uma boa pro Corinthians, tá? Ciente que o futebol brasileiro tem uma escassez de treinadores, de bons treinadores disponíveis no mercado, e é duro contratar técnico de fora, ainda mais que a temporada já começou, Antônio Oliveira. Cuiabá? É. Tá disputando só o Mato Grossense agora, né? Pois é.
É o tipo do cara que, se a proposta chega, já conhece futebol brasileiro, é um cara de bons trabalhos. Claro que é um bom nome. Chegaria com um bom... E outra coisa, o Corinthians, que a gente até brinca, né? O Cuiabá é uma filial do Corinthians, porque eles têm uma boa relação, é chegar e falar, irmão, amigos, é negócio da parte, precisa de um treinador bom, e esse cara é gabaritado. Passou, fez bons trabalhos recentemente. Eu acho que seria, a curto prazo, se você for analisar, um bom nome. O Corinthians tem que agir pra ontem em relação a Mano Menezes. Tô concordando contigo. Mas também não descartaria o Eduardo. Não descartaria numa emergência. Não descartaria. Sabe mas tem identificação com o Palmeiras. Da onde? Tem muito mais com o Corinthians. Opa. O Eduardo? Não, o Eduardo não tem nenhuma identificação. Quem tem é o pai dele. Mas ele... DNA da família, ok. Sim, mas ele trabalhou muito. Ele trabalhou 2 vezes no Corinthians. Sim. No Palmeiras uma vez só. E num tempo curto, perfeito? É verdade. Mas assim, não é nem questão de identificação. Dane-se também identificação. Tu tem que pegar um cara que entenda o Campeonato Paulista. Porque a prioridade agora é não cair. Exatamente. Eu não tô sendo maluco. A gente tá chegando na metade do campeonato. Na metade. E a 6ª rodada o Corinthians pega o Santos na Vila. Nossa. O Santos babando. Ai, vem. Babando. Até porque o Corinthians amassou o Santos ao longo dos últimos anos em Copa do Brasil, etc e tal. Ai, Corinthians! Vamos fazer o seguinte, 1h11, daqui a pouquinho vamos para Belo Horizonte com os repórteres bandeirantes direto do Mineirão para a Supercopa do Rei, a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, mas antes, é óbvio, traremos a entrevista coletiva de Mano Menezes, porque tem os trabalhos de vestiários de Pedro Ramiro, que vai acompanhar a zona mista. E a pergunta é, será que o Mano vai dar entrevista coletiva? Ou o presidente? Será que ele vai ter uma continuidade? Tudo isso e muito mais na parte 2 do Domingo Esportivo Bandeirantes, que escolhe agora... Vai ser fácil, né? O craque Bandeirantes da vitória do Novo Horizontino, 3-1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Gênison é o craque Bandeirante. Não precisa nem votar, né, Xandão? O cara meteu 3 gols, porra. É a primeira vez que tu quer falar por mim, cara. Pô, quem tem que votar sou eu, ele quer falar por mim. Você vai votar em quem? Vamos lá, no Cássio, no Raul Gustavo. Não, só por causa disso eu tava buscando um outro nome, né? Só por causa disso, né? É assintomático. O Gênison não marcava um gol há quase um ano, como falou o Ramiro. O cara fez 3. Há um ano o cara não marcava um gol, pega o Corinthians e faz 3. Cara, isso aí é um negócio assim, ó. O Corinthians tomou 5 do Bahia. O Corinthians perdeu o tabu pro Inter. Perdendo, né? Nunca tinha perdido. Só o Botafogo não ganhou do Corinthians até hoje. O Atlético já ganhou? Acho que não, né? Não. Botafogo e Atlético Paranaense. Os únicos dos grandes que não ganharam do Corinthians ainda na Neoquímica Arena. Ah, o Atlético é grande? Dos 14 é. Claro. Mas no Paraná, o Curitiba é maior que o Atlético no Paraná. Eu voto no Gênison, um voto protocolar, né? 3 gols, o personagem do jogo, e a nota dele vai ser alta. Deixa eu mandar um abraço pro Jeremias Werneck. Grande Jeremias. Cria minha, repórter lá em Porto Alegre. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Werneck, tem um amigo chamado Vitor Werneck. Será que é parente? Werneck é um nome que não é muito habitual, não é muito comum, né? E um abraço ao Edilson Santista. Me te avisei tempos atrás, presidente do Corinthians é uma cópia do Rueda. Hoje o Corinthians perde. Ele mandou isso antes do jogo, hein? Sim, irmão, mas o Augusto Melo tá começando agora. Tem um mês de mandato. Deixa o cara respirar. Aliás, um mês de mandato completados hoje, né? Completado hoje. Que dia é hoje? Dia 4? Ele assumiu no dia 4. Hoje faz um mês que o Augusto Melo assumiu o Corinthians, hein? Um abraço ao Dr. Flávio de Oliveira, também nos ouvindo. Um abraço para todos. Por exemplo, assim, ó. Por que assinar um contrato como o Duílio assinou com o Mano Menezes? Pergunta do Dr. Flávio. É verdade. Por quê? O Duílio vai responder, será alguma vez isso aqui? Vai eu sim. Acho que vai, claro que não. Vai ser difícil, né? Vai ser quase impossível. E o Lucas Dias também, torcida do Inter enlouquecendo aqui em Porto Alegre com cada derrota do Mano. Abraço, Xandão, na audiência, nosso colega da Bandeirantes Porto Alegre, da minha Bandeirantes de sempre, né? Grande abraço, Lucas, um abração. Grande, Lucão, um abraço pra você. 1h15, vai marcar o quinto sinal. Gênison fez 3 gols, tá demais, hein, papai? Fez os 3 gols da vitória e a quebra de tabu. Novo Horizontino 3, Coringão 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, Paraflu, Sicredi e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Domingo Esportivo Bandeirantes. Rogério Assis.
Lepo na direita, Liberdade, levantou pra Genilson, cabeceou no canto, é gol. Novo Horizontino, é do centroavante Genilson, na roubada de bola pela meia direita, Rômulo toca para Lepo, completamente aberto, ele levanta a cabeça e capricha, põe na cabeça do centroavante Genilson, ele tá sozinho, bota o cabeção no canto direito do Cássio, para fazer aos 46,5, o gol do Grêmio Novo Horizontino, na Neoquímica Arena, Grêmio Novo Horizontino, Corinthians 0, Cássio não tem jeito, tá feito, Genilson, 1-0, Grêmio Novo Horizontino. Ramiro. Pra paralisar a zaga do Corinthians, que nem viu a cor da bola depois de uma jogada tramada pelo lado esquerdo de campo. É bem verdade, com uma força total do William Lepo, que fez o que quis com o lado esquerdo de Romero e Hugo. Levantamento na grande área. Genilson completa o lance. O Novo Horizontino abre o placar da Neoquímica Arena. 1-0. Giovani cabeceia no meio, tentou Marlon, Genilson, Giovani, Rômulo na área, dominou, Cássio sempre deu um biquinho, ela passou no meio das pernas do Cássio, na trave, vem Genilson livre, escorou pro gol aberto, é gol. Mais um do Grêmio Novo Horizontino. Do Genilson, numa falha incrível da defesa do Corinthians, toque pelo meio para Rômulo, a defesa parou, pedindo o impedimento de Rômulo, ele dá um bico na bola, ela passa no meio das pernas do Cássio, toca na trave e vem pro Genilson, com gol vazio é só fazer 2-0, 1 minuto e meio, começando o segundo tempo. De novo Genilson, centroavante tem disso, às vezes vive de resto. 2-0 Grêmio Novo Horizontino, Cássio não tem jeito, tá feito. 2-0 Grêmio Novo Horizontino, outra vez Genilson, Pedro Ramiro. E se ele não marcava há um ano, o Corinthians proporciona uma manhã espetacular. Genilson, 2 gols no jogo, Novo Horizontino vence 2-0. Alexandre Marlon dominou na meia-lua com certa dificuldade, perde tempo para o chute, toca ao lado, vira jogado, William Farias, liga de fundo na ponta, para Lepo, para Rômulo, tá na área, bateu rasteirinho para Genilson, escorou, é gol! Gol! Mais um do Grêmio Novo Horizontino, mais um de Genilson. Na jogada na direita com o Rômulo recebendo o passe do Lepo, ele põe rasteirinho, ela passa pela pequena área, livre, Genilson com um gol vazio, pé esquerdo para dentro, para marcar 3-0 Grêmio Novo Horizontino. Genilson 3, Corinthians 0, passeio, verdadeiro baile. O Corinthians é humilhado na Neoquímica Arena. Cássio não tem jeito, tá feito 3-0 Ramiro. Para colocar na conta de Mano Menezes mais um recorde batido. O Corinthians nunca perdeu para o Novo Horizontino em Itaquera. Está rompendo esta marca. No ano passado, até então não havia perdido nem para Internacional e Bahia. Conseguiu romper esta marca. Fausto Vera sai jogando errado, entrega para o Timão. Genilson faz 3-0 para o Novo Horizontino, Canhão. Ajeitou, bateu no ângulo, no travessão, de cabeça, tentou vir, Alberto livre, estourou, é gol! Pegando o rebote na jogada com o Wesley, ela carimba o travessão, quica, Yuri sobe de cabeça, Jordi tava voltando, ela entra, o Corinthians faz o primeiro gol na Neoquímica Arena, Yuri Alberto, 1 pro Corinthians, 3
3 pro Grêmio Novo Horizontino. Jordi não tem jeito, tá feito. Yuri Alberto, e tem tempo ainda do Corinthians reagir. São 28 minutos do segundo tempo. O Corinthians marca o seu primeiro gol, Ramiro. Foram 10 jogos sem colocar a bola no fundo da rede. Levantamento que não era nem pra ele, era do lado esquerdo um chute do Wesley, que explode no travessão e sobra na sequência pro Romero. Yuri Alberto, pela primeira vez do ano, pela primeira vez desde o dia 1º de novembro, marca um gol para o Corinthians. 3-1 para o Novo Horizontino. E aos 28 minutos do segundo tempo, parada para a hidratação. Que pena, que lástima, todos em silêncio aqui, que tristeza. Que pena, senhores, que lástima. Grêmio, Novo Horizontino. 1h21, parte 2, abrindo agora os trabalhos. Uma boa tarde especial para você, ouvinte sintonizado. É o Domingo Esportivo Bandeirantes para falar um pouco mais sobre a derrota em que vexame do Corinthians. Novo Horizontino 3, Corinthians 1. Daqui a pouquinho, acredito eu, que nós teremos a entrevista coletiva do Mano Menezes. E isso se o Augusto Melo não demitir o treinador e assumir a responsabilidade, pedir a palavra e explicar aí os próximos passos do Timão, que já na semana que vem tem clássico contra o Santos Futebol Clube lá na Vila Belmiro. Olha, promessa de um jogo gigantesco. E, obviamente, daqui a pouquinho também, destaques direto de Belo Horizonte no Mineirão. Tem Supercopa do Rei, Palmeiras e São Paulo, transmissão da Bandeirantes com Ulisses Costa, com Cláudio Zaidan, Mauro Betting, Soler, PDV e todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes. Você que sintoniza AM 840, FM 90,9, faixa estendida 86,3. Estamos juntos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e, claro, com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você participa conosco. Deixa eu dar uma passada na Neoquímica Arena. Alô, Pedro Ramiro. Mano Menezes vai ou não vai pra entrevista coletiva, hein, Ramiro? Olha, é essa a expectativa, viu, Capela? A gente tá aguardando até agora, a zona mista não foi liberada. Só um detalhe para vocês verem de como tá o clima aqui na Neoquímica Arena. Geralmente os repórteres entram no gramado, ali no campo de jogo, para reportar, enfim, obviamente, exercer o seu trabalho, através de um túnel que tem no canto, que daí que a divisa entre o setor sul e o setor também oeste. Só que esse setor foi fechado, teve o portão fechado, para não haver nenhum tipo de invasão. Uma medida de segurança. Então os repórteres tiveram que voltar, na verdade, para a zona mista através do túnel que leva ao vestiário. Então, um clima bastante tenso nesse momento na Neoquímica Arena. A gente está aguardando, claro, o técnico Mano Menezes, os jogadores que, por enquanto, a gente não tem nenhuma sinalização de que eles falarão, mas é óbvio que é muito importante ouvir os atletas, principalmente os líderes desse elenco, para tentar entender o que acontece com esse Corinthians. Afinal, são 4 derrotas consecutivas. Vamos lá. Perdeu para o Ituano, depois o São Bernardo, por último o São Paulo e agora também o Novo Horizontino. Uma situação muito delicada para o Corinthians, que não briga para se classificar nesse momento, briga para não cair para a Série A2 do Paulistão. E aí, Pretzel? Não, aí é o seguinte, eu acho que tem que trocar, porque o jogo de hoje ele é uma consequência das 3 derrotas anteriores. Você não pode jogar 5 rodadas da Série A do Paulista, certo? Você tem uma vitória, e uma vitória bem discutível, porque o Guarani jogou melhor que o Corinthians, mas ganhou o jogo, né? O Corinthians ganhou de 1-0 na abertura e 4 derrotas consecutivas. Se vocês puderem pegar aí, o Bruno, depois me dá um toque aí, se o Corinthians alguma vez perdeu 4 seguidas no Campeonato Paulista, talvez em 87, uma primeira fase, o Corinthians ficou na lanterna. Não era nem nascido aí, viu, João? Daí reagiu no segundo turno e foi pra decisão contra o São Paulo. Ricardo Garcia deve lembrar isso. E aí perdeu o título pro São Paulo. Em 87, o Corinthians faz um primeiro turno assim, viu, de zona de rebaixamento. E depois tem a reconstrução no segundo turno e vai pra final. Consegue pra final. O time até tinha, olha o time que tinha. Birubiru, Eduardo e Everton. Jorginho, centroavante agora, Edmar e João Paulo. Esse era o time do meio pra frente, baita time. E esse time foi muito mal no primeiro turno, perdeu pra todo mundo. E aí se recuperou no segundo turno. Então 4 derrotas consecutivas agora, cara, do jeito que tá. Ah, mas tem que ter calma. O problema é que tem aquilo que tu disseste também, eu concordei lá do dia 4 de dezembro. O Mano não é o técnico do Augusto Melo, nunca foi. Então é o seguinte, mas como é que vai pagar a multa? Paga. Faz aí um condomínio de credores, paga em 24 vezes, sempre acerta. Sempre pagam. Então eu acho que ficou difícil a permanência do Mano.
A única alegação para manter o Mano, se é que o Augusto vai dar entrevista, ou o Fabinho Soldado não foi apresentado ainda, né? Isso aí é inacreditável, né? É aí brincadeira, Isso hein? é inacreditável, O cara tá trabalhando há 10 dias no clube e não apresentaram ele ainda. Por quê? Porque não era o nome para apresentar. Isso também é um equívoco, hein? Mas não era o nome de impacto? Não, pois é. Não, mas é que tá. Viu? Prometeram o nome internacional. O cara não vem, não tem problema. Aí vem o Fabinho Soldado, que tem um tempo de trabalho interessante no Flamengo. Mas não é esse cara, ele é scout, entendeu? Ponto. O executivo não é. Ponto. Aí ele chega, os caras não apresentam o Fabinho. O Fabinho vai ser certo? Vai ser uma planta dentro do vestiário, o cara fica parado lá, né? Só participa de negociação, mas não dá uma declaração, porque executivo assim até eu, cara. O executivo tem que aparecer para conversar, para esclarecer e para falar. Porque o Rubão tá afastado, né? O Rubão contratou o Torres, o Raniel e o Palácios. E aí tiraram o Rubão. Exato. Ponto. Tirou até porque o clima não era dos melhores com os jogadores. Então né? o Rubão... E a entrevista... Desculpa, Xandão. Não perca o raciocínio. A entrevista que o Lucas Veríssimo deu recentemente ao André Hernan, o próprio Lucas falou que não gostou da postura de um dirigente. Aí o André pergunta, o Rubão? Cara, me parece muito claro que tem a partida do Rubão. Qual é a postura que o jogador não gostou também? O jogador também todo... O Veríssimo colocou tudo no ar e não disse nada. Exatamente. Você sabe? E o Corinthians expôs aí, através do seu presidente, uma nota oficial, os e-mails trocados com o staff. Então assim, alguém tá mentindo nessa história. Eu quero que o Lucas Veríssimo seja feliz, mas ele que vai pro raio que o parta também. Encher os picuá, ficar com esse negócio de ai, vou, não vou. Teve proposta, nunca se manifestou, nunca deu uma entrevista. Exato. Também, agora é muito fácil falar também. Agora até eu falo, né? Porque eu acho o seguinte, ó, se você vai demitir o Mano, amanhã você tem que ter um novo treinador. E não adianta demitir o Mano, certo? E vir com o Danilo no Sub-20 contra o Santos. Esquece. Vou fechar com os jogadores. Você nem conhece os jogadores que chegaram aí, o Danilo. Se fosse com os amiguinhos, tudo bem, né? Podia passar. Entendeu? Mas é o seguinte, eu vou fechar com o grupo, agora nós vamos ganhar do Santos. Pô, isso aí é brincadeira. Esse discurso não dá. Então é o seguinte, ó. O Antônio Carlos Zago tá na Bolívia, né? Tá. Não descartaria. Tá no time de base da Bolívia, né? Não descartaria. Não, na seleção principal. Mas ele não tá fazendo trabalho na base também no pré-olímpico? No pré-olímpico ele também tava. Exatamente. Ele tava nas duas. Ele tá nas duas. Assim como o Bielsa no Uruguai. Exatamente. A Bolívia caiu fora. Eu não descartaria o Zago também, viu? Você acha? Não descartaria. Mas é ídolo do Palmeiras. Foi gerente do Corinthians, jogou no Corinthians. Eu sei disso, irmão. Sei disso. Mas é questão de identificação. Mas largaria a Bolívia hoje numa eliminatória de Copa pra pegar essa bronca do Corinthians? O Corinthians é o Corinthians. Não. Até porque a Bolívia não deve ir pra próxima Copa. Outra, aliás, não irá pra próxima Copa. E no Paulistão, no momento, atenção que eu vou dizer, é permanecer na primeira divisão. Se classificar, já levanta as mãos pro céu. Mas nesse nível, Xandão. Chegou, claro, mas vitória pro time não tem nada. Tudo bem, você tem toda a razão. Você acha o time do Corinthians muito ruim? Tô falando sério. Não, assim, ó. O time, vamos falar de time, esquece elenco. O elenco de fato é fraco, e é fraco desde a temporada passada. O time completo do Corinthians, nota 6, no máximo. Então, mas o nota 6, um time nota 6, hoje consegue classificação pra próxima fase do Paulista. Um time nota 6. Opa! No grupo do Bragantino e do Mirassol. O Bragantino não tá jogando nada, irmão. Não tá, mas o Bragantino, tá jogando nada, hein? O Bragantino tá fazendo o mesmo Paulistão do ano passado. Um time muito acertado, que tá se preparando, tá encarando o Paulistão como uma pré-temporada, claramente. É só tu ver o ritmo de jogo deles. Eles jogam bem lento no Paulista. Então por que o time não joga? E no ano passado, jogando lento, tu te lembra onde é que eles chegaram? Na semifinal. Exatamente. Chegaram na semifinal jogando nada. Nada. E quase bateu o campeão brasileiro temporada passada. Viu? Pra mim, muito louco, pra mim o Bragantino tá muito claro. Ele usa o Paulista pra preparar o elenco pro laboratório. É isso. O ano passado eles não jogaram nada. O Arthur não jogou nada. E o Bragantino foi semifinalista, caiu pro Água Santa nos pênaltis. Verdade. Então é o seguinte, cara, o Bragantino vai classificar. O Corinthians já briga por uma vaga só. É difícil, irmão. A coisa ficou feia. Então, eu não acho o time... É que assim, o torcedor corintiano pode achar o time horroroso, cada um tem a sua avaliação. Eu não sou o dono da verdade, nem quero ser, não tenho pretensão, interesse, nem conhecimento pra isso. Só o meu ponto de vista. O Bruno nos passa uma informação importante. Diga lá, Bruno. Diga lá, Bruno. O Mano que perdeu 4 seguidas de novo? A última vez que o Corinthians perdeu 4... Pode falar, A última vez que o Corinthians perdeu 4 seguidas foi em 2014, com o Mano Menezes, perdeu de 1-0 do São Bernardo, 5-1 do Santos. Eu tava no 5-1 do Santos, eu tava. 2-1 pra Ponte Preta e 2-0 pro Bragantino, em 2014. Que coincidência. Ele repete o feito de 10 anos, exatamente. Cara, e ele não caiu porque ele foi contratado pelo Mário Gobi para fazer uma reformulação do grupo campeão com o Tite, lembra? Olha, velho. O Mário contrata o Mano Menezes, lembra? Sim, claro. Aí esse 5-1, o Pato ficou no banco do Corinthians. Aí que ele manda o Pato embora. Ele faz uma reformulação. Eu tava nesse jogo. O Santos tirou o pé. Foi no dia 28 de janeiro, calor 33 graus à noite.
certo? Não sei se o time foi 5-1, vareio de bola. Eu lembro da goleada agora. Eu fico surpreso você lembrar a data do jogo. 10 anos atrás. Dia 28 de janeiro? 28 é um calor. Por que 28? Porque foi o dia que eu mais passei calor noturno em Santos. Eu era um chuveiro atrás do gol. Você tá com trauma, então, né? Eu era um chuveiro atrás do gol. Chuveiro atrás. Tô te falando. Foi 5-1 e o Santos tirou o pé. Eu lembro desse jogo aí. Era pra ser 8-9, tirou o pé. Eu tento lembro desse jogo aí, que foi aquele jogo envolvendo o Thiago Ribeiro, que faz um dos gols, não é, Xandão? Thiago Ribeiro faz um gol de perna esquerda debaixo do Walter. Eu lembro disso aí, foi um amasso do Santos. Foi um amasso do Santos lá na Vila Belmiro esse jogo. Eu me lembro que eu tava na entrevista com o Mano e aí as consequências, não, a gente vai mudar o grupo, e mudou o grupo. Tanto é que o Corinthians não classificou em 14. O Corinthians caiu fora da primeira fase. Toda razão. O Corinthians não classificou em 14. O que é bem plausível que aconteça esse ano. A gente vai atualizar a situação do grupo do Corinthians também, mas eu tô mais interessado aqui em entender a entrevista coletiva, se ela vai acontecer ou não, porque a gente tá trabalhando em cima do fato, em cima da informação. A informação é, o Mano corre risco, o Mano vai pra coletiva. Ô Pedro Ramiro, é bem verdade que se o Corinthians tivesse jogado bem, mesmo perdido, até poderia ser um alento, né? Usar alguma desculpa. Agora, o Corinthians não jogou nada, foi um time bagunçado, foi amassado pelo Novo Horizontino. E aí a pergunta que fica, o Mano vai ou não vai pra coletiva? É uma dúvida ainda, a gente vai saber agora, porque acabou de abrir a porta para a zona mista. E a gente vai tentar conversar com algumas pessoas lá dentro, para ver se de fato a gente vai ver o Mano Menezes falando. Eu espero, mais uma vez, que os jogadores do Corinthians falem. Quem tem que vir agora é o Fabinho, cara. Com todo respeito, não foi apresentado ainda, vem na coletiva e diz assim, o treinador continua, a gente vai trabalhar para enfrentar o Santos. Daqui a pouco é esse o discurso, certo? Mas alguém da diretoria precisa falar. O Rubão não tá mais presente em zona mista, é isso, Ramiro? O Rubão geralmente não fala mais na zona mista. O Fabinho Soldado, segundo o Augusto Melo, é hoje o homem forte do futebol do Corinthians. É ele quem dita as regras aqui. Mas é um atleta que de fato, aliás, é um profissional que de fato continua no bastidor do Corinthians. O Luca tá aqui perto, ex-jogador do Corinthians. Ô Luca, topa dar só uma palavrinha rapidinho? Luca que hoje está no Novo Horizontino. Luca, obrigado por atender a gente. O que representa essa vitória? Aliás, você, ex-jogador do Corinthians, como que é voltar a casa e também vencer diante da equipe que você treinou e trabalhou durante um tempo? Importante, uma vitória que eleva muito o nível, né, da equipe. Mas pezinho no chão, porque a gente sabe que é um campeonato difícil, um campeonato traiçoeiro. Mas o pessoal tá de parabéns pela partida, né? Conseguiu impor o modelo de jogo que a gente tem definido. É isso, desfrutar hoje, amanhã já começa de novo, porque quarta já tem outro jogo difícil. Você chegou a trabalhar com o Mano Menezes no Corinthians, não? Não trabalhei com o Mano. Como você vê essa fase do Corinthians hoje? Cara, é difícil falar, né? A gente que tá de fora acaba só vendo muito da internet, televisão. Só quem tá dentro ali mesmo para saber o que tá acontecendo. É difícil. O Corinthians dessa forma, a gente vê a confiança totalmente baixa, né? Nunca joguei aqui contra dessa forma, né? Uma equipe tão fragilizada, mas é o futebol, cara. Vamos ter que dar uma volta por cima aí, vamos ter que procurar alguma forma de voltar as coisas ao trilho aí. Eu te pergunto isso porque eu me lembro quando você foi contratado, muita gente falava, o Luca é corintiano, o Luca tem essa paixão pelo Corinthians. Eu imagino que isso, obviamente, enquanto profissional, seja diferente, mas o torcedor Luca talvez fique um pouco... É claro, é difícil você falar sobre isso, mas essa preocupação do torcedor, vendo essa preocupação do torcedor enquanto jogador, você esteve no Corinthians, é difícil mesmo converter uma fase de crise? É muito difícil, ainda mais com a pressão da torcida? É difícil, né? Eles estão totalmente pressionados, né? Vivendo um momento complicado. Mas como eu falei, vão ter que reunir forças aí. Tem grandes amigos ali dentro, a gente vê, né? Que tá difícil, mas a gente, pelo carinho que a gente criou aí, né? Quando tava trabalhando, a gente torce para que as coisas melhorem, né? Porque tem grandes profissionais, tem grandes pessoas ali. E é isso, cara. Fico na torcida para que as coisas comecem a ficar, né? Retornarem ao trilho.
Obrigado, Luca. Luca passa pelo microfone aqui da Rádio Bandeirantes, ex-jogador do Corinthians. Campeão brasileiro, né, Preto? Ele foi peça importante em 2017. E bom esse depoimento que o Ramiro nos traz, porque... Bicampeão brasileiro, perdão. É um jogador que viveu a pressão no Corinthians também. Jogar no Corinthians é um pouquinho diferente dos demais, né? Por tudo pelo tamanho, pela repercussão, isso é verdade. Tem que ter sangue. Por exemplo, tô lendo aqui nas redes sociais que o Rojas mudou o jogo. Vem cá, irmão. Oi? O Rojas, viu? O Rojas, ele mudou o quê? O Rojas, ele bateu aquela falta que ele tentou surpreender, que aquilo ali ele tem qualidade. Ok. Que isso ele já deveria ter feito no ano passado, porque ele fazia isso no Racing também. Isso. E no mais ele virou um batedor de escanteio. É. E de todos os escanteios que ele bateu, foram 10, certo? Alguns na canela do zagueiro. Então muita calma, viu? O Rojas não tem sangue para jogar no Corinthians. O Fausto Vera não quer mais jogar no Corinthians. Não, o Fausto Vera é brincadeira. Claramente. É brincadeira. Certo? Esses dois têm que procurar clube para eles. O problema é o seguinte, é que do jeito que tá, se tu tira esses dois, tu tira mais dois em quantidade do elenco, né? Ou tu aposta tudo na molecada. Tudo não, que eu tô dizendo. Tu pega 2 moleques. Sim. Vamos colocar assim, ó. Tu pega o Iago e tu pega o Breno e começa a aproveitar esses caras com mais frequência, ao invés do Fausto Vera e do Rojas. Entende o que eu quero dizer? Não que eles serão titulares, mas ao invés de o Rojas, Breno, certo? Tenta apostar mais a base do que nos figurões que já estão. E outra, segundo estreia o Rodrigo Garro. Então tu já tem... Também parece que é o Rivelino, né? O Maradona. Não, muita calma, não é. Porque do jeito que estão falando vai resolver o problema, calma. O Matheus Araújo, que é o único... A escalação de hoje, inicial, eu não achei ruim, não. Falei sobre isso. Ele escalou o time que eu pensava. Eu gosto do Mosquito. Aliás, se o Inter quiser trocar Pedro Henrique por Mosquito, acho que deveriam fazer, viu? Porque o Mano adora o Pedro Henrique, só que se o Mano cair, aí não vai adiantar, né? Aí esquece. Então é o seguinte, ó, a escalação inicial não foi ruim. Só que as mudanças foram muito previsíveis. Muito. Tu tem que reagir, aí tu recorre ao Fausto Vera e ao Rojas, é difícil dar certo. É muito difícil. É verdade. Então é o seguinte, ó, derrota hoje absolutamente normal do Corinthians pelas circunstâncias atuais. Grande resultado do Novo Horizontino. Parabéns ao Eduardo Batista. Parabéns ao elenco do Novo Horizontino, que vai a 9 pontos, hein? Abre 6 pro Corinthians na classificação geral e encosta no São Paulo na classificação do grupo. Essa demora aí. Essa demora aí pra entender se de fato o Mano vai ou não pra entrevista coletiva. Se ele não for, obviamente será demitido. E aí a gente vai repercutir bastante. Daqui a pouquinho, Belo Horizonte, hein? Guilherme Simati, aproveite pra passar e mandando um forte abraço pra ele. Marcelinho Costa, o advogado doutor do Brasil, ouvindo a gente aí. Grande Marcelinho, tamo junto, sumiu, hein? Mas é isso aí, 1h37, Simati. Os outros jogos do fim de semana, domingo esportivo, de bola rolando no Brasil e no mundo, Simati. Exatamente, KP. Campeonato Paulista, então, Novo Horizontino venceu o Corinthians por 3-1, transmissão da Bandeirantes, deu Bragantino 2-1 contra a equipe do Santo André no Bruno José Daniel, com o Sacha marcando aos 38 do segundo tempo. A partir das 6, são 2 jogos, tem Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, e tem a equipe do Santos jogando contra o Guarani. Depois, às 8, a Ponte Preta recebe o time do São Bernardo. São os jogos do Campeonato Paulista neste domingo. Hoje é decisão de Supercopa do Brasil. Rei, né? Tem Palmeiras e São Paulo a partir das 4 horas da tarde. Ulisses Costa vai trazer todas as emoções aqui na Rádio Bandeirantes. Na Copa do Nordeste, teremos 4 jogos. Destaque para alguns deles: Bahia e Sport, clássico nacional, um jogaço de bola. O Bahia vivendo aí um investimento, né, para essa temporada de 2024, com Everton Ribeiro, enfim, fazendo pré-temporada até com o primo Manchester City na Inglaterra. Tem o Alto jogando contra o Vitória, Juazeirense e Ceará, além de ABC e Maranhão. São os jogos da Copa do Nordeste neste domingão. No Campeonato Carioca, dia de clássico, Vasco da Gama e Flamengo, 7 horas, e tem o Boa Vista recebendo o time do Fluminense. Teremos também no Paranaense a equipe do Coritiba jogando contra o Andraus, e teremos também no Catarinense, Chapecoense e Concórdia, enfim, Catarinão, você ia meter um Catarinão, né? Não, Catarinense, um Catarinão. Catarinão, né? O Paulistão e tal. Um Catarinão. E KP, futebol internacional, olha só, o Chelsea perdeu pro Wolverhampton por 4-2.
E o Matheus Cunha fez 3 gols. Brasileiro brilhando nessa partida. Grande momento. E mais um brasileiro fez gol nessa partida, que foi o Thiago Silva, mas não foi suficiente para o Chelsea. O United bateu a equipe do West Ham por 3-0 e agora um jogaço em andamento. Temos 9 minutos aí de Arsenal e Liverpool, por enquanto 0-0 na Premier League, outro grande jogo. O Napoli bateu o Verona por 2-1. Na Espanha, jogo importante em andamento, 2-0 Celta contra o Osasuna. Importante mais ou menos, né? Mas é isso, foi uma provocação ao nosso importante Xandão. Pro Celta, exatamente, né? É. Foi... O mundo do futebol, eu não sei, né? No meio da transmissão ele colocou um sinalzinho, informação, tem gol do Wolverhampton. Exatamente. Você olhou aqui... Pô, Simate, me ajuda, né? E tem mais um clássico hoje, viu, amigos? Tem Real Madrid e Atlético de Madrid. Mas como é que foi o Cádiz, que no meio do jogo... 0-0, um emocionante 0-0. Vídea Real e Cádiz. Ai, meu Deus do céu. 1h40. O Cádiz é o Santo André espanhol. É, por aí. Então, em termos de tamanho, é a mesma coisa. Nada contra o Santo André não, daqui a pelo pouco. Contrário, não, pelo contrário. 1h40, gente, é o seguinte... Daqui a pouquinho, Belo Horizonte. Assim que os repórteres estiverem 100%, Gustavo Soler e Paulo do Vale entram em destaque para falarmos mais sobre Palmeiras e São Paulo, Tricolor e Verdão, que vão definir quem será o campeão da Supercopa do Rei, a Supercopa do Brasil, a partir das 3 horas da tarde. Abertura especial com Ulisses Costa, que vai narrar para você com os comentários do Manuel e do mestre Cláudio Zaidan, com o Mauro Betting e todo o nosso timaço técnico interno e externo, trazendo para você o destaque da segunda jornada esportiva. Porque, meus amigos, terminando o jogo entre São Paulo e Palmeiras, se for obviamente para os pênaltis, a gente mantém a partida nas penalidades e aí depois coladinho entre as 6 horas da tarde, Pedro Martelli que vai narrar Santos na Vila Belmiro. Tem Peixe na Vila Belmiro, um jogo duro também pro Santos e um jogo maravilhoso a partir das 4 horas, hein, Pretzel? Palmeiras e São Paulo, clássico, né? Até cresceu demais, até pela rivalidade dos dois. São Paulo muito bem armado coletivamente. Thiago Carpini não mexeu em praticamente nada, e isso foi algo inteligente por parte dele. E o Palmeiras com a sua força coletiva, o Palmeiras com seu elenco vencedor, né? Onde a bola não queima. É um time muito experiente para esse tipo de jogo, com seu treinador multicampeão. Então acho que o Palmeiras sim tem um leve favoritismo por tudo que representa, por ter ganho o Brasileiro consecutivamente, 2 anos seguidos no pontos corridos não é fácil. E o São Paulo pelo título da Copa do Brasil, tirou um peso das costas, ganhou um título inédito. Acho que vai ser um jogo interessante, mas é claro que tu vai me perguntar o palpite, eu ficaria com 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras, muito bem. E lembrando que o Santos vai enfrentar o Guarani às 6 horas da tarde, jogo que a Bandeirantes vai transmitir na Vila Belmiro. No mesmo horário tem Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera de Ribeirão, e às 8 da noite, aí sim, fechando essa rodada de Campeonato Paulista, Ponte Preta e São Bernardo. Fala, Xandão. Muita tese aqui de torcedores, o Silvio Miceli, por exemplo, que é nosso grande ouvinte em Abraço Portugal, pra ele acha que os jogadores derrubaram o Mano. E o Jorge Paulo Santos não coloca a mão no fogo não, viu, Jorge Paulo Santos, pelo que eu andei observando, acredito que os caras querem derrubar o Mano. Então é o seguinte, ó, por não, Ramiro. Mano Menezes indo agora para a sala de coletiva, tá? Então é ele, o técnico fica contra o Santos. Porque se ele tivesse caído, ele não iria para a Exato. Coletiva. Então, Ramiro, teremos a entrevista coletiva de Mano Menezes, então é um indício gigantesco que o Mano Menezes está mantido no cargo até segunda ordem. A gente já viu muita coisa no futebol, né, Pérez? O cara dá entrevista coletiva, uma vez, 5 minutos depois ele cai. O Cuca uma vez iniciou a coletiva dizendo que estava fora, né? O Cuca não abriu para perguntas e falou, ó, eu... É verdade. Tá fora. Eu acho difícil que o Mano chegue sozinho para a coletiva e diga que ele está indo embora. Mas não, vamos aguardar, vamos lá. Também acho difícil. Mas ele está a caminho lá e eu também, neste momento, indo para a sala de coletiva do Corinthians. Bom, então a gente vai segurar aqui um pouquinho e vamos ficar ao vivo. Eu ia pagar um breakzinho, colocar nossos parceiros comerciais. Fica muito em cima do clássico de quarta, eu acho. Com certeza. Porque o clássico é o seguinte, se tu perde... Aí você tem uma justificativa maior. Cai todo mundo. Isso. Mas se tu ganha... com a estreia do teu meia, certo? Um jogo diferente na Vila, né? Se tu consegue uma vitória, aí, né, tu pode se renovar, né? Ó, Mano Menezes em 2024 com o Corinthians. 5 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 4 derrotas. Fez 3 gols, levou 7. E vou falar uma outra coisa, sem querer pegar no pé. Ele sempre foi bom defensivamente, tomando 7, né? Sem querer pegar no pé, tá? Do Arsenal. Mas gol do Arsenal contra o Liverpool. 13 do primeiro tempo. Já vamos, Saka fez gol. Bom jogador inglês, hein? Joga muita bola. Até esqueci o que eu ia te falar.
Tô falando da campanha do Mano, da parte defensiva, né? De tomando vários gols. Se me borrifa, eu esqueço o que eu vou falar. Não, é que falta conteúdo. Não falta conteúdo, tem muito conteúdo. É que tem tanta coisa na cabeça que eu esqueço de colocar, entendeu? Só que você gosta de borrifar. À noite tu tá ganhando espaço, porque tu, sabe, tá tendo referências, né? Meu Deus do céu. A minha, né? Quanta Capriotti, groselha. mais ou menos. Né? Compre tabela, né? Isso. Capela. Oi, fala, Ramiro. Mano Menezes está indo ali para a posição, para daqui a pouco iniciar a coletiva aqui no Corinthians. Claro, a gente vai trazer todos os detalhes para acompanhar o Mano Menezes neste momento, se dirigindo ali à cadeira para dar início. Tá narrando até quando o Yaros ele vai sentar aqui. A situação preocupa. Qual que é a marca da cadeira que ele vai sentar, né? Porque você tá dando tantos detalhes, Flexform. né? Ah, entendi. Vamos lá. Vai. Estamos agora da entrevista coletiva do Mano Menezes, 1h45, marcou o quinto sinal. Daqui a pouquinho vamos para Belo Horizonte, tem São Paulo e Palmeiras. Pode subir o som, viu, gente? Quando tiver a coletiva do Mano falando, eu calo a minha boca aqui. Vamos lá. E agora foi, hein? Você é o maestro aí dessa reformulação. Não tá legal, não. Eu tava ouvindo o sinalzinho. Deixa eu ver. Aí, Ramiro, deixa o microfone aberto aí, Ramiro. O futebol é como é, né? A gente pode criar uma ilusão. Quando eu aceitei a continuidade do trabalho, se decidiu sobre uma reformulação e eu aceitei conduzi-la, né? Se ela está andando ou não está andando da maneira como a gente quer, acho que já abordamos bastante sobre isso e não penso que isso sirva de desculpa para a gente perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, um bom início, as coisas estavam indo muito bem, perdemos 2 gols que poderia ter dado aquela vantagem que a gente precisa quando joga bem e que tem sido a diferença das nossas derrotas, na minha opinião, porque nós estamos perdendo alguns gols que não podemos perder e estamos tomando gols que não são para tomar. E os últimos 10 minutos do primeiro tempo, talvez um pouquinho menos, a gente começou a errar desnecessariamente, começou a entregar a bola para o adversário é um adversário organizado, nem criou muita oportunidade, mas criou o suficiente para nos fazer o gol numa bola de contra-ataque. Fomos para o intervalo, eu mantive a equipe porque precisava dar um voto de confiança para ela. Fomos para o intervalo, eu mantive a equipe porque precisava dar um voto de confiança para ela, porque senão você sempre vai mudando, sempre nessa hora quem está fora é melhor. E o treinador começa a perder todos, né? Não pode perder todos. Já está difícil, vamos ter que ganhar. Mas voltamos horrivelmente mal, voltamos desconcentrados, voltamos querendo fazer a coisa de qualquer jeito. E eu diria que em 15 minutos perdemos o jogo de hoje. Aí depois tínhamos que fazer um milagre. A equipe melhorou com as alterações. Entrou Wesley bem. Rojas também entrou participativo, né? Yuri já era uma ideia ver como a equipe se comportava com 2 atacantes. Mesmo o Pedro tendo ainda uma estada conosco muito recente, né? Chegou, fez o treino da quinta, sexta-feira. Acho que a equipe teve força, teve vontade, se entregou, mas é pouco o que nós estamos fazendo. E não tem achar que o problema são só os outros. A gente tem que assumir a parte da gente, porque esse sempre é o caminho para a gente poder melhorar. Entendo a visão do torcedor, entendo a pressão, entendo tudo que ele está sentindo, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo. Mano, boa tarde, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Você acaba de falar até quando acharem que tem que ser conduzido o processo por você. Hoje o torcedor, obviamente, pediu a tua saída, fez alguns gritos contra o teu nome e tal. Você acha isso justo? Você acha como isso lhe preocupa de alguma forma?
E também, você acredita que a nova diretoria prometeu demais? Isso, de alguma forma, fere a expectativa do torcedor? Não cabe a mim fazer análise das outras pessoas. Eu não estou aqui para fazer análise da direção. Acho que cada um tem a sua parte no processo. As intenções são as melhores possíveis, mas o futebol é muito duro e não é justo. Não adianta nós ficar aqui analisando se é justo ou se não é justo. O futebol é como ele é. Eu estou aqui para tocar o processo. Eu estou aqui para sustentar isso com a experiência que tenho. Nem me lembro de ter perdido 4 jogos na minha carreira seguidos. Mas é assim. Aconteceu agora, né? Os caras não fazem muita força para fazer gol na gente, mas está acontecendo agora. Tivemos a chance de ouro do primeiro tempo, não fizemos. Futebol é assim. Tem os momentos em que as coisas dão tudo errado e a gente tem que trabalhar. Trabalhar é o único caminho. Mano, boa tarde, Natália Santana do Paulistão Play. Você falou sobre os erros desnecessários que aconteceram no jogo. Como que você observa a questão psicológica do time? A gente falou no pré-jogo sobre a pressão que é jogar em casa e você falou, pressão sempre tem, é natural. Mas quanto que isso influencia numa partida onde o time joga em casa, precisa da vitória, principalmente depois da sequência negativa? Como trabalhar isso e em quanto tempo, após essa reformulação, você acha que o time consegue criar uma liga? Boa tarde, obrigada. Boa tarde. A questão não é matemática. Você não tem esse comportamento no futebol. 2 mais 2 vai ser 4 amanhã. Depende também desse ambiente, depende do externo, porque na medida em que você vem mais confiante, você passa essa confiança, na medida em que você vem mais desconfiado, aí qualquer erro custa caro, né? Acho que a gente tem que parar de cometer erro bobo, sempre é o primeiro caminho. Ser uma equipe firme, ser uma equipe que não cede para o adversário facilidades, tem que ter humildade para passar por esse momento. Você tem um comportamento, às vezes, de uma equipe maior, como é a nossa, você tem mais dificuldade de passar por esse momento difícil, porque você está acostumado com outro parâmetro de atuação. Mas ir até o fim nas jogadas, seja elas ofensivas ou defensivas, suportar bem essas questões. Acho que o time hoje triangulou bem pela direita, fez penetrações pela esquerda. A gente trabalhou porque teve uma oportunidade de trabalhar isso com um dia de treinamento. Então você já viu algumas movimentações que poderia certamente ter terminado o gol na primeira parte do jogo. Depois, aí ficou tudo muito mais difícil. Boa tarde, mano. Cauê e o Timão. Mano, estávamos presentes aqui na terça-feira contra o São Paulo e você disse na coletiva que se o Corinthians agisse daquela maneira como acabou o jogo contra o São Paulo, nós não perderíamos os próximos jogos. Dificilmente perderíamos os próximos jogos. Então eu queria saber de você, mano, o que acontece com o time, com o elenco, o que está acontecendo com o Corinthians? E se você me permite uma segunda pergunta, qual o motivo da retirada do Raniel e não do Maicon? Obrigado. Bom, as questões de troca, quando a gente está passando momentos difíceis, sempre o treinador faz trocas erradas. Sempre quem sai deveria ter ficado, quem inicia o jogo deveria ter ficado no banco, quem fica do lado de fora deveria ter entrado, né? E amanhã eles entram e as críticas também vão ser sobre eles que estão lá dentro, né? Já estava com cartão amarelo, no intervalo ele relatou, teve uma pequena batida, tanto que saiu para ser atendido no primeiro tempo ainda. Então a gente achou que aquilo era o melhor para aquele momento. Não precisava mais um volante defensivo, porque o adversário tinha baixado e a gente optou por a entrada de um meia, de um homem mais à frente. Então a escolha foi por ele, por essas circunstâncias, tá? A outra questão é o seguinte, acho que numa boa parte do jogo a gente teve esse comportamento, e se continuasse com aquele comportamento, acredito que a gente não perderia o jogo hoje. Temos que manter comportamentos, temos que ser duro, o futebol é duro, você não pode relaxar, e nos momentos mais difíceis ele é mais duro ainda. Então temos que passar por isso com a dureza de sempre, acreditando e trabalhando da maneira como eu acho que a gente tem que trabalhar. Mano, boa tarde. Henrique Vilhote, da Identidade Corintiana. Por favor, mano,
Hoje o Corinthians está a 4 pontos do líder do seu grupo no Paulistão, que é o Bragantino, que tem 7 pontos, e a 3 do Mirassol, que é o segundo colocado, com 4 a menos de saldo. Como é que você analisa essa situação e como o torcedor pode acreditar ou não até numa classificação ou pelo menos na fuga do rebaixamento do Campeonato Paulista, já que o time pode terminar a rodada na zona em caso de combinação de resultados? O Corinthians tem que melhorar o seu rendimento. Não tem que ficar olhando para o lado, porque o problema não está no lado, o problema está no nosso rendimento. É isso que a gente tem que mudar. Mano, boa tarde, Plácido Bessa da TV Globo. O Corinthians tem empilhado marcas negativas históricas, né? No ano passado perdeu do Bahia aqui 5-1, maior goleada da história da Arena. Hoje começou a igualar já a pior marca do Corinthians em inícios de Campeonato Paulista. Em 1961, o Corinthians perdeu 4 jogos das primeiras 5 rodadas e naquela época o time foi apelidado de Faz-me Rir, que era uma música da Edith Veiga, um bolero da época, e isso marcou a década de 60. Até você colocou que não se lembra em relação à sua própria carreira, né? Quando que foi a última vez que você perdeu 4 jogos? Em 2014, 4 jogos também de derrotas seguidas no Campeonato Paulista pelo Corinthians. Minha pergunta é, qual a saída, como fazer para parar de empilhar marcas negativas, tanto na história do Corinthians quanto na sua própria carreira, e não fazer com que os adversários riem do Corinthians e os torcedores corintianos não fiquem furiosos? Entre rir e coisa, isso é mais do folclore, né? Você foi buscar alguma coisa do folclore para ilustrar a tua tese. O futebol não é de tese, o futebol é de realizações, o momento está difícil, o suficiente para a gente ficar triste, preocupado, querer resolver os problemas. Mas o que os outros vão fazer em relação a gente é problema dos outros. Nós é que temos que nos unir, nós é que temos que ser fortes para passar por esse momento difícil que a gente está passando. Opa, mano, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Para essa partida você fez algumas alterações na equipe, 3, né, que chamaram mais atenção, a saída do Yuri Alberto, do Rojas e do Fausto. Eu gostaria de saber o que você pretendeu com essas alterações. E só mais uma, se me permite, a questão psicológica do time. Parece que depois do segundo gol, o Corinthians sentiu muito o segundo gol e demorou até para ocupar o campo de ataque, para dar uma resposta. Se essa parte psicológica também te preocupa bastante. Obrigado. A parte psicológica é inerente do nosso comportamento, né? Se nós estamos fazendo coisas melhores, nós estamos mais confiantes. Se nós estamos fazendo coisas piores, nós perdemos confiança, né? E o futebol conta com o ambiente externo também. Quando o ambiente externo está vendo que a gente está bem, ele ajuda mais, ele empurra mais, né? E quando não acontece, vem a cobrança, né? E a cobrança, ela gera essa estabilidade momentânea. Mas o caminho é recuperar a confiança, é fazer coisas bem feitas. A equipe precisa fazer coisas melhores. Temos que melhorar bastante como equipe. Mano, aqui, boa tarde. Desculpa. Acho que já ouvimos o suficiente do Mano Menezes também, né? Falou bastante, mas... Eu não quero ser crítico de pergunta, mas falta a pergunta se ele é o técnico para quarta-feira. Se ninguém da diretoria vai falar... mas se ele foi para entrevista coletiva, ele é o treinador, né? Quantas vezes a gente já viu que o dirigente nem aparece no vestiário, ele vai lá dar a entrevista que ele tem que dar. Mas aí seria um erro da diretoria. Você vai demitir um cara depois dele ter falado em entrevista coletiva, tem que ser muito amador, cadê o Fabinho Soldado ou Augusto Melo para confirmar que o Mano é o técnico para quarta-feira contra o Santos? Você tem essa confirmação? Eu acho que é, tô deduzindo que sim. Acha que é, tô deduzindo que sim. Mas se ele cair à noite agora, e aí? Mas duvido que isso aconteça. Não é questão de duvidar. Não é que duvido, eu acredito que não concordo aconteça. Que a ida do Mano para a coletiva é um indício de que ele permanece, É isso que eu tô me baseando. Mas ninguém vai perguntar pro Mano se o Augusto falou com ele e garantiu ele no cargo? Essa pergunta e aí, Ramiro? Ô Capela, até... Eu acho que isso é uma dúvida até pro próprio Mano Menezes. Conversando com algumas pessoas aqui do Corinthians, pessoas próximas ao Augusto, estão todos muito revoltados com o desempenho do time, muito revoltados. Inclusive, eu até fui conversar e a pessoa já abriu a conversa e falou assim, eu falei, tudo bem? Eu falei, bem não, né? O que está acontecendo não está nada bem. Então, pelo menos o sentimento é de insatisfação nesse momento e a insatisfação muito grande com o trabalho do técnico Mano Menezes. Podem estar insatisfeitos agora. O que é? Resolve numa conversa, resolve numa demissão, trazer um outro treinador. E outra coisa que eu vou aproveitar até para cornetar, viu? Ô, gente,
Jura por Deus que os jogadores do Corinthians não teve para parar, para falar com a Cazé TV. Vamos falar aqui o nome. Hoje a Cazé TV transmitiu o jogo. E eles têm o direito, porque eles pagam caro. Eles têm o direito de estar lá. Como a Série B é transmitida na Band, e os jogadores eles têm a obrigatoriedade de parar para dar entrevista. Pelo menos um jogador na saída de campo. Ninguém do Corinthians parou para falar, jura? Jura que ninguém falou? Ninguém teve a hombridade, colocar o negócio na mesa e ter respeito ao torcedor. 40 mil que estiveram domingo de manhã, vendo essa pelada, vendo esse time horroroso, esse time nojento jogar, porque isso aqui é um nojo, né? Não é um time, não tem tática, não tem nada, é bumba meu boi, é uma desorganização total. Então eu espero que pelo menos e posso falar, eu não quero nem mais ouvir o Cássio, pra ser bem sério, que toda vez é o Cássio, estoura nele. O Cássio ele deveria ter sido colocado no banco de reservas pro Carlos Miguel jogar. E eu venho falando isso aqui desde a temporada passada. Por mais que eu reconheça aqui que o Cássio foi importante, principalmente na Sul-Americana, o Corinthians foi muito longe na competição continental por causa do Cássio. E não tô falando que é por causa do Cássio desse momento, mas passa por ele, passa pelo Fagner. O Fagner andou no terceiro gol. Eu até postei na rede social. O Fagner, ele andou no terceiro gol. O Fagner não quer mais, gente. O Fagner era a tentativa de incluí-lo numa negociação. Mas ele ganha muito dinheiro. Ninguém quer contratar também por causa disso. E o Romero vai falar, tá? Quem? Opa. O Romero vai falar. Mas Romero? E a diretoria? Ô Ramiro, você com toda a tua presença diária, com esse belíssimo trabalho no dia a dia do Corinthians, você tem convicção que o Mano é o técnico para quarta-feira? Não. Pois é. E aí? E mas você tá deduzindo que ele fica ou que ele vai embora agora? Eu confesso que ninguém sabe o que vai acontecer direito, né? O próprio Mano deixa bem claro que ele não sabe. Ele fala na coletiva, se quiserem me manter no cargo, ele usa até uma frase que eu acabo repetindo. O Lucas Dias, que é um grande repórter, nosso colega, ele manda o seguinte pra mim, ó. Mandou o WhatsApp. Abre aspas. Nem lembro da minha carreira de ter perdido 4 jogos seguidos. Fecha aspas. Palavras agora há pouco na entrevista coletiva de Mano Menezes. Aí o Lucas falou assim, eu lembro. Em 2023 pelo Inter. Que loucura. São Paulo 2, Inter 0. Inter 0, Atlético Paranaense 2. Atlético Mineiro 2, Inter 0. América Mineiro 2, Inter 0. Grêmio 3, Inter 1. Quer dizer, o negócio foi ano passado no Campeonato Brasileiro e ele não lembra, velho. Um gol marcado e 11 sofridos nessa sequência. É por isso que quando o Mano foi contratado, obrigado ao Lucas Dias, monstro. Pra ele. Eu falei lá atrás, entendeu? Claro que às vezes a gente vai errar. Quando um treinador chega, cada um vai dar sua avaliação. Quem quer ficar em cima do muro, fica. Eu não fico. Existe uma coisa... Eu fui contra e quando virou ano, eu falei pro Augusto, não é o seu treinador. Manda embora. Mas é a multa. Paga a multa. Tá devendo um bi 600. Paga essa porcaria, depois se vira. Eu já vi esse cenário 200 vezes. O que faz? O treinador vai lá, dá coletiva, nenhum dirigente se manifesta, certo? Chega na calada da noite, depois de São Paulo e Palmeiras, vem uma nota oficial lá. O treinador pode sair. Isso aí pode acontecer. Pode acontecer. Enquanto não vier ninguém da diretoria que diga o seguinte, o Mano é o nosso técnico quarta contra o Santos, eu vou ficar esperando. Enquanto não vier um dirigente, porque muita gente experiente vai dizer também o seguinte, mas o que adianta o dirigente dizer que e amanhã demitir? É outra coisa que pode acontecer também. Mas pelo menos o dirigente que já está sempre em debate com as declarações que o Augusto deu antes da eleição, eu imagino que se o Augusto vier falar alguma coisa agora, ele não vai voltar atrás. Então se ele não fala, é sinal que a gente pode deixar no ar uma possibilidade de demissão. Você tem razão. Se ele não fala. Mas, Xandão, basta ver aí, no meio de semana, nós estivemos com o Pedro Ramiro lá na frente do Parque São Jorge. Isso. E aí acabou, entre aspas, vazando um vídeo de alguns conselheiros, que eu tô deduzindo que foram conselheiros que filmaram Augusto, falando, não, se passar pro mata-mata, aí ninguém segura, aí não sei o quê. Eles não mudam o discurso. Eu acho que o Augusto Melo é um cara bem intencionado. Ele tá pegando um legado maldito deixado pela renovação e transparência, ponto. Agora, esse discurso não cabe. Eu até acho que quando você tá como candidato da campanha, você começa a falar isso pra motivar, pra receber votos, vale. Depois que ele foi eleito, ele não parou, pelo contrário, eles continuaram. E a frase emblemática que o Rubão deu, a Rádio Bandeirantes, uma entrevista exclusiva a nós, pra mim, pro Capriotti e pro Pretzel, acabou a farra. Meme toda hora. Não é que acabou a farra, acabou o tabu de todo mundo, cara. Exato. Acabou o tabu do Novo Horizontino, acabou o tabu do São Paulo, quer dizer, a farra continua e o tabu é quebrado. Então, Rubão,
Salgado, Augusto. Pô, vocês são macaco velho, gente. Muda o discurso, o torcedor não é idiota. Quantas vezes a gente já viu o presidente reunido com seus homens de futebol assim, ó. Deixa ele dar a coletiva lá, tô de cabeça quente agora, certo? Aí tem São Paulo e Palmeiras. Todas as atenções voltadas pro clássico, perfeito? Aí chega às 8 da noite. Depois que um dos dois levantar a taça lá, certo? Deixa eu passar esse lado aí. Sim. Aí 8 da noite, 9 horas, vem a nota oficial. Pode acontecer. Vamos aguardar, né? Se o Augusto não der entrevista e nem o Fabinho Soldado, eu presumo que alguma coisa possa acontecer. Então não dá pra garantir que o Mano, não e dá. nem ele na coletiva falou, enquanto eu estiver aqui. Exato. Enquanto a diretoria quiser meu Talvez trabalho. eles não tenham conversado ainda também, né, Xandão? Ó, o Pedro Ramiro, eu vou liberar o Alexandre Pretz, você tem compromisso daqui a pouquinho, né, Xandão? Vai lá. comentar qual jogo? Boa Vista e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Boa Vista e Fluminense, Campeonato Carioca, lá no Band Esportes, a partir das 4 horas da tarde. Exatamente. Quem quiser acompanhar aí na Rádio Bandeirantes, tem o jogo da Supercopa do Rei, Band Esportes tem o jogo do Fluminense. O Romero, ele tá próximo de você, consigo colocar os parceiros comerciais ou dou uma segurada aqui, Ramiro? O que você sente daí? Eu acho que ele muito em breve virá aqui, tá? Ele tá passando ali pela televisão. Tá Parabéns ao Romero pela postura, que tá sempre aparecendo para dar entrevista, viu? Mas quem tinha que estar era o Augusto. O Rubão não fala mais, então Augusto ou Fabinho Soldado. Como o Fabinho não foi apresentado ainda, Augusto. Se o Augusto não fala, e aí? João, me responda. Eu acho que o Soldado não vai falar. Eu acho que ele não vai falar. Eu acho que o Mano é o técnico quarta-feira contra o Santos? Não, agora. Eu não tenho convicção nenhuma. Ó, Romero. O Romero, você falasse da derrota, enfim, de uma derrota dolorida como essa. Bom, difícil, né, de falar nesse momento. Não só hoje, né, 4 derrotas consecutivas, né. A gente nunca viveu esse momento, né, de muitas derrotas aqui no Corinthians. Eu pessoalmente nunca vivi esse momento assim, mas é hora de sair para sair dessa situação, né? Trabalhar. A gente tem que tomar a responsabilidade agora e nós jogadores temos que trabalhar mais para sair da situação. Só trabalhando que sai. Romero, a impressão que deu na coletiva do Mano Menezes é que nem ele sabe se vai permanecer do cargo daqui para frente. Lhe preocupa, enquanto jogador do elenco, perder e ter o 6º treinador em menos de um ano? Bom, a gente não falou isso no vestiário, né? A gente não fala sobre isso, é o trabalho da diretoria, dele mesmo. Mas não passou para nós, isso que você está falando, né? Mas como eu falei, pode ir todo mundo, pode vir. O ano passado também aconteceu a mesma coisa. Mas quem tem que melhorar é a gente, nós jogadores, né? Dentro de campo, a gente que entra para jogar. E a gente que tem que melhorar, de atitude, de tudo, né? Mas junto também, né? Todo mundo. Nós fazendo nossa parte, a diretoria a parte dele também, o treinador, todo mundo sair dessa situação. Porque quando a gente vence, todo mundo vence. Quando a gente perde, todo mundo perde também. Então, todo mundo estamos avalados, a gente está avalado, né, da situação, é normal, insatisfeito, né, da situação. Mas a gente tem que sair da situação logo. No começo, a gente está numa etapa de construção, é óbvio, trocou todo mundo. Mas nós jogadores temos que ter essa responsabilidade de sair para jogar e sair da situação. Romero, depois de um bom primeiro tempo, o que aconteceu naqueles 15 primeiros minutos do segundo tempo? O time pareceu um pouco desligado. Bom, esse primeiro tempo, como você falou, a gente, ao meu ver, a gente jogou muito bem. Criamos muitas situações de gol, a gente teve a bola, que dentro aqui da arena tem que ser normal isso. Mas temos que fazer o gol, né? A gente tem que matar logo os jogos, porque depois no segundo tempo complica. E a gente está tomando gol bobo, já aconteceu em Ituano, no São Bernardo, contra São Paulo também. E hoje de novo, então a gente tem que estar mais concentrado e nós, atacantes, temos que matar logo o jogo, né? Porque se a gente não faz, todo mundo sabe que é muito provável que a gente tome o gol. Porque a gente está tomando esse, como eu falei, gol bobo, e a gente tem que matar logo. Então isso acho que aconteceu, né? No primeiro tempo a gente criou muita situação, mas não matou logo o jogo. A zona de rebaixamento do Paulistão começa a atrapalhar já o Corinthians nas partidas ou é muito cedo para falar isso, Romero? Não, é muito cedo, eu acho. Mas a gente não tem que deixar passar o tempo. A gente tem que melhorar logo. Agora, né, a gente tem um clássico na semana
E temos que melhorar, temos que acordar, né? Nós jogadores e a diretoria, todo mundo, né? O treinador também. Todo mundo tem que tomar essa responsabilidade. Todo mundo sabe da importância, do peso que tem a camisa, então hoje a gente está aqui falando com vocês e tomando essa responsabilidade. Todas as mudanças que aconteceram no clube, tem um diretor novo, um auxiliar, 2 fisioterapeutas, uma psicóloga, um diretor de futebol, um coordenador, são 11 pessoas novas. Quanto tempo você acha que demora ali para se entrosar, para que vocês, essas mudanças todas internas no CT? Então, você falou que não entra em campo, né? E quem entra em campo também. Foram 12 jogadores que foram embora, chegaram 5, 3 estão jogando, acho que 3 ou 2 estão jogando. E é normal que aconteça essa dificuldade de se entrosar. E é normal, né? No começo. Acontece isso no trabalho de vocês também, quando todo mundo troca de presidente, de diretor. É normal. Cada um tem uma ideia diferente, a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível e que a gente oscile esse tempo esse curto tempo que a gente tem trabalhado, é normal, mas a gente tem que acordar logo, porque o tempo não vai esperar, a gente não tem que deixar, né? Porque depois pode ser muito tarde depois, e nós jogadores temos que melhorar dentro de campo, e aí também o resultado bem e todo mundo vai melhorando. Tá aí a palavra do Romero no microfone da Rádio Bandeirantes. Mais alguém vai falar? O Ramiro. Augusto Melo vai falar. Augusto Melo vai falar. Agora ou daqui a pouco? Ele está passando pela mídia televisiva e na sequência vem aqui também para falar. Então o Mano é o técnico. Claro, o Mano é o técnico. Se o Augusto veio para a entrevista, o Mano é o técnico. Se não tivesse vindo, se houvesse o silêncio... Gente, aí... vamos falar a verdade. Eu acho que eu tenho que ser perguntado, o Ramiro é muito competente, quem sou eu para pautar alguém? Mas o trabalho do Mano tem prazo de validade e o prazo está quase se encerrando, entendeu? Vai esperar tomar uma tunda do Santos para poder demitir o cara? Sabe, só tá aí por causa da multa, gente. A verdade é essa. Ele só tá no empregado por causa da multa rescisória, que é muito alta. Aí as uniformizadas começam. É quarta-feira, né? E se não for quarta, é no fim de semana contra a Portuguesa, em casa. Exato. Então, olha... Não, mas se ele vem para a entrevista, é para confirmar o treinador, sim. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho, Augusto Melo, ao vivo na Rádio Bandeirantes, na parte 2 do Domingo Esportivo da Rádio Bandeirantes. 2 horas e 11 minutos. Pretz, vamos fazer o seguinte, seu destaque final já projetando Supercopa do Rei, Jogo do Santos e um geralzão aí do que você viu de Novo Horizontino 3, Corinthians 1. O legal vai ser ver um clássico com torcida dividida, né? Apesar do que aconteceu ontem, com o ônibus do Palmeiras... A gente vai ter um clássico com 2 torcidas na final da Supercopa. E eu acho que o Palmeiras, por tudo que representa nos últimos 4 anos, tem um certo favoritismo diante do São Paulo. Vai. Para explicar, o Augusto Melo está respondendo à última mídia televisiva e depois vem aqui falar com a Rádio Bandeirantes também. Então tá bom, vamos aguardar um pouquinho então do Augusto Melo, vai, até porque não vai ser uma entrevista tão rápida, tão demorada assim, vai ser mais coisa rápida, então vou aproveitar mais alguns minutinhos. Daqui a pouquinho Belo Horizonte, hein? Já tem BH, vamos pro Mineirão, tem Palmeiras e São Paulo, tem Tricolor e Verdão, e a Rádio Bandeirantes vai transmitir com Ulisses Costa, com Cláudio Zaidan, com Manuel, com Mauro Betting e todo o nosso timaço, Ricardo Capriotti no comando a partir do intervalo inteligente, porque hoje, como é um jogo gigantesco, a abertura da transmissão é especial. Bola rola às 4 horas da tarde, a partir das 3. Ele vem aí para todo o Brasil. Ulisses Costa narra para você um verdadeiro jogaço de bola. Não é mata-mata, para quem não lembra, uma competição só. E eu tava até lendo o regulamento, não tem prorrogação. Não, então um empate, vamos para as penalidades. Eu também acho que está correto. Só que na Recopa Sul-Americana a prorrogação, ou eles mudaram? Mas aí são 2 jogos. Exatamente. Um jogo só, acho que não tem que ter prorrogação. Né? Eu também acho que não. Até porque começo de temporada, quer dizer, os caras vão jogar mais 30 correndo risco de lesão. Aliás, é uma boa ideia a volta da Supercopa Brasil, Supercopa do Rei agora. Isso faz que já tem 4 anos de volta, né? 4 anos. Eu acho que sim. Achei bem legal para começar a temporada.
Acho que é muito legal. Bom, temporada passada tivemos um jogo épico entre Palmeiras e Flamengo, 4-3 pro Verdão, com 2 gols do Gabriel Menino, que foi o cara daquela partida, um deles um chute de esquerda no ângulo. E Galo no ano anterior também não foi ruim. Foi. Não, geralmente esses jogos são bem agitados. Eu tô achando que vai ser uma exceção à regra a partida de hoje. Jogo mais estudado, de boas equipes, rivalidade. Paulo eliminando o Palmeiras nos últimos mata-mata. Exatamente. Os 2 de Copa do Brasil recentemente, né? Um no VAR lá esquisito, tava descalibrado, e o outro merecidamente. Vai! Fizeram mais uma pergunta por lá, mas o Augusto Melo, inclusive, já está sendo puxado pelo Vilarão até. Mas qual é o teu sentimento? Qual é o teu sentimento? Cara, ele me parece tranquilo? Bem positivo, bem tranquilo. Analista de semblante. Analisando o semblante aqui, ele tá... pelo semblante, o mano fica. É isso. Vamos lá. Mas eu vou perguntar, obviamente... sobre a permanência dele, ele está respondendo sobre vários assuntos, falando sobre multa, falando sobre patrocinador. A pergunta acho que é essa, cara. O Mano só está empregado por causa da multa, que é milionária, porque o trabalho é ruim? Pronto. O Augusto querem falar de patrocinador e novas coisas agora. Agora é o momento do treinador. Vamos lá. E até entender a parcela de responsabilidade de cada um, porque o Augusto falou demais e ele colocou a cabeça de todo mundo a prêmio pelas declarações, né? Pela entrevista dele, o time que começou o jogo: Cássio, Fagner, Torres, Raul, Gustavo e Hugo, Ranieri, Michael, Matheus, Araújo, Mosquito, Pedro, Raul e Romero. Esse time aqui não condiz. Vamos lá, o Augusto Melo passando por aqui. Presidente, a gente vê esse resultado, obviamente, bastante negativo. A pressão sobre o Mano continua e a pergunta é: a multa rescisória o impede de demiti-lo? Não, o Mano ele tem contrato até 2025. Uma hora fala uma multa, outra hora fala outra, aí um liga para um programa para justificar, a multa é maior do que estão falando, mas independente disso, ninguém está preocupado em multa, nós estamos preocupados no trabalho. O Mano é o treinador do Corinthians até 2025, com contrato feito. A gente está estruturando para que ele tenha uma condição melhor de trabalho. Se você for ver, se a primeira bola entra, mudava o rumo do jogo. Enfim, em tudo isso também a gente está tendo um pouco de azar, mas isso só faz com que a gente trabalhe muito mais, que a gente vê onde estão os problemas para que a gente possa corrigir. Eu sou presidente, não me fujo de nenhuma responsabilidade. Claro que a situação financeira do Corinthians é o que nós imaginávamos como candidato, mas mesmo como candidato a gente sabia que a situação era um pouco pior. A partir do momento que a gente contratou uma grande empresa, que é uma das maiores do mundo de auditoria, que eu sempre deixei claro, é uma das promessas da campanha, para que o torcedor sentisse essa segurança, para que o torcedor soubesse o que tinha sido feito, o que está sendo feito e o que vamos fazer. Então a gente está dando toda a estrutura para que o Corinthians consiga sair da situação. A situação financeira do Corinthians é muito complicada. A gente está trabalhando muito para poder fortalecer essa situação, para que a gente tenha uma condição futuramente, o Corinthians não está passando mais por isso. Presidente, uma pergunta. Um novo diretor, um novo executivo, uma nova psicóloga, 2 novos médicos, um coordenador, um auxiliar, 11 pessoas novas no CT. Quanto tempo você acha que isso demanda de trabalho, de entrosamento? As coisas ainda não estão azeitadas assim? Você, como presidente, assume que é muito difícil em um mês toda essa engrenagem estar entrosada e que isso pode estar atrapalhando lá dentro? Para você ver, Versoni, que falta de trabalho nosso não está sendo, são 30 dias de trabalho. Olha o que nós já trouxemos de receita para dentro do clube, e é o que eu falei, a Ernest Young está nos dando uma reestruturação e mostrando para nós o grande problema do Corinthians. Vocês não têm ideia, ainda tem muito problema. Se vocês já forem analisar, inclusive o meu timão soltou uma matéria que ainda é muito mais que isso. A economia que nós já estamos dando, se você pegar 2023, o primeiro jogo, realmente nós não íamos passar, não sei como isso vai ser passado por essa auditoria. A economia hoje são mais de 90 milhões só nessa estrutura que fizemos. Vocês vão ver já a partir do segundo jogo contra o São Paulo, vocês vão ver a partir de hoje, olha a renda que está dando, quase a mesma renda que dava o ano passado em clássicos, em jogos, e os setores mais caros vazio. É a primeira coisa que nós fizemos, frear tudo. Entender as situações, cadeiras, camarote, tem muitas coisas, tem uns absurdos, mas estamos estruturando para isso, para você ver como é difícil em tão pouco tempo, o que a gente já fez, tudo que o Corinthians está precisando, eu estou me esforçando, estou trabalhando demais, não tenho dia, não tenho horário impróprio, porque eu também sou torcedor do Corinthians, não quero passar o que o torcedor hoje lá está passando, e hoje eu sou um torcedor com a caneta na mão, então o que depender de mim eu vou trabalhar para estruturar, o que o Corinthians precisar, eu vou correr atrás para poder dar essa estrutura para que a gente não passe mais por isso. Presidente, ainda por gentileza, como você analisa a saída do Fagner com o time atrás do placar, indo direto para o vestiário após a substituição? Cara, é o treinador que tem que analisar isso, o que eu falei, eu tenho que dar a estrutura, eu trago a responsabilidade para mim como presidente, hoje eu tenho a caneta na mão,
E o que eu tenho que analisar é cobrar o treinador para que essas coisas, o que pode melhorar, o que tem que melhorar, o que precisa para mim correr atrás e dar essa estrutura para que a gente não passe mais por isso. Eu não quero mais estar passando por isso. O Corinthians é muito grande, o Corinthians não pode viver dessa forma. Precisamos entender o que está acontecendo, mudar essa situação o mais urgente possível. Presidente, durante a semana as torcidas soltaram uma nota respaldando um pouco o trabalho seu, mas também pedindo reforços. O entendimento é esse, o caminho é esse, mas precisa de mais celeridade nos reforços. Como que você responde às torcidas nesse caso? Cara, eu queria perguntar o seguinte, são 30 dias que eu estou aqui. Olha o que nós já fizemos em 30 dias, vocês vão saber daqui a pouco o que nós fizemos já em 30 dias. Vocês não têm ideia como estava isso aqui. Tinha que ter feito isso no passado, por que não fizeram isso no passado? Vai fazer agora em 30 dias? Dá um tempo para a gente trabalhar. O que nós estamos fazendo para reestruturar esse time, vocês não têm ideia. Nosso clube, nós pegamos uma terra arrasada aqui dentro. Vocês vão entender mais para frente, assim que o relatório da Ernest Young estiver pronto, porque vocês vão saber de tudo. Vocês não estão acostumados de uma pessoa falar a verdade para vocês. E o que eu falo, tudo que eu falar, se alguém falar que é mentira, manda vir falar, que eu vou provar. A gente não vai falar nunca mentira para vocês, mesmo porque não tem um porquê falar mentira para vocês, que amanhã vocês estão sabendo a verdade. Então é melhor vocês saber da minha boca do que da boca de terceiro. Vocês vão entender daqui a pouco tudo que acontecia aqui. E o que nós estamos fazendo é trabalhar, reestruturar tudo isso para dar uma condição financeira. O Corinthians é enorme, o Corinthians é gigante, não pode mais estar passando por que está passando ou por que passou. O que fizeram com o Corinthians é uma coisa absurda, mas nós vamos arrumar, nós vamos trazer o Corinthians de volta. O Corinthians busca mais quantas peças e até quando elas chegam? Já para a disputa do Paulistão ou mais para frente? Não é só jogador, o que a gente quer entender o que está acontecendo hoje em toda a estrutura do Corinthians. Nós estamos trabalhando. E o meia de 1,90 m nós temos peças aí qualificadas, temos peças importantes, temos atletas, jogadores muito importantes. Se você for analisar, todos os jogadores contratados pontualmente, jogadores que nas suas equipes eram destaque. Nós fomos buscar através do departamento, que hoje a gente tem um departamento muito bem estruturado, fora o Cifute, que é o nosso departamento de análise. Nós temos uma comissão que a gente analisa, contratando um a um. A gente não vai sair contratando 10, 15, 20, mesmo porque não temos condição financeira e mesmo porque hoje o Corinthians mudou a gestão. Hoje a gente contrata um jogador pontualmente, monitorado 100%, todas as condições deles. Então o que precisa agora é cabeça no lugar, trabalhar, e aí sim, durante o campeonato a gente vai compor num outro. Mas pode ter certeza que a gente está no mercado e pode chegar já mais alguma... Sobre contratações. Analisando o elenco atual em comparação com o de 2023, você acha que ele melhorou ou piorou? Nós temos um time jovem, nós temos um outro time, um novo time que está se estruturando, está se conhecendo, está se entrosando. E outra, deixar bem claro, o time do ano passado é problema deles, não é meu. Não tinha como renovar de ninguém, não tinha como fazer nada. Isso é um problema deles, entendeu? Não é problema meu. O problema meu foi do dia 2 de janeiro de 2024 para cá. E olha o que nós já fizemos em 30 dias. Então isso não é um problema meu. O que a gente está fazendo agora como presidente, não fuja a minha responsabilidade, mas... A gente trabalha dia e noite, viaja de manhã, chega à noite, tudo indo buscar estrutura financeira, tudo isso procurando parceiros para que a gente possa dar uma estrutura para o Corinthians. Então, o time do dia 2 para cá é um outro time, é um time mais jovial, um time mais guerrido, é um time que a hora que entrosar tem uma perspectiva de receita muito grande para frente, coisa que no time do ano passado para trás nós não tínhamos esse motivo. Sobre contratações, Federico Redondo é o meia de 1,90 m? Não. Vocês vão saber. Tá aí, presidente Augusto Melo falando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Boa, excelente, Pedro Ramiro. Já fez esse... porque eu imagino que deveria estar lotado. Senhora, só pancada, né? Só pancada. Deve estar lotado aí a zona mista. A gente sabe como é que funciona o trabalho nos estádios. 230 repórteres num espaço de 10 metros quadrados. Nem isso, né? Mas não tem problema, faz parte. 2h22. Ramiro, vou aproveitar e pegar seu destaque final, porque daqui a pouquinho chega o momento de dar aquela calientada, aquela esquentada. Tem Supercopa do Rei. Tem Palmeiras, tem São Paulo. Nosso time já está posicionado. Daqui a pouquinho vamos para Belo Horizonte. Vamos com os destaques de São Paulo e Palmeiras. Então, destaque final do Corinthians. Ouvimos Romero, Augusto Melo. Tivemos a entrevista coletiva de Mano Menezes. Está mantido no cargo. E agora a situação é a seguinte: Corinthians se reforçar ao longo da semana, recuperar os cacos, colher os cacos, porque semana que vem já tem clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Ramiro, destaque final da reportagem Bandeirantes. O Novo Horizontino quebrou mais um tabu. Novo Horizontino 3, Corinthians 1.
na Neoquímica Arena, Ramiro. Vamos lá, Capela. O Corinthians nunca havia perdido para o Novo Horizontino em Itaquera. Aliás, mais um recorde aí sobre o comando do técnico Mano Menezes. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Internacional, equipes que nunca haviam derrotado o Timão em Itaquera. Isso preocupa e muito, afinal o Timão volta a campo na quarta-feira contra o Santos pelo Campeonato Paulista, Vila Belmiro. Corinthians tentando, neste momento, evitar a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Essa é bem da verdade. Corinthians não mira nem a classificação, mira tentar escapar da possibilidade de zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Expectativa que no jogo contra o Santos, Rodrigo Garro já estreie com a camisa alvinegra e apareça pelo menos para tentar reforçar esse elenco que vem de 4 derrotas consecutivas sob o comando do técnico Mano Menezes. Capela. Ei, Mano Menezes, abre o olho, mano. Semana que vem tem clássico na Vila Belmiro, claro, com transmissão da equipe de esportes da Bandeirantes. Ramiro, um abraço pra você, parabéns pelo trabalho, dê os créditos pra galera que trabalha e faz o sonzão da Bandeirantes chegar para todo o planeta, Ramiro. Valeu, hoje são 2 Marcos. Aliás, um é Marco, o outro é Marcos. É o Marquinho e o Marcão. Marquinhos e o Marcão. O Marquinhos e o Marcos Mesquita. Os 2 mestres da técnica aqui da Rádio Bandeirantes. É isso aí, um abraço pra você, Ramiro, bom retorno. Mais tarde no apito final você traz aí o compacto do melhor. Vai ser curto então o melhor que tivemos do Corinthians esse domingo, né? Mas o que tivemos de bom no jogo Novo Horizontino 3, Corinthians 1. Valeu, Ramiro, até a próxima. Valeu, Capela, um abraço a vocês, bom trabalho. Valeu, 2h24, parceiros comerciais na volta. Na volta em definitivo, vamos focar 100% as nossas forças lá pro Mineirão. Em Belo Horizonte tem a decisão da Supercopa do Rei, transmissão, claro, da Bandeirantes, com PDV, com Soler, com Capriotti, com Mauro Betting, com o mestre Cláudio Zaidan, e ele vem aí para todo o Brasil, Ulisses Costa na transmissão para você. Ulisses Costa! Domingo Esportivo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Aqui no Tenda Atacado, o Esquenta de Carnaval já começou e com ofertas nota 10 em economia, qualidade e variedade. Ofertas este final de semana. Carne bovina contra filé, exceto maturata ou montana steakhouse, peça vácuo, R$ 38,90 ao quilo. Leite condensado semi-desnatado Italac TP, 395 gramas, R$ 4,49. Refrigerante Coca-Cola lata, 350 ml, R$ 2,95. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. O Paulistão 2024 tá na área. Aqui você joga em casa. A melhor cobertura, comentaristas de responsa, narração vibrante. Vai pintar o golaço, bateu! E você se liga fácil pelo aplicativo Band Play. Também no YouTube, no dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3. É pra você ouvir onde quiser. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor EHG. Sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, o brilho não para. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda a parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro